54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto Três Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 10 horas mais 2 minutinhos.
Olá, muito bom dia para você. 10 horas mais 2 minutos em Campinas, ligados aqui com você nos canais Futebol Interior a partir de agora, Jornada Esportiva no nosso Facebook, também nos nossos 2 canais do YouTube, o Futebol Interior e o Futebol FI. Também você pode nos ouvir no nosso canal de áudio no nosso site www.futebolinterior.com.br e também através do nosso app para Android. Baixe aí e avise aos amigos para baixar o app para Android do Futebol Interior. Agora 10 horas mais 3 minutos, hoje com as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro. A partir das 11 da noite, às 11 da manhã, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa, sessão matutina do Futebol Interior. Tem Guarani e CSA que você vai acompanhar com a gente aqui nos canais Futebol Interior, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e hoje com a participação do nosso convidado especial, Luciano Alves, torcedor do Bugre, que vai participar com a gente aqui da Jornada Esportiva. Dez horas mais 3 minutos, 10 e 3. Aqui nos canais Futebol Interior, a coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Na mesa de áudio e vídeo, a presença a categoria. Mesmo depois de uma noite cansativa, ele está aqui, o nosso samurai Felipe Marques. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Por aqui nós falamos sempre em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Mega Sena acumulada para quarta-feira, 70 milhões. Com a gente também Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Com a gente Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121 e sempre conferindo a ficha técnica do jogo para você com a gente. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Campeonato Brasileiro Série B, 13ª rodada, 11 da manhã, a bola rola no Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani e CSA e você ligado com a gente aqui vai curtir tudo o que vai acontecer neste jogo de bola. Mande aí a sua mensagem através do nosso Facebook, participe com a gente, também através dos canais do YouTube Futebol Interior e Futebol FI e através também do nosso WhatsApp que está na tela aí para você, 19 989893526. Se você estiver aí pelo estádio Brinco de Ouro da Princesa, curtindo a nossa transmissão, pode mandar aquela foto esperta, né, a sua selfie, mostrando que você está aí no brinco, no tobogã, na Vitalícia, enfim, curtindo a nossa transmissão e a gente vai colocar no ar aqui do Futebol Interior. 10 horas mais 6 minutos. A partir de agora eu vou girar as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. E eu começo com o destaque do Bravo Bugre Guerreiro. E o destaque, o primeiro e principal destaque do Bugre chega direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa com o repórter Albert Cavalcante. Olá, Albert, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Diz aí o primeiro do Bugre, Albert. Albert Cavalcante. Já o Albert tá na linha aí? Legal, já o Albert. Opa! Vamos lá então, destaque do Bugre, Albert, bom dia para você. Bom dia, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca e a você, amigo internauta, conectado aos canais Futebol Interior. E aí, Claudinei Corsi, tudo bem com vocês aí
nosso estúdio 78? Na mais perfeita ordem, ô Albert Cavalcante. E com você aí no brinco, tá tudo certo? É, tudo certo, né, Claudinei Corsi? 15 graus, né? Mas com aquela sensação térmica de um freezer. E esse sol que parece aquela lâmpada de geladeira. Ela só ilumina, mas não aquece. Fora isso, tá tudo bem, viu, Claudinei Corsi? Tá certo, é o sol chamado de sol cinematográfico, viu, Albert? Exatamente, só faz a figuração e não serve pra nada. Tá certo, Albert, e como primeiro destaque eu já começo perguntando, o Bugre tá definido, Albert? Definido e escalado, Então o seu primeiro destaque vai com a escalação do Guarani, Albert. Manda pro ar no pique do rádio. Vou mandar pro ar. Técnico Marcelo Chamusca manda a campo na partida de hoje contra o CSA aqui no Brinco de Ouro. Rafael Martins, Diogo Matheus, João Vitor, Hernando e Leandro Cação. Entra com 3 zagueiros, hein? Matheus Pereira, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Bruno José e Lucão do Break, Claudinei Corsi. Tá muito bem, então este é o primeiro e principal destaque, o torcedor sabendo como joga o Bugre contra o CSA. E o destaque do CSA, hein, Albert? Diz aí. O CSA passou por uma mudança importante na semana passada. Mozart entregou o cargo na última segunda-feira e o Alberto Valentim, ex-atlético, né, Atlético Paranaense, ele que já foi campeão aqui também com o Guarani em 1994 na Copinha. Você sabia dessa, Claudinei Corsi? Eu não. Então, ele foi campeão na Copa São Paulo Futebol Júnior em 94. Ele assumiu o time e comanda a equipe na partida de hoje. Com 13 pontos, o CSA está em 16º lugar, perto da zona de rebaixamento. E na estreia, o Valentim conta com os retornos do goleiro Marcelo Cané, do zagueiro Lucão, do lateral esquerdo Diogo Renan e do atacante Oswaldo. Os 4 cumpriram suspensão contra o Tombense, Claudinei Corsi. Legal, quer dizer que tem um Lucão do outro lado hoje também, Albert? Exatamente, tem o Lucão do Break e o zagueiro Lucão. E o Lucão é aquele, a torcida do São Paulo lembra com muito carinho. Todo jogo que ele participava com a camisa do São Paulo, ele dava aquela famosa entregada. Pois bem, Lucão está de volta, ele mesmo, em São Paulo, está entre os selecionáveis do técnico Alberto Valentim. Tá muito bem, então, tá aí o destaque do Guarani, o destaque também da equipe do CSA, às 11 da manhã, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E os canais Futebol Interior têm opinião, a opinião é dele, o nosso presidente. Wagner Ferreira. Olá, Wagner, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo. O seu destaque, a sua expectativa para Guarani e CSA. Você já ouviu a escalação, Vagnão? Bom dia, Claudinei Corsi, bom dia, bancada verde. Um abraço ao nosso convidado Luciano, ao Felipe ali no comando da nave espacial. É um jogo de 6 pontos, né? Onde o Guarani tenta engatar sua segunda vitória consecutiva, coisa que não faz há muito tempo. E não só esse detalhe, como também com uma vitória hoje diante do CSA, não vai ser muito fácil não pensem nisso. O Guarani vai sair da zona de rebaixamento, vai a 15 pontos, vai se igualar com um monte de gente com 15 também, mas é uma pena que o Guarani em números, nos critérios de desempate, vai acabar ficando para trás. Mas de qualquer maneira já é um alento para a sequência do campeonato. Com relação à escalação, eu acho que o técnico acerta, se deu certo contra o Novo Horizontino, deve dar certo hoje contra o CSA. Muito embora o jogo seja dentro de casa, muita gente entenda que não deve jogar com 3 zagueiros dentro de casa. Poderia colocar, por exemplo, o Júlio César no lugar do... Em vez de entrar com o Júlio César e não entrar com um terceiro zagueiro, no caso, o João Vitor. Mas, de qualquer maneira, quem está tratando do dia a dia lá é o Marcelo Chamusca, entende dar sequência ao trabalho e mantém o mesmo time. O mesmo em termos, né? Porque tem o nosso goleiro Kozlinski, que, segundo consta, está indo para o Internacional de Porto Alegre. E inventaram uma contusão para ele aí. Alguém viu ele se machucar contra o Novo Horizontino? Ninguém viu. Aparece a nota do departamento médico que está fora hoje, desfalca o time em função de uma contusão. Então o Rafael vai pro gol. Rafael já deu muito trabalho aqui para a defesa do Guarani. De qualquer maneira, já passou muito tempo, quem sabe ele aprimorou aí, né, os seus defeitos aí. Aprimorou os defeitos, essa é a maneira errada de dizer. Aprimorou as suas qualidades para poder justificar a sua condição de titular. Do lado do CSA, tem a motivação de estreia do novo técnico, Alberto Valentim, um técnico da nova geração, 47 anos, o Albert tem razão, ele foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Guarani em 94. E jogou, ele era lateral direito,
sei se vocês se recordam disso. E tem um time aí que tem a volta do Oswaldo, centroavante que jogou no São Paulo, jogou no Fortaleza. É um bom jogador, já meio veterano já, mas realmente um jogador perigoso. E tem alguns destaques aí que nós vamos mencionar aqui ao longo da nossa jornada esportiva. Grande trabalho a todos, um grande abraço. Legal, este Wagner Ferreira, confiante aí no Guarani numa vitória hoje contra a equipe do CSA, apesar de prever um jogo difícil para o Bugre. Agora é 10 horas mais 12 minutos e eu tenho o prazer de receber aqui hoje, representando aqui o torcedor bugrino, né? E sempre que for possível a gente quer trazer um representante aqui da torcida do Guarani. Hoje quem está com a gente aqui é o Luciano Alves, né? A gente falando assim, muita gente pode não conhecer, mas se a gente falar Luciano Automóveis, como ele se intitula no Facebook, sempre com os seus comentários lá ponderados, às vezes algumas críticas, elogios, mas sempre acreditando no Guarani. E hoje ele está aqui com a gente, participando dessa jornada esportiva do Guarani contra o CSA. Luciano, seja muito bem-vindo, bom dia para você. E queria saber da sua expectativa aí para esse jogo do Guarani. Será que vem a segunda vitória consecutiva? Bom dia, Luciano. Bom dia, Ney. Bom dia aos amigos. Jogo difícil, viu, Ney? Não é fácil, não. Nós temos aí um campeonato nivelado por baixo. Não podemos esperar um time que vá ganhar fácil do CSA. Não vai ser fácil o jogo. Eu insisto que esse esquema de jogo aí com 3 zagueiros não facilita em nada a vida do Guarani. Acho que é errôneo, talvez aí num 4-4-2 eu acho que o time possa melhorar. E vamos ver. Eu acho, apesar de que eu acredito numa vitória hoje, eu sou sempre otimista. Aí uns 2-0, apesar que 1-0 já tá bom, viu, Ney? Né? Tá muito bem, tá aí, Luciano. Muito obrigado, então, pela sua participação. Vai estar com a gente aqui nessa jornada esportiva, acompanhando aqui também, dando seus pitacos aqui, mostrando aí o lado torcedor do Guarani que a gente quer representar aqui nas jornadas esportivas do Bravo Bugre Guerreiro. Agora 10 horas mais 14 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem muito mais para você aqui, tem Arthur Eugênio, tem o Rodrigo Andrade falando também, entrevista coletiva, tá feliz da vida, diz que tá livre, leve e solto com o nascimento da Kiara, a filhinha dele, e que vai agora para campo sem ser aquele Rodrigo, né, que todo mundo conhece, diz que ele tá mais light agora com o nascimento da filha. Vocês vão ouvir daqui a pouco a entrevista do Rodrigo. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas, e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro!
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. 10 horas mais 18 minutos em Campinas, 10 e 18. Daqui a pouquinho, às 11 da manhã, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani CSA para você aqui ligado nos canais Futebol Interior através do nosso Facebook, dos dois canais do YouTube, Futebol FI e Futebol Interior, e também através do nosso app. Avise para os amigos, baixe o app do Futebol Interior, Rádio Futebol Interior. Você baixa o app e tem o sonsaço aí dos canais Futebol Interior nas transmissões esportivas e também no dia a dia, com Arthur Eugênio participando, contando história de jogadores do passado. E você pode, se quiser saber a respeito de um jogador do passado, mandar aí pro nosso WhatsApp o seu pedido, 19989893526, e diga aí: Arthur, quero que você fale de tal jogador, e ele vai gravar e a gente vai colocar para você ouvir aqui, tá certo? 10 e 19 é ele que chega participando aqui da nossa jornada esportiva, trazendo histórias de Guarani, CSA, CSA, Guarani, enfim, curiosidades do futebol. Fala, Arthur! Amigos do Futebol Interior, vamos aproveitar este confronto envolvendo CSA e Guarani para recordar a primeira vez que o Guarani fez uma partida oficial em Maceió, a belíssima capital alagoana, e a primeira vez também que o Guarani jogou no estádio Rei Pelé. Foi em 1974, Campeonato Brasileiro de 1974, dia 6 de abril. O Guarani jogou contra o CSA no Rei Pelé e ganhou de 1-0. Gol de Lola, jogava muito Lola. Você está vendo uma imagem frisada de Lola, que o Guarani contratou junto ao Atlético Mineiro e hoje mora em Ribeirão Preto. Guarani 1, CSA 0. Olha, um time do CSA que havia sido campeão alagoano em 1974. Olha o time do CSA. Já já eu identifico este time para você. São duas equipes do CSA que você está vendo a sua tela em 1974. E também você está vendo duas equipes do Guarani em 1974. Vamos frisar a equipe colorida, a foto colorida, um time do Guarani que fez sucesso no Campeonato Brasileiro de 1974, com 40 equipes disputando a competição. Olha esta imagem, é o Guarani do Campeonato Brasileiro de 1974. Esta foto foi no Morumbi, mas daqui a pouco você vai acompanhar a ficha técnica do primeiro confronto oficial entre CSA e Guarani e vai ver que é quase o mesmo time do Guarani. Vamos frisar na foto, em pé, Tobias, Amaral, Odair, Ademir Gonçalves, Flamarion e Bezerra. Agachados,
Afrânio, Alexandre Bueno, Volney, Alfredo e Darcy. Time do Guarani no Campeonato Brasileiro de 1974. Guarani 1-0. Então vamos à ficha técnica deste primeiro confronto entre Guarani e CSA na história. Estádio Rei Pelé, cidade de Maceió, 26 de abril de 1974. Guarani 1, gol de Lola aos 25 minutos do segundo tempo, 0 para o CSA. Apitou o carioca José Marçal Filho. Olha a foto de José Marçal Filho aí. A imagem era bom, apitador. Vamos à escalação. O CSA com Zé Galego, Gato Preto, Isauro, Zé Preta e Jaiminho. Pires, depois Zé Leite e Soares, Manuelzinho, Jorge Nunes, Misso e Ademir, depois Ricardo. O time do CSA de Alagoas. A equipe do Guarani: Tobias, Odair, Amaral, Ademir Gonçalves e Wilson Campos, Flamarion e Alfredo, Afrânio, Lola, Volney e Darcy. Guarani 1, CSA 0, no dia 6 de abril de 1974. Agora, uma curiosidade envolvendo os jogadores do CSA. Aliás, esse time do CSA, basicamente jogadores que fizeram sucesso em Alagoas, e o Zé Preta, que chegou a jogar até mesmo no Atlético Mineiro, depois também jogou no Vitória da Bahia e no Criciúma. Então vamos contar uma história interessante envolvendo este elenco do CSA. O técnico era Hélio Miranda. Você vê a foto do Hélio Miranda. Hélio Miranda fez sucesso basicamente no Nordeste do Brasil. E o técnico do Guarani era o Zé Duarte. Mas logo depois desse jogo, em agosto, aconteceu um fato interessante. Houve uma discussão entre o goleiro Zé Galego e o lateral esquerdo Jaiminho. Produção, coloca essa foto. Daqui a pouco eu identifico todos os jogadores dessa foto. Mas o Zé Galego é o goleiro e o Jaiminho é o último em pé. Houve uma discussão e sabe o que o Jaiminho fez? Simplesmente tentou matar o Zé Galego, goleiro. Isso mesmo, agosto de 1974. O Jaiminho tentou matar o goleiro Zé Galego. Estamos falando de primeira divisão do futebol brasileiro. Cuidado, o povo nordestino era bravo à época, hein? Daí o Jaiminho foi dispensado e continuou jogando. Jogou no Piauí, jogou no interior de Pernambuco. Um lateral esquerdo mediano, mas um pouquinho nervoso. Que fato, hein? Só aqui no futebol interior você tem essa história. Foi uma pesquisa feita do primeiro confronto envolvendo o CSA e Guarani. E a primeira vez que o Guarani jogou nas Alagoas. Vamos identificar a foto do CSA, que eu mostrei o goleiro Zé Galego e o lateral Jaiminho, jogadores conhecidos, ficaram mais conhecidos até mesmo como treinadores. CSA 1974, em pé, Zé Preta, Valdir Espinosa, treinador famoso que infelizmente faleceu, Zé Galego, o goleiro, Maurício, Valmir Louruz, que também faleceu e que também foi treinador conhecido, Jaiminho, lateral esquerdo, que tentou matar o Zé Galego, agachados, Castanha, massagista, Milton, Jorge Nunes, Misso, de Jair, que jogou no América do Rio, e Ricardo, o CSA, em 1974. Aqui no futebol interior, recordando o primeiro confronto envolvendo essas duas equipes, CSA e Guarani, com a ficha técnica que eu peguei num almanaque digital da revista Placar, banco de dados. Você vê aí a capa do almanaque digital da revista Placar. Para fazer este vídeo, para contar essa história aqui no futebol interior, eu contei a história com detalhes interessantíssimos envolvendo o primeiro confronto entre Guarani e CSA. Na verdade, CSA e Guarani, porque o jogo foi em Maceió. 1-0 para o Guarani. Gol de Lola, 1974. Abril
de 1974, aqui no Futebol Interior. Quer fazer contato com o Futebol Interior? Fale comigo, fale com a redação, com a produção do Futebol Interior. Eu conto a história de um jogo, de um treinador, de um jogador do passado. Só aqui no Futebol Interior, 22 anos fazendo a melhor e mais perfeita comunicação esportiva do Brasil. É futebol? É notícia? Então é Futebol Interior. Legal, é isso aí, Arthur Eugênio, é Futebol Interior, www.futebolinterior.com.br, o maior portal de futebol do Brasil. Mais de 1 milhão de acessos em um mês, você também tem que acessar e participar e curtir todas as informações dos canais Futebol Interior, quer seja no Instagram, na rádio, no Face, no YouTube, no site, várias e várias maneiras que você tem para saber tudo, principalmente sobre o futebol no Brasil e no mundo. E tem o placar ao vivo também que você pode acessar, pode inclusive baixar o placar ao vivo. Aí tem o app também para Android, para você acompanhar todos os resultados de todos os campeonatos que rolam no Brasil e também no exterior. Muito bem, deixa eu mandar um grande abraço aqui para o meu presidente Tadayoshi Hanada, presidente do Instituto Cultural Nipo Brasileiro, e parabenizar a colônia japonesa que ontem completaram-se 114 anos do início da imigração japonesa no Brasil. Foi quando chegou em 18 de junho de 1908 o navio Kasato Maru no Porto de Santos, trazendo 781 imigrantes. E aí começou a saga, então, da imigração japonesa, a quem muito nós devemos, né? Pelo trabalho, pela amizade, pelos ensinamentos da cultura japonesa. Realmente, e eu particularmente, né, que sou casado com uma Nisei, sei do que é realmente a colônia japonesa. Então, em nome do presidente Tadayoshi Hanada, presidente do Instituto Cultural Nipo Brasileiro de Campinas, um grande abraço. Ô Ney. Diga, Wagner. Ele está lá há um bom tempo já, né? Como presidente. Já foi, já voltou, né? Como presidente. E ele é um cara muito gentil. Há uma oportunidade, nós íamos fazer uma transmissão no Campo do Mugiana, que é colado no Instituto Cultural Nipo Brasileiro. Para variar, não tinha linha. O que nós fizemos? Colamos no presidente e ele cedeu um telefone, ficava bem numa janela próxima, tinha a cabine das Tava de jeito. Impressionante. Chama um fiozinho lá, olha... Tivemos que agradecer, ficamos 4 horas usando o telefone dele. Foi tudo bem. Um abraço pro Tadayoshi. Legal. Tadayoshi Hanada, sinta-se abraçado aí, representando toda a colônia japonesa aqui de Campinas e região. E o Nipo Brasileiro, que tem a sua festa junina no próximo dia 25, das 14, se não me engano, das 16 às 22. Você pode participar ali no Guanabara. E quero mandar um grande abraço também pro meu amigo Luiz Carlos Barbieri, que ontem completou mais um ano de vida. Grande Barbi, amigo da gente, que está sempre com a gente aqui nos canais Futebol Interior e curtindo sempre as nossas transmissões. Barbieri, saúde, felicidade para você, ele que passou pelo Bugre e deixou o seu nome escrito aí com a camisa do Guarani. 10 horas mais 30 minutos, deixa eu dar uma passadinha lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Repórter Albert Cavalcante, me dá mais um destaque do Bugre, mas antes eu quero saber aí, chegada do torcedor nesse domingo de manhã. Torcedor tá chegando ou tá devagar, Albert? Claudinei Corsi, eu que cheguei aqui em volta das 9h10, 9h15 da manhã, acanhada a chegada do torcedor, viu? Agora que alguns torcedores vão chegando aqui, estão de frente comigo aqui nas Vitalícias, a parte do tobogã, a parte superior está fechada, né? Fecharam para a partida de hoje, só a parte inferior. Atrás, aqui do lado onde tem o placar eletrônico, alguns jogadores ali, alguns torcedores do CSA vão chegando, aqui mais ou menos uns 15 torcedores. Pois não, Claudinei? Por favor, debruce aí sobre a cabine e veja aí embaixo de você se tem público. Por favor. Isso mesmo que eu fui. Então olhe mais uma vez, tem público aí? Tem público aqui, deu uns 15, 20 aqui, ó, pela minha visão aqui, eu tô de óculos, hein? Tem uns 15, 20 torcedores abaixo das nossas cabines. Eu vi a renda lá do Mineirão, eu falei quase igual aqui o Majestoso e o Brinco de Ouro, né? Ah, tá. 60 mil torcedores. O horário é propício, porém o futebol não ajuda para que isso aconteça, né? Quando está havendo aqui o aquecimento dos goleiros aqui, o Rafael Martins está pegando até pensamento aqui no... Tá bem ele, Albert? Tá bem ele? Tá bem, no aquecimento ele está
ótimo, né? Lembrando O que problema é no jogo, né? exatamente, ele vai ser titular por conta, né, de uma lesão no dedo. Mas Então, hoje ele vai ser eleito, ele não vai ser eleito o melhor homem em campo do Guarani, porque o Guarani vai ganhar, então o Wagner não vai eleger ele, viu, Albert? Ah, exatamente, assim espero, porque o Kozlinski, né, ali, houve, né, a especulação do Kozlinski também ter tido, né, propostas, fomos procurar saber, parece mesmo que só foi a lesão, não tem nada definido, sendo que no mundo da bola tudo pode se mudar. A multa rescisória dele não é baixa e parece mesmo ser só mesmo a lesão. E falaram até também das redes sociais, né, que ele apagou algumas fotos, muito pelo contrário, ele não é muito de ficar expondo essas coisas sobre a vida profissional dele no próprio Instagram, viu, Claudinei Corsi? Tá certo. E o Matheus Pereira vai embora também, ou Albert Cavalcante, ou não? Então, o Matheus Pereira ele teve, né, mesmo aí a sondagem, né, aí do Vizela de Portugal, né, o Matheus Pereira, parece que o time do Cruzeiro aceitou a proposta. Porém, entretanto, vamos esperar, né, o que realmente será feito, mas parece que o Matheus Pereira está de saída. Também o Giovanni Augusto e também o Iago receberam propostas de times, né, da Série A. O Iago, especialmente, do próprio Atlético Paranaense, né, ele que é ligado ao Atlético Paranaense. Parece que o técnico Luiz Felipe Scolari gostaria de contar com ele. Já o Giovanni Augusto é só especulação. Porém, entretanto, vamos aguardar, né, Claudinei Corsi? Tá muito bem. Tá aí o Albert Cavalcante, que está lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, acompanhando tudo, como diria Wagner Ferreira, para e passo, o que acontece lá no Brinco de Ouro. Agora, ô Wagner, quero bater um papo com você aqui rapidinho, porque a gente tem o Rodrigo Andrade aí na ponta da agulha, mas se concretizar esse negócio do Kozlinski, Matheus Pereira, agora vem o Albert falando de Giovanni Augusto, essa janela que vem pela frente aí, Wagner, o que pode acontecer no Guarani? É uma faca de dois legumes, né? Como pode servir de abertura para a contratação de novos jogadores, como também pode perder. Então, agora é a lei da oferta e da procura, e quem tem mais bala para segurar o jogador, né? Evidentemente, aumenta o salário, faz alguma coisa para segurar o jogador, porque o time tem uma base e perder essa base nessa altura do campeonato realmente não é interessante. Então, mas é o tal negócio, janela aberta para todo mundo. Agora, eu não sei se há tantos jogadores disponíveis aí de qualidade. Até ontem veio uma notícia... Pra vir, né, Wagner? Hã? Pra vir, né? Pra vir, exatamente. O Fortaleza dispensou o Lucas Crispim. Bom jogador. Poderia interessar aí, quem sabe, né? Tá na praça. Até foi um motivo banal. Foi comemorar um aniversário. Estava de folga. Comemorou o aniversário e... Foi tipo jogo? No dia que o time estava jogando, quer dizer, isso aí é uma picuinha que não dá para entender. De qualquer maneira, é um assunto deles lá e o Lucas Crispim tá na praça aí. É uma oferta, quem sabe, pro Guarani interessa. Ô Luciano, nosso convidado de hoje, diz aí, Luciano, como é que você vê esse Guarani, essa questão da janela, possibilidade de saída do Kozlinski, que a gente até comentava em off aqui, que o Guarani não tem dado muita sorte com goleiro ultimamente, né? Acertou mais ou menos o Kozlinski aí. Como é que você vê essa movimentação toda aí do Bugre? Eu acho que o time precisa de reforços, né? Se não para subir, pelo menos para se manter na Série B. Eu acho que a campanha é para se manter, né? Não vai... eu acho que tá caminhando acesso, esquece, né? Tem os times aí, o Grêmio, o Vasco, estão muito bem no campeonato. O Cruzeiro basicamente já garantiu uma vaga. Sem dúvida, Tem né? que dizer, 31 pontos em 13 jogos. Tá então difícil. Nós temos mais 3 vagas aí, né? Para beliscar essa vaga lá em cima vai ser difícil. Mas eu acho que o time ainda precisa de pelo menos uns 3 reforços, um em cada setor do campo, para poder se manter. E aí eu acho que a gente ainda pode esperar alguma coisa um pouco mais para cima. Mas do jeito que tá hoje, tá meio complicado, viu, Ney? Tá certo. Tá aí o Luciano Alves da gente, lá da Luciano Automóveis também. Luciano Automóveis fica onde, ô Luciano? Conta aí pra gente, você que tem uns carros bons lá para vender. Eu trabalho de forma autônoma, né? Se você precisar ir de um financiamento, de alguma coisa, eu consigo fazer para você. Legal. Hoje eu trabalho lá na Espaço Veículos. Se você precisar de alguma coisa, é só ligar aí que a gente... Dá o telefone então aí, já vamos fazer o jabá completo. Meu celular aí, meu WhatsApp é o 19, né? 991187449. Repita. 991187449. Legal, você que está precisando aí de serviços aí, pode falar com o Luciano, da Luciano Automóveis, que ele se intitula assim, no Facebook. Pode curtir o Face dele lá também, que ele faz sempre uns comentários bem ponderados a respeito do Guarani. 10 horas mais 36 minutos, Felipe Marques, estamos certinho aí com o Rodrigo Andrade para ir pro ar?
Tá certo. Então o Rodrigo Andrade falou da filhinha que nasceu, falou da situação dele no momento, da chegada dele no Guarani. Vamos ouvir aí pelo menos 3 questionamentos que foram feitos aí ao Rodrigo Andrade, começando com aquele cara da papeleta. Vamos lá, o Felipe. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Rodrigo Andrade, você está vivendo aí o melhor momento na sua carreira, também na vida particular, pai recentemente, fazendo aí o gol da vitória, o Guarani reencontrando aí o caminho da vitória, enfim, gostaria que você falasse desse seu momento aí com a camisa do Guarani. Sim, eu acho que pra mim é eu acho não, tenho certeza que é o melhor momento que eu tô vivendo da minha carreira, podendo ajudar o Guarani, né? Fazer de tudo agora para tirar o time da situação. Falar em família, pô, parece que tem uma energia a mais, sabe? Para jogar, qualquer tipo na dividida, o cara já, caraca, tenho que ir, que eu tenho que ganhar, porque agora tem uma menina que vai me ver daqui futuramente e ver que o pai dela é um orgulho para ela, tá ligado? E é isso, agora é trabalhar, né? Para ver se o mais rápido possível tire o time da situação. Então tá, vamos falar um pouquinho então da Chiara? Vamos. Como é que tem sido, né, para você? Você já tá fazendo ali as lições de casa, tá ajudando a mulher, tá trocando fralda. E você também sempre foi um cara muito enérgico, né? Tanto que às vezes quando a gente fala de Rodrigo Andrade, você sabe qual é a imagem que vem pra gente, né? Qual que é? Do histórico? Da discussão ali com o Bidu, da briga, você pilhado, tudo isso. A Chiara te mudou isso também? Vamos falar um pouquinho disso aí, Rodrigo. Sim, eu acho que agora, eu já tenho um filho, né? Agora é uma responsabilidade a mais. Agora tem a criança que vai morar comigo, que querendo ou não tem que ajudar a mãe dela. E isso, tipo, às vezes, se eu pensar em fazer alguma coisa de errado que possa me prejudicar, já não pode ter mais esse pensamento porque tem ela, né? É isso, tá sendo uma experiência muito boa pra mim, tô feliz, graças a Deus. Então, às vezes eu tento, né? Mas eu tentei uma vez, não saiu muito certo, mas a gente vai pregando a prática. Rodrigo, parabéns pela filha, primeiramente pelo gol também. Você se sente mais amadurecido, não só assim, tecnicamente falando, mas até em relação à liderança, né? Você é um dos jogadores que mais tempo está no Guarani, tem uma liderança dentro do grupo. Como é que você se sente em relação a isso? O Rodrigo Andrade hoje é um cara mais maduro dentro de campo? Sim, não só hoje, desde quando eu cheguei aqui, né? Que, como eu falei, eu acho que na minha apresentação aqui, o Guarani ia mudar minha vida e aconteceu isso, graças a Deus, mudou minha vida mesmo. E hoje eu posso falar que sou um cara mais maduro, mais experiente do que uns anos atrás. Rodrigo, tudo bem? Parabéns aí pela... Tirando as coisas ruins eu tô bem. Parabéns pela filhona, tá? Parabéns aí. Agora tem o João e a Chiara, né? Os dois para fazerem a alegria do pai lá em casa, né? Isso. Vamos falar um pouquinho de bola agora. Você fez o seu segundo gol pelo Guarani, né? O primeiro foi contra o Botafogo lá em Ribeirão. Sim. E os dois gols muito parecidos, né? Finalização da entrada da grande área. Alguns dizem que a bola desviou, outros que não, mas o importante é que ela entrou. Você não acha que falta você confiar mais nessa finalização da entrada da grande área, fazer essa jogada mais vezes durante a partida, Rodrigo? Sim, eu acho que eu preciso fazer isso, né? Como eu sou o segundo volante, a minha função é chegar ali de elemento surpresa e poder finalizar, mas às vezes a bola não aparece. E essa, graças a Deus, né? Como tá os companheiros brincam, caraca, os zagueiros sempre te ajudam. E eu espero que ele me ajude mais para ajudar o time. Tá muito bem, tá? Então, entrevista, 3 questionamentos feitos aí ao Rodrigo Andrade. Wagner Ferreira, você ouviu aí atentamente, parece que tá mais livre, leve e solto o Rodrigo Andrade. Será que dentro de campo ele vai manter essa postura aí ou vai ser aquela postura meio de brigão, hein, Wagner Ferreira? Fora de campo é assim, dentro de campo muda completamente de figura, né? Passou ali, entrou nas 4 linhas. Até ele excede um pouco, né? E às vezes ele chega a ser violento em algumas jogadas divididas. Então ele precisa dosar isso para não prejudicar o time. Veja contra o Novo Horizontino, primeiro tempo, quase no comecinho do jogo, deu uma entrada no cara ali, o árbitro nem falta deu e não deu cartão, não deu nada. Era então não foi nada, Wagner. Não, você tá ele reclamando. deu a falta, mas não deu cartão. Foi essa a situação.
Então precisa tomar cuidado com essas entradas dele. É um jogador viril, nós sabemos que disputa a bola, mas é útil para o Guarani e realmente é titular absoluto. Quem sabe agora com a chegada de mais uma garotinha aí e vai se assentar um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de cabeça para jogar futebol. É isso aí, nossos votos de muita saúde para Kiara aí, que ela seja muito feliz durante toda a sua vida. Ô, Luciano, você gosta do futebol do Rodrigo Andrade? Quando ele veio de lá da Bahia, a turma falou, vai embora, pode ir. Aí chegou aqui, parece que ajeitou, né? Eu gosto muito do futebol dele. Ele segura a bronca ali no meio. Ele não dá moleza, não. E pra mim até uma surpresa ele ter continuado no Guarani. Pela campanha que ele fez na temporada passada. Na verdade, quase que ele foi, né? Ele tinha futebol pra ir pra um time voltou, maior. Né? E tô contente com o futebol dele. Tá jogando, tá segurando o time ali. É ele que tá segurando o meio campo. Tanto ali na contenção quanto no ataque. Fez até um gol aí, né? Legal, mandar um abraço aqui também pra rapaziada lá de Araraquara, do portal Araraquara News, que tá com a gente também nessa transmissão. E no nosso YouTube aqui, Futebol Interior, mandar um abraço aqui para o José Olímpio Machado. Ele diz aqui, bom dia, um abraço a todos vocês, amigos. É o Zé Olímpio Machado, de Araraquara, São Paulo. Um grande abraço. Ô Lucas, você não quer dar uma passada aí no Facebook, não? Pois não, o Cláudio Neicor, essa galera aqui conosco, o José Francisco da Silva Chiquinho. Pois não? Mandando aqui, ó, bota pra moer CSA, tudo de bom, moro no Clima Bom de Maceió, Alagoas. É a galera aqui no Facebook. Eu convido você, torcedor do Guarani, no Facebook e também no YouTube, curtir, compartilhar a nossa transmissão. Vamos bater a meta 50 likes lá no YouTube. Canais Futebol Interior e Futebol FI na transmissão de Guarani e CSA. Curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Contigo somos muito mais fortes, Claudinei. Legal, 10 horas mais 43 minutos. Já 11 da manhã, a bola rola para Guarani e CSA. Brinco de Ouro da Princesa, é para lá que a gente vai. Fala, Albert Cavalcante. Fazer uma pergunta para vocês aí, a bancada verde e branca. Vocês acham que após essa partida, se caso o Guarani conseguir sair com os 3 pontos, vocês acham que a vida, entre aspas, do Guarani muda nesse campeonato? Wagner Ferreira responde para você, Albert Cavalcante. Esse campeonato está muito competitivo, né? Você vê que uma vitória leva o time quase fora da zona de rebaixamento, mas na rodada seguinte, aqueles que estão atrás somam 3 pontos, já retornam novamente para a zona. Então é um jogo muito equilibrado, é um campeonato muito equilibrado, muito competitivo. E evidentemente que se embalar a segunda vitória consecutiva hoje, e depois tem o Londrina, se não me engano, fora de casa, no próximo jogo, na sexta-feira. Então eu acho que aí sim, eu acho que o Guarani deslancha e vai conseguir coisas melhores. O time está aí, não é pior do que aqueles que estão para baixo dele, nem aqueles que estão logo acima. Tem condições, eu não digo de brigar pelo título, que está muito difícil nessa temporada. Mas para se manter para manutenção na Série B, eu acho que tem condições sim. Wagner, eu falei aqui que o Cruzeiro já conquistou o seu acesso. Eu falei besteira aqui ou é por aí mesmo, Wagner? Não tem como, né? Não tem um super time, né? Nós vimos o Cruzeiro contra a Ponte. Olha, a Ponte daquele jeito que estava, não é o nosso assunto aqui, mas estamos analisando o Cruzeiro. Realmente 2-0, esperava-se uma sacola, enfim, a Ponte segurou a marimba lá e só foi 2-0. Então eu acho que não tem um super time, mas de qualquer maneira tem o fator econômico, tem o Ronaldo que está lá, já é uma atração, super renda. E são 31 pontos em 13 jogos, 10 então, vitórias. Eu acho que não tem para ninguém, o Cruzeiro já está uma vaga já dele. Tá lá. Agora a segunda, Vasco da Gama. 27 pontos. Tá invicto o Vasco da Gama, hein? Depois, o Bahia já está caindo, o Grêmio está chegando. Sport. Tem alguma chance ainda de alguma surpresa nas 2 últimas vagas. Para mim, Cruzeiro e Vasco. Legal, então só para informação aqui, primeiro Cruzeiro 31 pontos, segundo Vasco 27, terceiro Bahia 25, quarto o Grêmio com 21, em quinto Sport 20, em sexto Tombense, em sexto a Tombense, o Tombense, né, com 19 pontos. Em sétimo, o Brusque com 16. Em oitavo, o Operário com 16. Em nono, o Criciúma com 16. Em décimo, o Sampaio Correia 15. 11º, Londrina 15. 12º, CRB 15. 13º, Chapecoense 15. 14º, Ituano 14. 15º, Novo Horizontino 14. 16º, Náutico 13. E aí vem a zona de rebaixamento, onde a gente está incluído, né, com os times de Campinas. E também o CSA, 17º CSA 13, 18º Ponte Preta 12, 19º Guarani 12 e em 20º Vila Nova
com 11 pontos aí a classificação. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e na volta a gente já retorna para escalar os times aqui, a ficha técnica completa para você. A gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes, a base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Corsi. Às 10h49 estamos de volta aqui na Jornada Esportiva, canais Futebol Interior no Facebook, também no YouTube, no nosso app para Android e também no nosso canal de áudio. Você pode curtir a nossa Jornada Esportiva e todas as jornadas, né? Uma passadinha aqui nos resultados dessa 13ª rodada, a qual o Guarani e CSA vão encerrar daqui a pouquinho, a partir das 11 horas da manhã. Tivemos na terça-feira Bahia 0, Chapecoense 1. Na quinta-feira, Cruzeiro 2, Ponte Preta 0, cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Vila Nova e Operário 0-0. Na sexta-feira, Criciúma perdeu para o Brusque no clássico lá de Santa Catarina 1-0. O CRB empatou com o Ituano 1-1. Ontem tivemos Grêmio 2, Sampaio Correia 0. Novo Horizontino 1, Tombense 3, que ocasionou a queda do Alan Nau, técnico do Novo Horizontino. O Londrina perdeu para o Vasco em casa por 1-0 e o Náutico empatou com o Sport por 1-1. Quer falar alguma coisa aí, Albert Cavalcante? Não, só abriu o microfone, mas não falou. Ô Wagner Ferreira, dessa 13ª rodada aqui, desses resultados aqui, alguma surpresa aí que você tenha notado aí? Tivemos a vitória do Grêmio, acho que normal em cima do Sampaio, né? Agora, esse resultado aí, a Tombense, o Wagner Ferreira, fala um pouquinho do Tombense. Está em 6º lugar no campeonato, ontem venceu o Novo Horizontino lá no Jorge Ismael de Biase por 3-1. Você disse corretamente, o Tombense Futebol Clube, né? E muitos companheiros entendem chamar a Tombense, então completamente errado. Então o correto é o Tombense, que é um time de empresário e, venceu o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte por 3-1. E nós tivemos uma reunião aqui no Hotel Vitória, na nossa mesa estava lá um representante do Grêmio Novo Horizontino. Porque nós montamos um grande time, o estádio é municipal, está tendo todo o apoio, esse ano vai ser para nós. Não está sendo, né? Impressionante, o Novo Horizontino está em queda livre, tá aí, mandou o técnico embora. Agora, um resultado interessante para o Guarani, principalmente, foi esse empate do Operário com o Vila Nova. Porque segurou o Vila Nova atrás e também não deixou o Operário deslanchar. Alguns resultados interessantes estão ajudando o Guarani, só falta ele fazer a parte dele. O próprio Guarani se ajudar, né? Tá, muito bem. Diga, Albert. Aqui as vitalícias começam a encher, hein? A torcida do Guarani vai comparecendo, vai chegando. Deixaram tudo pro último ano, pois não. Dá mais uma debruçada aí na janela da cabine, olha aí embaixo, o Albert. Aqui na parte de baixo,
Aqui também já estamos vendo aqui a torcida. Já passou dos 15, a então? fúria, e já mudou. Opa, já tá bonito. Tá bonito esse verde e branco, tá bonito aqui debaixo do tobogã, viu, Claudinei Costa? Aqui também nas vitalícias, os torcedores vão chegando, lembrando, né, falando até em jogador, né? Além do Kozlinski, que está fora da partida de hoje, o Marcinho, que nem no banco de reservas está, ele que sentiu desconforto muscular no treinamento da semana, o zagueiro Ronaldo Alves, ele foi liberado pelo departamento médico, mas ainda está em processo de recondicionamento. E o Nicolas Careca, ele iniciou o processo de transição, então, na lesão do tornozelo. Então, esses são os jogadores que estão fora da partida de hoje, viu, Claudinei Corsi? Tá certo. Você sabe me dizer a idade do Marcinho ou não, Albert Cavalcante? A idade do Marcinho, sei dizer sim, Claudinei Corsi. O Marcinho, ele tem 26 anos, 1,74 m. Não era pra ter tanto desconforto muscular assim, né, Wagner Ferreira? Até pelo tanto que tá jogando, né? Tá falando do Marcinho? Marcinho. Do Marcinho. Não é muito aproveitado, e às vezes que teve a oportunidade, Ele veio pra ser o armador, Wagner. Não foi aprovado, não, porque o Giovanni Augusto também não dá chance. Ele acho que ou um ou outro, os dois juntos não vai dar jogo. Agora, outro que tá faltando aqui, eu não sei se eu vou dizer que é falta o desfalque ou não, o Lucas Venuto. Eu tenho acompanhado as redes sociais, tem muita gente defendendo o Lucas Venuto, que é melhor jogador que o Lucão, que Maxwell. Entretanto, eu não vi nenhuma partida dele boa no Guarani. Veio do Santos, né? E não sei se mereceria uma chance. Mas hoje nem no banco tá, Lucas Venuto. O Lucas Venuto, ele é ponta, né? Joga de ponta. Ele que tem 27 anos. É ponta direita ou ponta esquerda, Albert? Ele é ponta direita. Ponta direita. Ele teria que jogar com a camisa 7, então. Exatamente. Entendi. Ô, Albert, é o seguinte, passa pra mim o banco de reservas do Guarani e pro torcedor do Bugre. Vamos lá, os bancários do técnico Marcelo Chamusca. Arthur Gazi, Lucas Ramon, Derlan, Eliel, Índio, Silas, Madson, Vitinho, Júlio César, Iago, Ronald e Maxwell. Ah, não, Maxwell não pode faltar, né? Isso aí é de lei, né? Isso aí é de lei. Maxwell foi artilheiro da Copa Verde de 2019, Claudinei Corsi. Tá. Já tinha alguma chance com o Daniel Paulista, agora com o Chamusca vai ter mais ainda. Vai, né? O Luciano, nosso convidado aqui, o que é que você me diz do futebol do Maxwell, Luciano? É melhor não falar, Ney. Deixa quieto. Tá respondido já. Albert Cavalcante, Guarani está ok, Albert? Definido. E o CSA? Escalado. E o arbitragem com VAR e tudo também? Ok. 10h54, em 30 segundos para a Prone Alimentos. Você confere a ficha técnica completa para Guarani e CSA. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. E Guarani do técnico Marcelo Chamusca vem definido e escalado assim. Rafael Matias, o goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, Diogo Matheus, o camisa número 13. O trio de zaga do Bugrão. João Vitor, 28, Hernando, 14 e o Leandro Castanho, camisa número 5. Matheus Pereira, lateral esquerdo, camisa número 16. Os homens do meio campo do Bugrão. Leandro Vilela, o 31 e Rodrigo Andrade, o 32. Giovanni Augusto, capitão, o cérebro pensante, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão. Bruno José, o camisa número 17, e Lucão do Break, o camisa número 9. Repeteco do Bugrão. Rafael Martins, Diogo Matheus, João Vitor, Hernando, Leandro Castanho e Matheus Pereira. Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto.
Bruno José e Lucão do Break. Caso o técnico Marcelo Chamusca quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Arthur Gazi, Lucas Ramon, Delan, Eliel, Índio, Silas, Matson, Vitinho, Júlio César, Iago, Ronald e Maxwell. Legal, Guarani, 12 jogos com 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, marcou 8 gols e sofreu 13, 12 pontos ganhos, ocupa a 19ª colocação, 33% de aproveitamento. Na parte disciplinar, 43 cartões amarelos e 1 vermelho. Artilheiros, Diogo Matheus, Matheus Pereira, Bruno José, Giovanni Augusto, Lucão do Break, Matos com 1 gol cada. Próximo jogo, dia 24 de junho, sexta-feira, às 7 da noite, contra o Londrina, no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. Futebol interior. E o CSA do técnico Alberto Valentim, também conhecido como Clark Kent, vem definido e escalado assim. Marcelo Carnel, goleiro, camisa número 31. Lucas Marques é o lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do CSA, Wellington, camisa número 13. E Lucão, Lucão, zagueiro, camisa número 23. Lateral esquerda, Diego Renan, o 26. Os homens do meio campo do CSA. Diva Santos, camisa número 15, Giovanni, o 5, e o cérebro pensante, Gabriel, capitão, camisa número 27, e o Lourenço, o camisa número 20. Os homens de frente do CSA, Oswaldo, camisa número 11, e Rodrigo Rodrigues, o 99. Repeteco do CSA, Marcelo Carnel, Lucas Marques, Wellington, Lucão, Diego Renan, Diva Santos, Giovanni, Gabriel e Lourenço, Oswaldo e Rodrigo Rodrigues. E caso o técnico Alberto Valentim quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Jean Anderson Martins, Ian Rolim, Edson, Didira, Marcos Túlio, Bruno Mota, Igor e Douglas Codinecossi. CSA, 12 jogos, 2 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 8 gols marcados e 10 sofridos, 13 pontos ganhos, ocupa a 17ª colocação com 36% de aproveitamento. Na disciplina, 32 amarelos e 1 vermelho. O artilheiro é o Rodrigo Rodrigues com 3 gols. Próximo jogo, dia 23 de junho, quinta-feira, às 21h30, contra o Grêmio no estádio Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas. Arbitragem. Hoje o trio é Mato Grossense. Quem apita a partida de hoje? Leonardo Willer Lorenzato, com seus auxiliares, Fábio Rodrigo Rubinho e Fernanda Gruger. O quarto árbitro, Paulo César Francisco de São Paulo, e o árbitro de vídeo, ali na salinha da TI, Gilberto Rodrigues Castro Júnior de Pernambuco. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Às 10h59 eu fico por aqui, volto no intervalo FI, tudo pronto, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, e ele está chegando para comandar Guarani e CSA, ele é... Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, eu tô feliz da vida. Brinco de Ouro da Princesa ao palco do espetáculo Guarani do lado direito do seu computador, do seu smartphone. A equipe do CSA do lado esquerdo joga com a camisa azul e branco, calções azuis, meias azuis. O Guarani, camisas brancas, calções brancos, camisas verdes, calções brancos, meias verdes. Trila o apito árbitro, apita o Fernando Williams Lorenzato. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção a você, amante do esporte bretão. Primeiros movimentos de Guarani e CSA. Trabalha a bola a equipe do Guarani no campo de defesa. Balança esquerda pela primeira vez, Matheus Pereira. Ele tentou a jogada mais à frente, apareceu a marcação do Giva Santos. Toca pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Bugre, campo de defesa. Balança esquerda mais uma vez, Matheus Pereira. Matheus Pereira lança essa bola, lá passa a metade do campo buscando. Camisa número 10, Giovanni Augusto, ela volta no campo de defesa. Para a jogada por ali, o camisa 23, Lucão, e jogador do São Paulo. Ele recua a posse de bola, joga mais atrás com Marcelo Canela. Bola que sobe, bola que cai no campo de ataque da equipe do Azulão. A bola chega com o Rodrigo Rodrigues, dominou, fez o pivô, abriu na ponta direita para o Lourenço. Lourenço encara a marcação de Matheus Pereira, ainda Lourenço insistindo na jogada individual. Matheus Pereira fecha a porta para ele, completa o serviço, toca pela linha de lado, Leandro Vilela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Vem a equipe do CSA, batida de fora, espalma Rafael Martins.
Bola aberta na ponta esquerda, Osvaldo. Osvaldia e Alegria. Mandou pro gol. A primeira defesa do Rafael Martins, Albert Cavalcante. Queimou a roupa, hein? Essa bola veio queimando no peito. Do peito do goleiro Rafael Martins. Osvaldo bateu firme, bateu forte de capé da direita. A bola foi pra ali, fundo. Escanteio para o time do CSA. A informação para a Bet. Vem os homens, levantamento, bola fechada. Rafael Martins espalma. Rebote, volta, Rodrigo Rodrigues tenta voltar essa bola com Osvaldo. Chega Bruno José, joga a bola em cima do Osvaldo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Já mostra o cartão de visita, o azulão lá de Maceió, Albert. Mais uma vez, pressão do CSA, cruzamento venenoso. Ali o Rafael Martins mandou a bola. Ali tentou mandar a bola pela de fundo, mas resvalou o jogador do CSA. Quase a segunda oportunidade, queimando a bola aqui do lado da zaga do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. 2 minutinhos passados, primeira etapa de jogo, 0-0, Guarani CSA. E atenção, torcedor, eu convido você a deixar o seu like, deixe o seu curtir na nossa transmissão, compartilhe nos grupos dos torcedores do Guarani, dos grupos da família, ajude o futebol interior a crescer. Vem a equipe do Guarani, programa de ataque, Vinha, vai pro chão, Leandro Vilela, falta nele, jogo parado, posse de bola para a equipe do Guarani na metade do campo, falta foi do Giovani, camisa número 5, volantão da equipe do CSA, volta cobrada, está jogando a equipe do Guarani no campo de defesa, trabalha a jogada, Hernando, solta a bola na zaga central, lá na ponta direita, domina João Vitor, volta a jogada, junto ao círculo central do gramado com Hernando domina, 2 passos para frente, ele abre bola na ponta esquerda com Leandro Castan, jogador do Corinthians e da Roma, Leandro Castan deixa a jogada pelo meio, deixou a jogada errada, passe errado e tome, contra-ataque dos homens, Gabriel, capitão da equipe do CSA e jogador do Flamengo, aparou, abriu na ponta direita para Lourenço tenta o cruzamento, a bola bate em cima do Leandro Castan, volta para Lourenço, linha de fundo, atenção, cruzamento vem por baixo, afasta Leandro Vilela, bola que sobe, bola que cai ali na ponta direita, tentou Lucas Marques, a bola passa por ele, volta no campo de defesa com Wellington rebobina a fita, recomeça tudo com o Lucão abre bola na ponta esquerda com Diego Renan e jogador do Cruzeiro, deixa a jogada de lado com Giovani já passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, deixa a jogada mais à frente, domina a parada, Giva Santos domina, pensa, penteia, solta a bola na ponta direita com Lucas Marques, rebobina a fita, recalcula, volta tudo no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Lançamento do Giovani no comando de ataque para a defesa de Rafael Martins, pois não, Berti? O Guarani defende os 100% de aproveitamento em confrontos contra o CSA do Brinco de Ouro. A equipe venceu as 5 partidas disputadas em Campinas, com 12 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. A informação para Corujão do Peça. 4 minutos passados, primeira etapa de jogo, 0 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do CSA. Legal demais ter você conosco aqui nos canais Futebol Interior, Facebook, YouTube, também canal de áudio. Via Radiosnet você também acompanha a nossa transmissão. A equipe do Guarani está jogando no campo de defesa, trabalha a jogada Leandro Castan deixa o curtinho de lado com o Hernando, pois não, presidente? Só lembrando que no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, em casa, o Guarani ganhou do CSA por 1-0 e lá empatou 1-1. Uns resultados positivos aí na última temporada. De 6 pontos disputados contra a equipe alagoana, o Guarani levou 4 para casa. 4 minutos e meio do primeiro tempo de jogo. Sai jogando a equipe do CSA no campo de defesa, sobe a marcação do time do Guarani, sobe a marcação, dificulta a saída de bola. Sai no pé a equipe do CSA, saía no pé, foi desarmado Lucas Marques, bola dentro da grande área, Bruno José não teve o domínio. Foi lançado o Bruno José dentro da grande área, não teve o domínio, a zaga da equipe do CSA tirou. Tenta partir no contra-ataque, bola solta pela ponta esquerda, vai pro chão, Gabriel, falta nele, jogo parado, senhor Leandro Willers Lorenzato, árbitro da partida, pede calma ali pro jogador do Guarani que derrubou o Gabriel, tá caído, camisa 27, capitão da equipe do Azulão de Maceió. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você, em 3 endereços, Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Pois não, Claudinei Corsi. Mandar um abraço aqui pro Sérgio Brito, vamos ganhar, Bugrê, também o Josemar Franco Belotto, Guarani 3-0. E mandar um grande abraço aqui pro doutor Sandro Nunes. Tá otimista, hein? Grande cirurgião aqui da cidade de Campinas, grande amigo do futebol interior. Um abraço, doutor Sandro Nunes, ótimo domingo aí, hein? Sai jogando a equipe do Guarani, vai pro chão Matheus Pereira, o árbitro não deu nada e o Matheus Pereira ficou sentindo alguma coisa na mão direita por ali. Foi derrubado lá pelo Lourenço, caiu de mau jeito o Matheus Pereira, caiu sobre os dedos, ficou sentindo alguma coisa, rapaz, mas parece que tá tudo bem com ele. Por enquanto 0-0, Guarani CSA, 6 minutos, primeira etapa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti,
o puro sabor da vida. Pois não, presidente. É boa a presença do CSA, né? Uma boa impressão nesse começo de jogo. O Guarani está encontrando alguma dificuldade, falta de espaço. Muito embora a gente saiba que com essa formação, ocupação territorial, realmente deveria ser do Guarani. Concentrando ali no meio de campo, realmente é onde se decide as jogadas. Tá aí o CSA, que até agora não venceu fora de casa, vem de 3 resultados negativos, né? Perdeu para o Tombense por 2-1, empatou o clássico com o CRB 0-0 e perdeu para a Chape por 1-1. Então não venceu ainda fora de casa o CSA. E vem para o campo de ataque, bola aberta na ponta direita, domina Lucas Marques, engata a primeira, segunda, terceira marcha, encara a marcação do Matheus Pereira, soltou no fundo para Lourenço, foi para o chão, o árbitro manda seguir, é só tiro de meta para a equipe do Guarani. Luciano Alves, nosso convidado especial de hoje, lá da Luciano Automóveis. Em cima do que o presidente acabou de dizer, Luciano, estou sentindo o time do CSA marcando saída de bola, né? Sufocando essa saída do Guarani. E por enquanto a equipe alagoana é melhor no jogo. Por enquanto de bom é o nosso goleiro, né? Fez 2 defesas muito boas aí. O time não começou bem não. Sai jogando o Guarani lá no campo de defesa, domina a parada, João Vitor, ele deixa a jogada com o Hernando. Hernando solta na ponta esquerda, campo de defesa, domina a parada, Leandro Castan domina na frente da marcação do Rodrigo Rodrigues, ele volta a jogada com o Hernando, campo de defesa. Hernando domina, solta lá na ponta direita com o João Vitor. João Vitor do engata a primeira, segunda, terceira marcha, agora sim bota a velocidade, soltou para Bruno José. Bruno José intermediária, campo ofensivo, atenção, soltou para Lucão do Brick, devolveu para Bruno José, linda jogada, linha de fundo, pintou o primeiro gol do Bugrão, soltou para Giovanni Augusto, bateu em cima do Giva Santos. Jogada bonita do ataque do Bugre. Tem rebote na ponta esquerda, Leandro Vilela olhou pra dentro da grande área, cruzou no segundo pau, passou por todo mundo, Marcelo Carné faz a defesa, desceu bonito, desceu belo, o time do Guarani lá pela ponta direita, Albert Cavalcante. É tudo que o torcedor bugrino queria, pelo lado direito ali, uma tabelinha sem querer, hein? O Bruno José achou ali o Lucão do Break foi tentar dar um passe de volta para o José, a bola acabou espirrada ali, o Bruno José pelo lado direito fez o cruzamento. Aí faltou aquilo que sempre falta por ali, ter calma para finalizar. Ali o Giovanni Augusto chegou, bateu meio mascado, meio torto, uma chance incrível para o Guarani. Segue no brinco de ouro, Guarani 0, CSA também 0. E vem o Zombie pela ponta esquerda, Gabriel, de bola com Osvaldo. Osvaldo aí, jogador do São Paulo, aquele mesmo. Lá na ponta esquerda ele rabisca, volta a jogada mais no campo de defesa, domina a parada, Giovanni. Giovanni deixa de lado com Giva Santos recalcula a rota, volta mais atrás com camisa 13 Wellington. Wellington domina, pensa, chega na intermediária, solta com Lucas Marques. Junta ali na lateral dos técnicos, chega o Giovanni Augusto, toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani, campo de defesa, Canais, futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Lateral cobrado, domina Lucão, é o tanque do Breque, tentou passe mais à frente, buscando Bruno José, passe de graça, a bola vai ficar tranquila lá com o Marcelo Carné. Marcelo Carné, ex-goleiro do Cruzeiro, ex-goleiro do Juventude ano passado. Sai jogando de lado, deixa a bola com Lucas Marques domina, engata a primeira, segunda marcha, esse é o Wellington. Wellington domina, chega na intermediária, deixa de lado a jogada com camisa número 5, Giovanni de perna direita, fatia, solta lá na ponta esquerda com o Osvaldo, que de primeira deixou com o Gabriel, que de primeira de letra para Osvaldo, linda tabela, ainda Osvaldo botou na frente, foi desarmado, a bola bateu no Osvaldo, por último vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É o Osvaldo, rapaz, com toda a sua idade, com toda a sua experiência, ainda corre uma barbaridade lá, o camisa número 11 do time do CSA. Vem Guarani pro campo de ataque, sai jogando no campo de defesa com Leandro Castan, deixa com Leandro Vilela de primeira, mais atrás com o Hernando domina, camisa 14, domina, solta a bola mais à frente com o Rodrigo Andrade, o recém-papai Rodrigo Andrade, o papai da Kiara que acabou de nascer. Volta a jogada mais atrás com o Hernando deixa de lado com o Leandro Castan domina, faixa esquerda do gramado, junto ali na lateral dos técnicos, lançamento buscando o Matheus Pereira, a bola passa, vai ficar de graça com o Marcelo Carné. Você ouviu o toque, 10 minutos deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. 13ª rodada no Brinco de Ouro, ninguém é de ninguém. Guarani 0, CSA também 0, placar ao vivo, futebol interior é com ele, o dono da nova vinheta, Claudinei Corsi. Legal, é comigo mesmo. Eu quero dizer que na terça-feira começou a 13ª rodada, com Bahia 0, Chapecoense 1, prosseguiu na quinta
com Cruzeiro 2, Ponte Preta 0. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, tu é feliz da vida. Grande abraço aqui pro Alves Oliveira. Bom dia pra geral, Força Bugre. Vem o Somi pro campo de ataque, bola na meiuca ali com o Giva Santos de perna direita, inverteu lá na ponta canhota com Diego Renan. Diego Renan pra Osvaldo de primeira com Gabriel. De primeira pra Diego Renan, que beleza de jogada, cruzamento por baixo, tira Hernando. Afasta o perigo, toca pela linha de lado, lateral, bola para a equipe do CSA no campo de ataque. Transição rápida da equipe alagoana lá pela ponta esquerda. Lateral, bola para a equipe alagoana, lá vem o azulão de Alagoas. Volta a jogada no campo intermediário, deixa com Giovani. Giovani volta tudo lá no campo de defesa. Esse é o Wellington. O Wellington domina, deixa a jogada na faixa direita do gramado. Lucão para o Wellington. Wellington recebe, passa a metade do campo, invade a linha territorial. Bogrina mais à frente, ele tem Giva Santos. Giva Santos mais atrás com Giovani. Giovani dominou, intermediário, campo de ataque. Devolveu mais à frente com Gabriel. Gabriel para Giovani. Giovani de primeira com Osvaldo. Osvaldo sai da esquerda, vem pro centro. Fatia de perna direita para dentro da grande área. Toca de cabeça do Lourenço. Ela passa a esquerda, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Pois não, Alberti. Autor de um dos gols da vitória sobre o Novo Horizontino, lateral esquerdo, Matheus Pereira, que pode estar de saída, é o artilheiro do Guarani na Série B, com 2 gols marcados. Na temporada, o camisa 16 balançou a rede 3 vezes, todas elas em jogos fora de casa. A informação para Store Colchões. E vem CSA para o campo de ataque. Gabriel carregou, soltou para Osvaldo, olhou para dentro da grande área, fatiou, fez o levantamento. Rodrigo Rodrigues não teve o domínio. Matheus Pereira para a jogada, sai jogando com Giovanni Augusto. Giovanni Augusto para Matheus Pereira, devolve a jogada com Giovanni Augusto na ponta esquerda, campo de defesa. Ele encara a marcação de Giva Santos ainda. Giovanni Augusto pressiona a saída de bola, a equipe do CSA. Despacha, manda para frente Giovanni Augusto, bola que sobe, bola que cai lá na ponta direita. Bruno José tentou brigar, a bola bateu, voltou. Diogo Matheus sobrou com Bruno José, botou na frente e foi pro chão. Falta nele. Falta em cima do Bruno José, jogo parado, falta a favor do Bugrão, Alberti. Tudo começou lá atrás, a fatiada do Giovanni Augusto, do campo de defesa, pelo lado esquerdo, aqui pela outra ponta, pelo lado direito, no campo de ataque para o Bruno José, foi magistral. Ali ele tentou dominar a bola, ali o Diogo Matheus foi muito esperto, ajeitou de peito para o Bruno José, que foi levando, não teve jeito. Falta de longa distância. Ali o Diogo Matheus nem se prepara para a cobrança. Lembrando que o último gol de falta do Guarani foi o próprio Diogo Matheus do Campeonato Paulista. O vencido contra o São Paulo por 2-1, hein? Na estreia do Guarani na temporada 2022, Diogo Matheus meteu um golaço. Era um pouco pra frente de onde vai ser cobrada essa falta aí, mas era da mesma posição. Diogo Matheus, camisa número 13, o autor do último gol de falta do Guarani. Será que o Diogo Matheus vai pra rede? Atenção, torcedor do Bugrão. Forças positivas agora pro camisa 13 da equipe do Guarani. Diogo Matheus pra bater de perna direita, Matheus Pereira pra bater de perna esquerda, os 2 laterais da equipe do Guarani pra cobrança. Atenção, torcedor do Bugrão, quem sabe na bola parada o primeiro gol do jogo. Vem pra cobrança, Diogo Matheus, olha os fixos na bola, olha os fixos também no goleirão Marcelo Carné, autoriza o árbitro, vem pra cobrança, Diogo Matheus pé direito na bola, vem por baixo da barreira, bate no Lourenço, volta a bola na ponta direita com o Matheus Pereira olhou pra dentro da grande área, fez o break, fatiou, caprichou, tentou cruzamento, afasta a defesa, Giva Santos mete a cabeça na bola, ela volta na metade do campo, domina a parada, Hernando deixa de lado com Leandro Castan olhou pra dentro da grande área, fatiou na ponta direita pra absolutamente ninguém. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Wagner Ferreira, 15 minutos quase do primeiro tempo e o jogo. Síndrome da semana cheia de treinamento. Ganhou do Novo Horizontino. Opa, vamos aprimorar na semana toda de treinamentos. Chega uma semana depois, não apresenta nada. Hoje, por exemplo, manteve a formação de 3-5-2 e o time está enfrentando dificuldades. Posse de bola total do CSA. Que vem para o campo de ataque, Diogo Renan, os trancos e barrancos na perna direita, bateu pro gol, ela passa, a esquerda vai fora. Diego Renan, experiente, na perna direita, que não é a boa, mandou pro gol, ela fez o arco, passou tirando tinta da trave esquerda do Rafael Martins aí, Alberti. E no lance, né, que caiu pela esquerda, o Osvaldo pedindo a bola igual louco pro Diego Renan. O Diego Renan foi levando a trancos e barrancos, ali ele bateu ali a bola, tirando do goleiro Rafael Martins, passou ali, lambendo a trave pelo lado esquerdo. Olha que chance o CSA perdeu, hein?
Luciano Alves, 15 minutos, quase 16 da primeira etapa. O Guarani com muita dificuldade no jogo por enquanto. Muita dificuldade. A gente viu agora aí o Giovani armando o jogo na defesa do Guarani. Para um time que está jogando nesse esquema de 3-5-2, o Giovani tinha que estar lá na frente. Tem que estar mais próximo da área para poder tentar armar, ligar com o centroavante aí da equipe do Guarani. Justamente os 3 zagueiros para dar liberdade para os meias. Exatamente. Para o Rodrigo Andrade, para o Giovani, no entanto, o Luciano tem razão. O Giovani veio pegar uma bola aqui na lateral esquerda. E por quê, né? O CSA marca muito essa saída de bola, tá empurrando o meio-campo do Guarani para trás e por enquanto dá muita dificuldade para a equipe do Marcelo Chamusca. Vem CSA de novo. Lá na ponta direita, Lucas Marques rodopiou, tentou o lance, aí no pé de ferro, no X1 ele perdeu para o Matheus Pereira. Ele deixa curtir com o Leandro Vilela. Lançamento buscando o Bruno José, bola perigosa, sai Marcelo Carné, pressionado pelo Bruno José, ele foi rápido no raciocínio, sai de lado, sai tranquilo com o Diego Renan. Diego Renan domina, já passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, adianta a jogada mais à frente com o capitão Gabriel, na tabela curta com Osvaldo, o passe do Osvaldo não foi bom, retoma a posse de bola, a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Lá vem Bugrão pro campo de ataque, Diogo Matheus, tabela curta com Bruno José, deixa de lado com Giovani Jovinco Augusto, ele dominou 3 em cima dele, deixa de lado com Bruno José, intermediária, campo ofensivo, encara a marcação do Osvaldo, devolveu com Giovani Augusto, linha de fundo, encara a marcação do Diego Renan, fez o break, parou, pensou, olhou, fatiou, penteou a bola, volta com Bruno José recalcula a rota, volta um pouco mais atrás com João Vitor deixa de lado, junto ao círculo central, na roda gigante do gramado, onde tudo acontece com Hernando deixa de lado com Leandro Castan volta, deixa curto de lado novamente com Hernando de perna direita, faz a bola girar lá na ponta com João Vitor deixa de lado com Diogo Matheus mais à frente com Rodrigo Andrade, vai trocando passes do time do Guarani, tentativa de jogada do Rodrigo Andrade, não foi boa, tira a equipe do CSA devolve o presente, a bola volta para a equipe do Guarani no campo de defesa, Hernando junto ao círculo central do gramado, junto à roda gigante onde tudo acontece, faz o break, deixa de lado com Leandro Castan, Facebook, a participação da galera, Claudio Nicorsi. Carlos Eduardo Lemos Matozinho com a gente, tá assistindo aqui, tá curtindo a nossa jornada, o Francimar Andrade, bom dia, Dali Bugrão, Armando Bergo Neto, na torcida, Wagner Ferreira, a qualidade deixa a desejar, que seja na raça, abraços. A Patrícia Dias também com a gente. Bola na solta na esquerda, Gabriel para Rodrigo Rodrigues na perna esquerda, bateu pro gol, ela passa, a esquerda vai fora. Contra-ataque gigante do time do CSA, puxado pelo Gabriel, engatou a primeira, segunda, terceira marcha, deixou com o Rodrigo Rodrigues, que mandou de canhota, ela passou tirando tinta da trave esquerda do Rafael Martins, Alberti. O Gabriel saiu levando, hein? Parecia o automóveis que fica no Luciano Alves aí, que está ao lado de vocês, hein? Engatou a primeira, segunda, terceira, ali viu fazendo ali o facão Rodrigo Rodrigues, ele entrou atrás da zaga, hein? Lembrando que ali tem 3 zagueiros, hein? Bateu cruzado, a bola passou lambendo o poste esquerdo, Rafael Martins, mais uma chance para o CSA. Há informações para Bebidas Poti. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. E aí, Luciano Alves, contra-ataque, a bola era toda do Guarani e acabou se tornando um contra-ataque perigoso aí para a equipe do CSA. Ainda bem que o cara não cruzou a bola ali, porque o rapaz tava de frente pro gol e se cruza ali já era caixão, viu? Bem, Guarani retoma a posse de bola no campo de defesa, Rodrigo Andrade soltou na ponta direita para Lucão do Break, passou feito o raio, Bruno José, ele preferiu inversão de jogada para Giovani Augusto, o passe vai forte demais. Ele tinha o Bruno José do lado direito dele, preferiu inverter essa bola para o Giovani Augusto, e aí o Lucão do Break, na função dele, né, no ofício que é fazer gol, ele já é mais ou menos. Ele tenta armar o jogo e realmente fica muito difícil. Pois não, Claudinei. Mandar um abraço aqui também pro meu amigo Renê Milani Júnior, tá curtindo aqui a nossa transmissão. De Guarani e CSA, curtindo a sua transmissão aqui, viu, Lucas? Muito obrigado ao Renê, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Quem mais aí, Claudinei? E a Patrícia Dias também, viu? Opa! Diz aqui, vai Bugrão. É isso aí, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Você ouve o toque, 20 minutos passados deste primeiro tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo Por enquanto, ninguém é de ninguém no Brinco de Ouro. Guarani 0, CSA também 0. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Por essa 13ª rodada, ontem tivemos Grêmio 2, Sampaio Correia 0, Novo Horizontino 1, Tombense 3.
Lucas de Vem Souza. o homem pela ponta direita, Lucas Marques sai da direita, vem pro centro, deixa a jogada com Giovani. Giovani parou, pensou, olhou, encarou a marcação do Matheus Pereira, soltou de lado com Giva Santos ali com Oswaldo. Oswaldo deixa de lado a jogada com Diego Renan dominou, sai ali pelo meio, deixa a jogada mais atrás com Gabriel, capitão da equipe do CSA, deixa com Giva Santos, faz o recuo de bola mais atrás com Wellington. Wellington domina o camisa número 13, deixa de lado a jogada, recebe na metade do campo, pensa, pisa, olha, chega na roda gigante do gramado onde tudo acontece, recebe a pressão do Lucão do Breca ali, o camisa 13 Wellington, deixa de lado a jogada com Giovani, por elevação, buscando o Lourenço, afasta a defesa do Bugre com o Hernando. A bola volta na metade do campo, domina a parada Lucas Marques, mais atrás com Giva Santos, à frente do círculo central, tenta o passe no comando, Rodrigo Andrade tirou, a bola voltou na meiga, Rodrigo Rodrigues fez o pivô, soltou para Lourenço, linha de fundo, devolveu no segundo pau, passa a bola pelo Oswaldo. Passa a bola pelo Oswaldo, cruza toda a extensão da grande área, vai pela linha de lado. Se o Oswaldo tem mais 10 centímetros de tamanho ali na gaveta, Alberti Cavalcante. Mais uma vez, as jogadas pelo lado direito ali, o Lourenço, hein? Vai estampando pelo lado direito do campo de ataque, o lado esquerdo de defesa do Guarani. O cruzamento rasteiro dentro da pequena área, ali passou todo mundo, quem vinha lotado, a milhão era ele. O pequeno Oswaldo, ainda bem, como você mesmo disse, ainda bem porque ele é pequenininho, que se ele fosse um pouquinho maior, ele ia fazer o gol. Quase, mais uma chance do CSA, a informação para a Academia Arte Center. Canais Futebol Interior, aqui nós assistimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Atendimento médico ali para o Hernando, que na jogada anterior ali com o Lourenço acabou cabeceando, camisa número 20, está ali sangrando o lábio superior, superior. E o Marcelo Chamusca aproveita ali para dar alguma orientação. Eu aproveito para chamar o presidente aqui, Wagner Ferreira, porque o CSA tem muita liberdade pelos lados do campo ali, chega com muito perigo, Wagner. 4 chances reais de gol contra apenas uma do Guarani, aquela bola prensada, chutada pelo Giovani e nada mais. Um escanteio a favor do CSA, nenhum a favor do Guarani, posse de bola do CSA, só isso basta dizer. O placar é injusto para o CSA, já pelo que apresentou até agora, com 22 minutos, já metade do primeiro tempo indo embora, já merecia ter feito um gol. O Guarani não se encontra no campo. Giovani totalmente esquisito aqui pelo lado esquerdo, enquanto que ali, com 3 zagueiros, não é para ele ficar ali não, é para ele se juntar ali do meio para frente, ele com o Rodrigo Andrade, e deixar a marcação para os 3. Como o CSA está abafando, ele se acha na obrigação de vir ajudar por ali. Então, realmente, o Guarani não se encontra no jogo de hoje. E, aliás, toda vez que o Guarani joga nesse horário, em casa, dá ruim. Eu nunca vi resultado positivo. Eu acho que o último resultado do Guarani jogando em casa esse horário foi os 4-1 contra o Vila Nova no passado. Uma atuação muito ruim do Guarani no passado. Realmente esse horário de domingo parece não ajudar muito a equipe do Guarani. Luciano Alves, só para dar o scout da posse de bola, 61% para o CSA, pasmem, apenas 39% para o Guarani. Daí já dá para tirar bastante coisa do que está sendo o jogo nesse primeiro tempo, pelo menos. Acho que entrou. Beleza. O time não se encontrou ainda e o zagueiro do Guarani acabou machucando a boca. Boa oportunidade aí pro Chamusca botar mais um no meio aí, viu? Rapaz, o esquema de 3 zagueiros nesse primeiro tempo não tá indo muito bem não. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Tenta descer a ladeira, equipe do CSA, bola bate e volta, sobra na metade do campo com ele, Rodrigo Andrade. Recebe a bola pela faixa direita do gramado, rebobina a fita, volta tudo no campo de defesa. Este aí é o João Vitor. Deixa de lado a jogada com Leandro Castan de perna esquerda, fatia, joga a bola do lado esquerdo. Do ladinho dele tem Matheus Pereira junto à linha lateral dos treinadores. Ele volta a jogada no campo defensivo com o Hernando voltou novamente, saiu, foi atendido dentro do gramado, saiu e já voltou pro jogo. Hernando de perna direita tentou fatiar, a bola bate no Gabriel, vai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. O Hernando ainda tá sangrando, né? O árbitro, o Leandro Willers Lorenzato, observou, não foi estancado corretamente ali o sangramento do Hernando e o árbitro o convidou a sair novamente do gramado. Pois não, Alberti? Mas o legal mesmo é que de vez ele sair pro lado onde está a comissão técnica, ele saiu pro lado ao contrário. Eu não sei se estava sangrando mesmo, mas daqui parece que estava só
sujo de sangue, não está sangrando mais. Porque é estranho, né? De vez em correr pro lado da comissão técnica, ele correu pro lado da torcida. Acho que para não tomar tanto tempo assim, ele preferiu sair de lado para manter o dinamismo do jogo. O Guarani, por enquanto, com a menos. Sai jogando lá no campo de defesa mais uma vez, a equipe do Bogrão, e seja o João Vitor. Deixa de lado a jogada com o Leandro Castan. Leandro Castan para, pensa, fatia a bola, joga de lado novamente com o João Vitor. João Vitor dominou, parou, pensou, olhou, encara a marcação de Gabriel. Adianta a jogada na metade do campo com o Leandro Vilela. Tenta o passe, a bola bate no muro azul, volta para a equipe do CSA que tenta puxar contra-ataque. Esse aí é Giva Santos. Giva Santos de perna direita, tenta o passe buscando o Lucas Marques. O Lucas Marques escorregou. Agradece o presente ao Guarani, tenta puxar velocidade. Bruno José volta a jogada mais atrás com o Matheus Pereira. Matheus Pereira deixa de lado a jogada com o Leandro Vilela. Leandro Vilela volta no campo de defesa na zaga central com o João Vitor. João Vitor olha pra frente, busca alguém pra jogar. Não tem ninguém pra aparecer, pra receber esse passe. Tem que se movimentar. Quem se movimenta tem preferência. Ele prefere passe de lado com o Leandro Castan. Leandro Castan pra Matheus Pereira. Deixou curtinho com o Leandro Vilela junto ao círculo central. Leandro Vilela tenta o passe pra Giovanni Augusto. Aí dormiu no ponto, esperou o passe no pé. Passe errado e Tume, contra-ataque dos homens. Lucas Marques para Osvaldo, Osvaldo para Gabriel de primeira fatia, solta a bola na ponta canhota com o Diego Renan. Diego Renan chutou uma bola perigosa há pouco, lançou no segundo pau, toca de cabeça do Lourenço, a bola passa, a direita vai fora. Passa a direita, vai fora, é só tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Eu quero a sua participação no YouTube e também no Facebook, torcedor. Vamos bater a meta 50 likes até o fim da nossa transmissão. Sua participação é muito importante. Pois não, Albertinho? Aqui a torcida que ficou louca, né? Porque quando o Hernando pediu pra voltar, o árbitro mandou esperar. Espera que eu tenho que ver se tá saindo sangue ainda. E nisso chegando o contra-ataque do CSA. Depois, quando o Hernando entrou e deu aquela olhadinha para o curativo, ali a torcida se espaldou para fazer elogios ao árbitro. A informação para a turma. Rapaz, a torcida irritada com o time também aproveita para dar aquela cornetada na arbitragem. 27 minutos e meio, primeira etapa. Wagner Ferreira. Esse jogo tá me lembrando aquele jogo Guarani e Criciúma. Eu ia falar exatamente isso. Criciúma deu um baile no Guarani. O Guarani ganhou o jogo por 1-0. Kozlinski foi o melhor jogador em campo. O gol de pênalti, quer dizer, não foi pênalti que o goleiro defendeu e aí o Diogo acabou fazendo no rebote o gol do Guarani. Mas foi um sufoco danado e o Guarani ganhou o jogo por 1-0. Tá mais ou menos igual. Se manter o roteiro, no segundo tempo o Guarani faz um gol, ganha o jogo de 1-0, sai da zona de rebaixamento, né, Luciano? O Maxwell vai entrar e vai fazer o gol. Olha, printa a tela aí, torcedor. Brasil, printa a tela aí. Printa a tela aí, porque é o que vai acontecer. Maxwell no segundo tempo vai pra rede. Por enquanto, 0-0, desce a ladeira, vem o Bogrão pro campo de ataque, João Vitor. Adianta a jogada, a bola na intermediária, campo ofensivo com o Diego Matheus, devolve a jogada no campo de defesa com o João Vitor. João Vitor volta tudo lá no campo de defesa, lá na intermediária defensiva com o Hernando. Hernando com o Leandro Castan, juntaria na lateral dos técnicos pela ponta esquerda, deixa de lado a jogada com o Giovanni Augusto. Olha onde tá vindo buscar a bola o Giovanni Augusto, atrás dos volantes. Alguma coisa tá errada no meio campo do Guarani. Aí João Vitor adiantou no comando pra Rodrigo Andrade pra Diogo Matheus, encara a marcação do Osvaldo. Diogo Matheus, só mais você, Diogo Matheus. Um pra lá, dois pra cá, botou na frente, linha de fundo, tenta o cruzamento, sobe, tira dali Lucão. A bola subiu, desceu Lucão, completou o serviço, tirou provisoriamente, Lucão do break, dominou, protegeu, afasta a defesa, tira Diogo Renan, aí só protege o Rodrigo Andrade, ela sai pela linha de lado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Fala, presidente. Agora ali é um time de dois tempos sempre diferentes. Primeiro tempo ruim, segundo tempo melhora. E às vezes o contrário também acontece. Então, quem sabe no segundo tempo a coisa venha melhor. Se mantiver a mística, o segundo tempo do Guarani vai ser inesquecível. Vem pela ponta esquerda, Matheus Pereira sai da esquerda, vem pro centro, vai pro chão, falta nele, o árbitro mandou seguir porque teve vantagem. Vem Guarani pro campo de ataque, Hernando pra Rodrigo Andrade, lá na ponta direita ele tem Diogo Matheus, encara a marcação do Diego Renan, ainda Diogo Matheus, soltou no fundo pra Rodrigo Andrade, pra cima da marcação do Giovanni, Rodrigo Andrade tentou devolução pro Diogo Matheus, a bola bate em cima do volante do CSA, sai fora, escanteio para a equipe do Guarani lá pela ponta direita, Alberti. Rodrigo Andrade ali, né, tentando ali fazer a jogada, tentar o cruzamento, o Guarani vai apertando e o mapa da mina, viu? Contra o CSA é fato, é em cima do Lucão. Vai em cima do Lucão que o Guarani abre o marcador rapidinho, viu? Porque o Lucão tá perdidinho. Cada descida ali do Lucão do break perto dele ali, ele se treme todo. Alô, Marini Gonçalves, seu Josué, lá em Guararema. Meus pais acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem pra cobrança de escanteio, time do Guarani. Giovanni Augusto caprichou na perna direita, vem no meio da grande área. Sai do gol, Marcelo Carné. O árbitro para da falta.
Árbitro para da falta de ataque do Leandro Vilela. 30 minutos, 30 passados deste primeiro tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, a Campeonato Brasileiro Série B 2022. Ninguém é de ninguém no Brinco de Ouro. Guarani 0, CSA também 0, o placar ao vivo, futebol inteiro. Depois esse aqui, ó, Claudinei Corsi. Deixa comigo também para o portal Araraquara News. Ontem, Londrina 0, Vasco 1, Náutico 1, Esporte também 1. Lucas de Com Souza. o microfone na mão, vou levar a emoção. Você amante do esporte bretão. Desceu o Zomi, ponta canhota. Lançamento pro Gabriel, posição legal. Botou na frente, sai do gol, Rafael Martins. A bola vai pela linha de fundo. Parou a defesa do Guarani. Agora o senhor Fábio Rodrigo Rubinho sobe a bandeira depois de 1 ano e meio. Mas não estava, né? Ele marcou o impedimento, mas o Gabriel saiu de trás no meio da defesa do Guarani. O Guarani me joga com 3 zagueiros e no meio da defesa do Guarani o Gabriel me sai cara a cara com o Rafael Martins. A sorte é que estava impedido, Alberti. Mas tudo começou com um lançamento despretensioso na virada de jogo. A bola passou na frente do Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade ficou na fé, nem olhou pro lado, que tinha algum jogador do Guarani para poder parar a jogada. Assim não aconteceu. Assim o camisa número 27, o Gabriel, ele foi levando. Ali, graças a Deus, foi marcado impedimento. Mas se houvesse o gol, o VAR com certeza iria dar o gol para o CSA. Deu sorte o Guarani. Vem de novo o CSA para o campo de ataque, passe errado no campo de defesa, retoma a posse de bola, a equipe azul e branca de Alagoas no campo de ataque do Guarani. Recebe pela ponta direita, Lucas Marques volta a jogada com o Wellington, ele deixa de lado com o Lucão, ex-jogador do São Paulo, Lucão. Na faixa esquerda do gramado, encara a marcação do Lucão do break, bota na frente, deixa de lado a jogada com Giva Santos. Junto ao círculo central do gramado, onde tudo acontece, ele passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, deixa de lado a jogada com o Wellington. O Wellington, perna direita na bola, fatiou para Lourenço na linha de fundo, lance perigoso, tenta o cruzamento, Leandro Castan, dá um carrinho na bola, sai pela linha de fundo, é outro escanteio para a equipe do Guarani, pois não, Luciano? Cadê os 5 caras no meio campo? Rapaz, se no jogo contra o Novo Horizonte, um dos destaques do Guarani foi a ocupação de espaços, é o que a gente não observa hoje, né? Meio campo todo da equipe do CSA, Vagnão. Que eu disse no começo da transmissão. Para jogar fora de casa, o esquema ideal. Para jogar dentro de casa, não entraria com esses 5 aí não no meio de campo. Coisa para pensar. E o Marcelo Chamusca pro segundo tempo. Escanteio pros homens pela esquerda. Levantamento, bola perigosa do Lourenço. Na marca penal, afasta Leandro Vilela. Canais, futebol interior aqui, nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Bola lançada da esquerda para direita, da direita para a esquerda, domina Oswaldo mais atrás com o Diego Renan, devolveu para Oswaldo, bota na frente, encara a marcação do Diogo Matheus, não foi na dele, fecha a porta, o camisa 13 da equipe do Guarani, ela volta na meiuca com o Gabriel soltou para meia com o Giovani, devolveu com o Gabriel, tentou o lance pelo meio, foi desarmado pelo Leandro Vilela, bola subiu, desceu com o Giva Santos deixa de lado a jogada com o Lucas Marques, é pressionado pelo Giovani Augusto, ele volta tudo no campo de defesa com o Wellington, zagueiro central, deixa a jogada na quarta zaga com o Lucão domina, engata a primeira, segunda marcha, 2 passos pra frente, já passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, tenta o passe pro Oswaldo, que beleza de passe, hein, Lucão? Aí o Oswaldo nem olhou pra ele, botou a mão na cintura, pega esse passinho aí, Oswaldo. Canais, futebol interior aqui, nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. 34 minutos, primeira etapa. Pois não, Alberti? Aqui de cima da cabine já prevê perfeitamente o campo, logicamente. A gente vê os buracos, né? Os buracos ali, o CSA vem trabalhando assim como quer pelas pontas. E alguém faltou no ensaio essa semana, porque toda jogada ali, a dobradinha pelos lados, né, pelo lado direito, o Lourenço, pelo lado aqui esquerdo, o Oswaldo, né, no campo de ataque, alguma coisa errada tem. Alguém não está jogando direito. Eu deixo aí o detalhe aí para vocês aí ficarem de olho no Leandro Vilela. Tá mais perdidinho do que bala na boca de banguela. Rapaz. É aquela história, né? Aquela uma semana, né? Aquela uma semana pra você trabalhar, pra você aprimorar o esquema. Pro Guarani não faz efeito. E tem escanteio bugrão aqui pela ponta esquerda. Quem sabe numa bola perdida, quem sabe numa bola parada, o Guarani não faz o gol e tranquiliza-se no jogo. Vem pra cobrança do escanteio, o Matheus Pereira pra bater de perna esquerda, ou o Giovani Augusto pra bater de perna direita. Autoriza o árbitro. É o Matheus Pereira na cobrança. Levantou, perna canhota, toque de cabeça, a bola bate na trave!
na trave, a bola do Hernando. Rebote cai pela ponta direita, Diogo Matheus insiste na jogada individual, pra cima da marcação do Oswaldo, ainda Diogo Matheus, eu sou mais você, Diogo Matheus, pra cima da marcação do Oswaldo, ainda Diogo Matheus fatiou, balançou, abriu na perna esquerda, cruzou com capricho, na marca penal, afasta a zaga, voltou pra Giovanni Augusto, caiu, desceu a bola, botou no chão, deixou com o Bruno José, ele se esticou todo pra tentar pegar a bola, não conseguiu, no bate e rebate, último toque do Matheus Pereira, ela sai pela linha de lado, lateral a bola pra equipe do CSA, bola na trave da equipe do Guarani, no toque de cabeça do Hernando Alberti. Bolinha com GPS tem endereço certo. Assim foi, o Matheus Pereira cobrou aquele escanteio venenoso na segunda trave. O Hernando subiu livre, leve e solto, ele cabeçou a bola caprichosamente e bateu na trave. Quase o primeiro gol do Bugrão. Informação para a Pizzaria do Dadá. E vem CSA, tabela do Lourenço com Gabriel, afasta a defesa, rebote cai com o Giovanni, toca de cabeça para absolutamente ninguém, para a jogada Rodrigo Andrade no campo de defesa, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Em pro campo de ataque, Giovanni Augusto fatia de perna direita, da direita para a esquerda, boa jogada. Bruno José tenta o cruzamento, a bola bate no Lourenço, sobe e cai dentro da grande área, afasta o Wellington. Rebote cai pela ponta esquerda, vai pegar o rebote, Bruno José junto ali na lateral dos treinadores, ele volta a jogada mais atrás com o Leandro Castan. Leandro Castan deixa de lado a parada na metade do campo com o Hernando. Hernando acabou de meter uma bola na trave, quase o primeiro gol do Bugrão. Ele deixa de lado a jogada com o João Vitor no corredor pela ponta direita, solta a jogada com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto agora caiu lá pela ponta direita, inverteu o lado, Giovanni Augusto. De perna direita, mandou a bola pra cima. Bola que sobe, bola que cai com o Bruno José, tentou passe, não acertou nada também Bruno José hoje, hein? Meu Deus do céu. Lançamento longo, tenta o contra-ataque, equipe do CSA, bola volta para a equipe do Guarani no campo de defesa. Domina Matheus Pereira deixa de lado a jogada com Leandro Vilela. Leandro Vilela junto ao círculo central do gramado, onde tudo acontece, ele deixa de lado a jogada com João Vitor. João Vitor para Rodrigo Andrade para Giovanni Augusto sai de direita, vem pro centro, encara a marcação do Oswaldo, deixa de lado a jogada com o Diogo Matheus sai da direita, vem pro centro, para pensa, abriu na perna direita, mandou o sarrafo, a bola bate na marcação, sobrou dentro da grande área, afasta o Wellington. Rebote cai, o Oswaldo toca de cabeça, lá para ali na metade, ali na intermediária com o Rodrigo Rodrigues, deixou mais atrás com o Giva Santos se enrola na saída de bola, Rodrigo Andrade tenta o cruzamento para dentro da grande área, ela sai pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do CSA, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese, produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Wagner Ferreira, 38 minutos de jogo, por enquanto 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa para Guarani e CSA. Toda a segunda bola é do CSA, tanto em termos quando o Guarani está no ataque, levanta a bola, faz o cruzamento, a defesa tira, bola no pé do CSA. Quando é o contrário, a defesa do Guarani tira, cai no meio campo, bola no pé do CSA. Então tá muito difícil, alguns jogadores não estão aparecendo, individualmente ninguém está tendo destaque no Guarani. Quando o coletivo não aparece, o individualismo então some de uma vez, você não destaca ninguém. Então, para o segundo tempo, eu espero que o Guarani venha com uma outra alteração, que elimine esse posicionamento de 5 no meio de campo, que venha com um jogador mais ofensivo. Eu já estou até indicando o Júlio César para começar a partida no segundo tempo. 38 minutos, quase 39 a primeira etapa. Lateral bola para a equipe do CSA pela ponta esquerda, vai balançar o esqueleto Diego Renan. Diego Renan deixa a curtinha jogada com o Gabriel, devolveu com o Diego Renan, de primeira com o Gabriel de primeira com o Diego Renan, boa tabela pela ponta esquerda, ele soltou mais atrás com o Giva Santos, armou no pé direito, mandou pro gol, ela sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Fala, Ney. No Facebook, o Antônio Marques está lá em Teresina, no Piauí, curtindo a nossa jornada esportiva. Hein? O nosso amigo e repórter aqui, Anderson Luiz Grigoleto. Grande Grigo. Naquele churrascão de domingo, curtindo aqui a nossa transmissão, o Marcos. Ó, o Bugrão descendo o lançamento para Diogo Matheus. Marcelo Carné, sai do gol, faz a defesa, pode completar. O Marcos, não vou nem arriscar falar o sobrenome dele aqui, que é muito complicado, mas diz que você não consegue nem narrar direito de tão ruim que o jogo tá. E o José Antônio diz aqui pra cima deles, Bugre, em busca da vitória. E o doutor Sandro Nunes, grande abraço, tá com a gente também. O jogo é realmente fraco tecnicamente, a equipe do CSA tá melhor. Mas vamos fazendo o que dá pra fazer aqui nos canais Futebol Interior, com o microfone na mão, leva emoção, você amante do esporte bretão. Pois não, Alberti? O retrospecto geral do Guarani contra o CSA. São 11 jogos com 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 17 gols marcados e 5 gols sofridos.
a informação para a Prone Alimentos. Sai no campo de defesa, lá vem o Azulão de Alagoas. Tentativa de passe do Giva Santos, buscando o Lucas Marques. Passe totalmente equivocado, lateral bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Você ouviu o toque, 40 minutos passados deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Ninguém é de ninguém no brinco de ouro da princesa. Guarani 0, CSA também 0. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, canais de futebol interior retransmite Série C do Campeonato Brasileiro. 2 partidas hoje, Botafogo de Ribeirão e Vitória, às 5 da tarde, com a WS Sports. E na sequência tem Remo e Altos do Piauí, com a Legal Web de Belém do Pará. Lucas Desceu de o Bugrão Souza pela ponta direita, cruzamento do Giovanni Augusto, afasta a defesa. Tem rebote, Diogo Matheus caiu, o árbitro mandou seguir. Sobrou com o Giovanni Augusto, cruzou no meio da grande área, afasta por ali, Lucão. Rebote cai com o Hernando, pressão total do Bugre. Leandro Vilela tentou girar para dentro da grande área, foi desarmado. O árbitro para e dá falta. O árbitro para e dá falta, falta a favor da equipe do Guarani no campo de ataque, Alberti. Sorte do Vilela, hein? Depois do ataque do Guarani, perigoso. E assim, bola na área do CSA. Vai por mim, Guarani. Em cima do Lucão, que ele pega a paçoca. Ali o Vilela, a bola saiu fora da área. Ele foi tentar dar a puxeta para continuar o ataque. Acabou pegando o jogador do CSA. Ainda bem que foi com a mão. Porque se não é, ia ser um contra-ataque monstro. Ao contrário, falta de longe. Eles estão na bola. O camisa número 16, Matheus Pereira. E também o Giovinco Augusto. Quem sabe agora? Quem sabe na bola parada, 42 quase deste primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos E Elíseos. o Hernando saiu do campo de novo. Tá sangrando de novo ali o Hernando. O árbitro viu alguma coisa ali do camisa 14, mas ele já tá voltando. Falta para a equipe do Guarani pela ponta direita. Intermediária, campo ofensivo, é uma falta de longe. Mais de 30 metros a distância. Agora com um algodão no nariz ali, o camisa 14 do time do Guarani. Vem para a cobrança, Giovanni Augusto. Fatiou para dentro da grande área. Para absolutamente ninguém, sobe. Lourenço tira. Bola que sobe, bola que cai. Cai com o Bruno José, vai pro chão. Falta nele! Bruno José recebeu a cama de gato ali do Oswaldo. Jogo parado, falta para a equipe do Guarani. Mais uma falta, agora falta do outro lado. Falta pelo lado esquerdo. Eu não vi nada. Eu não vi nada aí, Alberti. O árbitro deu falta pro Bugrão. Ele marcou ali porque ficou com dó do Giovanni Augusto, né? Porque ele cobrou a falta. Nossa, que coisa ridícula. Pelo lado direito, ele cobrou a falta, tentou fatiar a bola. A zaga do CSA tirou tranquilamente. Aí a bola caiu pro lado esquerdo, falta marcada. E de novo ele na bola. Giovanni Augusto, quem sabe agora? Quem sabe agora? Mais uma chance pra equipe do Guarani. Mas bota à direita essa bola na área, Giovanni. Não tenta essa coisa de jogar a bola no bico da grande área do outro lado. Direto, hein? É. Pela distância, quem sabe, né? Vamos, arrisca o chute. Pra bater de perna direita, Giovanni Augusto. Pra bater na perna canhota, Matheus Pereira, 43,5 a primeira etapa. Quem sabe agora o primeiro gol do Bugre. Passa pela bola, Matheus Pereira. Giovanni Augusto vem pra perna direita. Bate a bola em cima da barreira. Meu Deus. Bate em cima da barreira, sai pela linha de lado, lateral bola pra equipe do Guarani, campo de ataque, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Lateral bola para a equipe do Guarani, balança esqueleto, Matheus Pereira deixa de lado a jogada com o Giovanni Augusto, encara a marcação do Lourenço, ainda Giovanni Augusto, deixa de perna direita, faz a jogada lá no campo de defesa quase com João Vitor. João Vitor deixa de lado a jogada com Diogo Matheus, encara a marcação do Diego Renan, ainda Diogo Matheus, bota na frente, leva no fundo, caiu para a perna esquerda, volta a bola mais atrás com o Giovanni Augusto de perna direita, tenta o cruzamento, a bola passa por todo mundo, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do CSA. Fala, Ney. Vamos falar dos ouvintes aqui, porque eu dei um negócio, hein? O jogo tá duro. O jogo não tá dos melhores. melhores. Mandar um abraço aqui para Elza Pavan, Bugrina, curtindo aqui a nossa jornada esportiva também. O Leonan Castro. Olá, equipe nota 10. Estou aqui curtindo a partida em Nova Olinda, no Maranhão. É o Nordeste em peso aqui acompanhando o CSA lá das Alagoas contra o Bugrão. Bugrão, forte Bugre de Campinas. Bola lançada no campo de ataque, tá aí Oswaldo. Carregou na ponta esquerda, soltou para Gabriel. Lance de perigo dentro da grande área. Na quina pela ponta esquerda. Botou na frente, encarou a marcação do Rodrigo Andrade. Fecha a porta para ele, Rodrigo Andrade. A bola volta com o Diego Renan. Volta o lance com o Gabriel, capitão da equipe do CSA. De primeira, boa bola para Diego Renan. Aí ele se esticou todo para tentar pegar a tabela. A bola vai se perdendo em giro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior aqui
aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Alô, Marcelo Borges aqui no YouTube, manda um abraço. Abraço pra todos, manda um abraço pra gurizada lá de Chapecó, Santa Catarina. Rapaz, Chapecoense ganhou do Bahia na rodada, tá feliz da vida. Tem mais Face. E o DLS Santos manda aqui, bom dia, quanto estão cobrando ingresso? O Albert pode responder, mas primeiro a galera lá do Facebook, Claudinei. Legal, Joaquim Roberto, um bom dia pra vocês, meus amigos, é o Roberto do Ipaba de Santana, do Paraíso, em Minas Gerais. Manda um alô especial pro meu netinho, Heitor, e para todos os ouvintes. Heitor, beijo pra você. Beijo, Heitor. Beijão aí pro Heitor. E aí, Alberti Cavalcante, você que tá no estádio, tem mais ou menos a média de preço dos ingressos cobrados pro jogo de hoje? 40, né? 40, 20. 40 a inteira, 20, mais ou menos na média, quando... Aí nós escutamos aí, bom, você aí vai dizer o que você está vendo, eu vou dizer que eu estou ouvindo. Chuva de vaias. Pois é, chuva de vaias porque trila o apito árbitro. Com apenas 1 minuto de acréscimo, o senhor Leandro Willers Lorenzato termina a primeira etapa no Brinco de Ouro. 0 para o Guarani, 0 para o CSA e as vaias são merecidas. O Guarani não jogou nada no primeiro tempo, mas isso é assunto para daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo. Vou passar primeiro para o Claudinei Corsi, que assume o intervalo inteligente, FI. Vai lá, Ney. Legal, são 11 horas mais 46 minutos, 11h46, estádio Brinco de Ouro da Princesa, intervalo de jogo, o Guarani vai empatando por 0-0 com a equipe do CSA. Você está curtindo aqui na transmissão do Lucas de Souza, também os comentários do Wagner Ferreira e as reportagens do Albert Cavalcante, que está lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos ver se alguém aqui, para a gente pegar a carona no Sport TV, se alguém vai falar aqui do Guarani Futebol Clube. Já falou um jogador do CSA, parece que jogador do Guarani foi todo mundo direto. Acho que é o goleiro que vai falar, será que é isso? Ô Albert, foi todo mundo embora ou vamos ouvir o goleiro aí? Vamos ouvir o goleiro. Tá faltando, né, pro time de repente se acertar nesse esquema novo aí e talvez até aproveitar melhor lá na frente, Rafael. Acho que falta o último detalhe, né? Tá faltando pra gente chegar na frente e concluir. Mas acredito agora o professor conversando ali vai ajustar e a gente vai conseguir fazer o gol e sair com a vitória. Você sente que tá protegido ali atrás? Sim, né? O pessoal ali passa confiança, eu passo para eles. Né? A gente tá bem seguro ali atrás e o pessoal da frente vai resolver. Obrigado. Legal. O Biano foi na veia, hein, o Wagner Ferreira. Botou o dedo na ferida ali, hein? Perguntou se ele tá sossegado lá atrás, Wagner Ferreira. Dá o seu destaque desse primeiro tempo, Wagnão. Não era para fazer esse tipo de pergunta, porque com 3 zagueiros era para dar uma tranquilidade, né? No entanto, ele acha que tá... Vamos lá, eu espero que o Guarani refaça aí os seus conceitos, o treinador principalmente, e que venha com um Guarani mais compacto aí para o segundo tempo. Já com uma alteração que eu espero que aconteça. Júlio César no time. No lugar de quem? Olha, tá difícil. Eu acho que eu tiraria o Bruno José, viu? Que até agora não mostrou. Bota o Júlio César. Se você pedir um destaque do Guarani no primeiro tempo, vai ficar difícil de eu escolher aqui. Mas entre todos aí, eu acho que o Bruno José não acrescentou absolutamente nada nesse primeiro tempo. Luciano Alves, nosso convidado de hoje, uma palhinha sua aí, um destaque desse primeiro tempo, Luciano. Esse 3-5-2 aí, Ney, é o seguinte, você tem que ter jogadores com características para fazer isso. E o Guarani não tem. A nossa melhor característica é 4 caras no meio campo. É isso daí, não adianta. Legal, 11h48, rápido intervalo e a gente volta já com muito mais para você aqui nos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. 11h52 em Campinas, intervalo de jogo, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai empatando por 0-0 com a equipe do CSA. Lembrando que hoje, canais de futebol interior transmitem Série C do Campeonato Brasileiro. Botafogo de Ribeirão e Vitória às 5 da tarde, com a W Sports do nosso amigo Rochinha. E na sequência tem Remo e Altos do Piauí com a Legal Web de Belém do Pará. Wagner Ferreira, você disse aí que já quer uma substituição de cara, Wagner. Eu votaria. Vamos abolir esse sistema aí com 3 zagueiros, porque o Guarani não está se encontrando. Tá certo, se jogasse com 3 zagueiros, mas já venha jogando já há um certo tempo, tudo bem. Mas fez um jogo razoavelmente bom contra o Novo Horizontino e hoje é o segundo jogo. Precisa ter jogadores com essas características, precisa ter treinado já há um bom tempo. Então hoje não se encontrou. Jogando em casa, tem que partir para cima desse CSA. Vejam as chances que o CSA teve. Foram 4 contra 2 do Guarani. Essas duas, olhe lá, hein? O Giovani que chutou prensado logo a 7 minutos. É duas com 35, muito boa vontade, né, Wagner? Com muito boa vontade. 35, uma bola na trave, numa cobrança de escanteio, o Hernando meteu na trave. Agora, as outras chances foram todas do CSA. Com o Oswaldo, com o Diego Renan, com o Rodrigo Rodrigues. Um cruzamento que veio da direita, a bola passou, entrou no carrinho, o Oswaldo. Disseram aqui, se ele fosse ter um pouquinho mais alto, tivesse um pouquinho mais de envergadura, faria o gol no carrinho. Então, todas as chances para o CSA. Os escanteios ficaram no pau a pau, 2 para o Guarani, 2 para o CSA. Destaques no Guarani, dificilmente consigo destacar alguém aqui que só, Wagner, vai. Jogado bem. Difícil, Claudinei. Wagner. Um só. Olha. Goleiro. Olha, eu ia falar o goleiro, mas ele foi exigido? Ele só fez uma defesa também. No comecinho lá, se toma o gol ali, complica, né, Wagner? Então não chute do Oswaldo, depois o escanteio do Oswaldo. Vamos ficar com o Rafael Martins. Eu que disse que você não ia elogiar ele, hein? Pois é, mas é o que temos. Queimei minha língua. É o que temos para hoje. Eu espero que o Chamusca, no intervalo aí, tenha sucesso e faça. E você também, viu, Lucas? Você também queimou sua língua também, o Rafael Martins, viu? Você gostou dele?
Tô chamando Luciano. o Luciano, né? Gostou dele, Luciano? Eu gostei, eu gostei. Se toma aquele gol no comecinho ali... Foi bem... Foi bem, o jogador aí o goleiro tava ainda frio, né? É verdade. Recebeu uma bola ali meio marota, né? E acabou indo bem, sim. Foi só uma defesa, todas as outras chances do CSA foram para fora. Foi para fora. Muito bem, são 11 horas mais 55 minutos, 11h55, deixa eu mandar um abraço aqui pro José Carlos, tá ouvindo a gente lá em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, é isso aí, Rio Grande do Sul, o José Carlos, lá em Santo Antônio da Patrulha. Você conhece o Lucas de Souza, Santo Antônio da Patrulha? Não conheço, mas sei que tem uma padaria na rodoviária Claudinei Corsi. Lá em Santo Antônio da Patrulha? Lá em Santo Antônio. Como você sabe isso? Tem uma padaria muito boa lá, os contatos que a gente tem, né, ao redor do Brasil. Uma padoca com pão com mortadela. Olha, pede pra ele confirmar aí, tem mesmo. Tá bom, se ele estiver ouvindo a gente, eu vou pedir pra ele mandar uma mensagem pra gente no Facebook, né? Porque ele mandou através do nosso Elcio Paiola, que já está esperto aqui. Mas se quiser responder pro Elcio também pode, para saber se tem essa padaria mesmo que o Lucas falou. 11h56, rápido intervalo, a gente volta já já. Futebol interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol interior. Claudinei Corsi. De volta aqui no intervalo, F. Diga, Lucas. O pessoal tá falando da tua vinheta nova aí, você viu? É, o pessoal gostou ou não? É, gostou. É, ainda gostou. bem, né? O Albert já disse que quer uma. É, tem que dar uma modificada, né? 30 anos com a outra, né? Tem que dar uma mexida, pois não. Estamos aqui, estou vendo aqui de frente, né, com os bancários do Guarani, só voltou ele, camisa número 7, Júlio César, assim como o presidente pediu, o camisa número 7, Júlio César, está aqui no aquecimento, só ele subiu, né, enquanto a turma lá embaixo ainda está se preparando para subir, o Júlio César está se aquecendo, e falando na vinheta, que bela vinheta, viu, Claudinei Corsi, e eu quero uma também. Tá bom, eu vou pensar no seu caso, ver se você merece, viu, Albert? Obrigado, Claudinei Corsi. Ô, Wagner Ferreira, aí, quem sabe? Vem o Júlio César então, Wagner. Agora ele tem duas opções, né? Ou ele tira alguém do ataque para entrar com o Júlio César, ou elimina um zagueiro. A gente estava conjecturando aqui no intervalo. Capaz dele tirar o Hernando, que já tá meio... o Hernando tá com o negócio do nariz aí, tem até o Leandro Castan, confiando mais no João Vitor. Vamos ver, vai passar pela cabeça do professor agora. Mandar um abraço pro Rochinha. Segunda-feira, estava acompanhando o W Sports. Botafogo de Ribeirão Preto e Aparecidense, Série C. Botafogo conseguiu perder em casa por 1-0. Abraço pro Rochinha. Mandei até um abraço lá, não tive retorno. Vou exigir na próxima. Tá certo. Um abraço pro nosso Rochinha, nosso amigo lá de Ribeirão Preto, da W Sports, que vai transmitir hoje
a equipe do Botafogo, jogando pela Série C contra o Vitória, a partir das 5 da tarde. Wagner, do lado do CSA, você destaca alguém que trouxe mais perigo para o Guarani? Olha, um time bastante ofensivo, né? Não acertou o alvo, mas criou chances com o Oswaldo, com o Diego Renan, com o Rodrigo Rodrigues, um meio campo que pega. E naturalmente o Alberto Valentim, não sei se foi ele que teve a mão, o dedo dele na escalação do CSA, porque chegou ontem para tomar conta hoje. Eu acredito que tem o dedo ainda do treinador anterior, que era o Mozart, né? Era o Mozart. E algumas mudanças, entendeu que o time do Guarani vinha realmente para atacar pelos lados, ele marcou os dois lados do Guarani, os laterais não puderam jogar. Meio campo congestionado, quando precisava descer, saía para o ataque. Então, olha, muito bem estruturado o CSA. Gostei do time. Agora está nas mãos do Guarani. A mudança de postura nesse intervalo. Legal, meio-dia em ponto em Campinas, deste domingão 19 de junho. Você está acompanhando aqui Jornada Esportiva. Estamos no intervalo FI. O Albert Cavalcante, as equipes já voltaram aí, Albert? Sim, Claudio Costa, as equipes estão voltando. As equipes estão voltando, o Guarani já está no gramado, o CSA vem voltando devagarzinho, enquanto a gente estamos esperando aí para erguer para saber quem o Marcelo Chamusca vai tirar para a entrada do camisa número 7, o Imperador de Campinas, Júlio César. Tá legal, mandar um abraço aqui para Maria Aparecida Dami, também curtindo a nossa jornada esportiva, torcendo para o Guarani. Ela quer a vitória do Bugre. Fala, Wagner. Não, é o suspense. Já? É o suspense que está. Sabe quem vai sair? Suspense que está sendo feito, exatamente. Ou ele tira um zagueiro ou tira um atacante. Olha a placa, vai 14. subir. 14 é o Hernando. Hernando fora e entra o Júlio César, camisa número 7. Então a mudança abriu mão do Guarani. O camisa número 14, Hernando, vai embora e entra o camisa número 7, Júlio César. A informação para a Bet, chefe. Então, vamos reescalar o Guarani. Rafael Martins, o Diogo Matheus, João Vitor, Castan e Matheus Pereira, Vilela, Andrade e Giovanni Augusto, Júlio César, Bruno José e Lucão do Break. Tá, então, mudado o esquema do Guarani. Você queria assim, Luciano, tá feito. Com tudo que o Guarani não jogou bem a partida, a melhor chance ainda foi a nossa. Legal, vem aí, Lucas de Souza. Lucas de Souza. E a bola já tá rolando na segunda etapa aqui no Brinco de Ouro. Vamos para o segundo tempo. Guarani 0, CSA também 0. E vem Bogrão pro campo de ataque. Bola solta lá pela ponta direita. Rodrigo Andrade encara a marcação ali do Wellington. Um pra lá, dois pra cá. Lindo lance. Soltou mais atrás. Recebeu Giovanni Augusto. Pé direito na bola. Uma bomba. A bola bate na marcação. Bola bate e volta na ponta esquerda com o Matheus Pereira. Pressão da equipe do Guarani no início desse segundo tempo. Júlio César fatiou pra dentro da grande área. Subiu o Lucão do Break. Tocou de cabeça. Ela sobra lá na ponta direita, afasta Lucas Marques. Rebote volta para a equipe do Guarani. Júlio César tenta o passe para o Matheus Pereira, tira Lucas Marques. A bola sobe e cai, vai saindo em linha lateral, não saiu. Não saiu, o Leandro Castan aparece, para o perigo, tira dali do jeito que dá. Pois não, Condinei? E o José Carlos, lá de Santo Antônio da Patrulha, respondeu aqui, viu? E aí? Ele falou assim, tem a padaria sim. Olha lá, ó, tô falando. De pão com mortadela e sonho de primeira. Olha que beleza, tá vendo? Rapaz, é isso aí, a galera participando da nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, torcedora. 1 minuto de jogo passado, segunda etapa, 0 Guarani, 0 CSA, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Eu vou dar um grande abraço aqui pro Miguel Pablo, pedindo um alô lá pra Maceió, acompanhando também nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Vem a equipe do CSA, sai no campo de defesa, esse aí é o camisa número 13, Wellington. Deixa a jogada mais atrás com Marcelo Carné. Marcelo Carné domina, deixa de lado a jogada com Wellington. Para a jogada na ponta esquerda, adianta mais à frente com Diego Renan. Diego Renan junto ali na lateral dos técnicos, adianta a jogada com Gabriel. Gabriel devolve de primeira jogada com Diego Renan, já passa a metade do campo, invade a linha territorial Bugrina, deixa de lado a jogada com Giovanni. Abre na ponta direita para Lucas Marques, camisa número 2, dribla Júlio César, sai da direita, vem pro centro, volta o lance um pouco mais atrás. Giovanni domina junto ao círculo central, fatia de perna direita, inverte a página, vira a folha lá na ponta canhota com Gabriel. É o Gabriel de peito na linha de fundo, bonito lance com o Oswaldo encara a marcação do Diogo Matheus, fatiou no segundo pau, toca de cabeça pra fora! Lance perigosíssimo do CSA, o passe de peito do Gabriel pro Oswaldo na linha de fundo. Ele dominou, fatiou de perna direita, achou o Lourenço no segundo pau, livre, leve e solto. Quase o primeiro gol do CSA, Alberti. A torcida tirou com os olhos, hein? Ali pelo lado esquerdo,
Ele, Oswaldo, não pode deixar ele sozinho. Ele fez o cruzamento na segunda trave. Ali a zaga do Guarani ficou olhando só a bola. Quando o Lourenço apareceu livre, leve e solto, ele cabeceou com o gol quase aberto. Ele mandou por cima. Quase o CSA abre o marcador. A informação para Corujão do Pé. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Tenta ser jogando a equipe do Guarani, lançamento do Matheus Pereira no campo de ataque, tira a defesa da equipe do CSA, sai mais uma vez pela linha de lado. 3 minutos, segundo tempo de jogo, já criou a primeira chance de perigo o time do CSA, mas vem Guarani. Giovanni Augusto no comando de ataque para Lucão do Break, abriu na perna direita no que foi armar o chute, chegou o ladrão. Ei, Lucão do Break, hein? Chegou o ladrão em cima dele, sai tranquilamente Marcelo Carné. De ladinho ele tem o quarto zagueiro Lucão, ex-jogador do São Paulo. Ele deixa a jogada lá na ponta direita, lá dentro da sua grande área com o Wellington. O Wellington na finta, tira o Lucão do break da jogada, ele aposta a corrida, engata a primeira, segunda, terceira marcha, ele foi embora. Ninguém parou o Wellington. Ele carregou, foi pro chão, falta. O Wellington viu o espaço, rapaz, e foi carregando. Carregou, chegou no intermediário no campo de defesa da equipe do Guarani. Correu ali uns 40 metros, tomou um totozinho do Lucão do break. O árbitro deu falta. Falta já cobrada, Giva Santos deixa de lado com Diego Renan. Diego Renan de primeira jogada com Gabriel. Gabriel, capitão da equipe alagoana. Soltou pelo meio para Giovanni. Limpou Leandro Vilela, soltou no comando para Rodrigo Rodrigues. O Rodrigo Rodrigues não entendeu que o Giovanni fosse passar para ele. Ele ficou esperando o chute de fora da área do volante. Se ele vai na bola, ia sair cara a cara com o Rafael Martins. Chega perigosamente Lucas. Novamente o time do CSA. Fala, Ney. E com a gente também a partir de agora, Futebol na Canela, de Mato Grosso do Sul, do nosso amigo Thiago Lopes de Faria. Tá com a gente também nessa jornada. Grande Thiago Lopes de Faria, lá do Futebol na Canela, conosco também, Portal Araraquara News. Muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho, pela oportunidade também da nossa retransmissão aí nos dois portais. Pois não, e lembrando que o Gesiel Lima vem às 7 da noite com Remo e Altos do Piauí, lá na Legal Web de Belém do Pará, viu? São as parcerias do futebol interior, é o futebol interior no Brasil inteiro, transmitindo o Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Série C, é muito futebol para você acompanhar aqui conosco. Lá vem a equipe do Guarani, está jogando no campo de defesa, Diogo Matheus toca de cabeça, toca errada, a bola volta para Gabriel. Gabriel para a jogada na ponta esquerda, recebe a marcação de 2, ele volta a jogada com o Lucão no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Bola levantada no campo de defesa da equipe do Guarani. Diogo Matheus tira, rebote cai na metade do campo, tenta a jogada, Giovanni foi desarmado. Leandro Castan carregou, foi pro chão, falta nele. Falta do Rodrigo Rodrigues em cima do Leandro Castan, jogou parado, posse de bola para a equipe do Guarani no centro do gramado, na roda gigante de tudo acontece em Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você, em 3 endereços, Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Lançamento do Leandro Castan buscando o Giovanni Augusto, ele teve o domínio, mas não conseguiu dar sequência na jogada, foi desarmado. Sobe a marcação do time do Guarani, pressiona a saída de bola da equipe do CSA que tem dificuldade, Diego Renan manda pra frente, bola que sobe, bola que cai, disputa de bola do Leandro Vilela junto com o Giovanni, melhor para a equipe do Guarani, está jogando com o Matheus Pereira. Matheus Pereira volta a jogada na zaga central com o João Vitor. João Vitor devolve a jogada com o Matheus Pereira junto ao círculo central, daí para Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, 2 toques na bola, acelera o lance com o Bruno José, bota na frente de cara a marcação do Oswaldo, ainda Bruno José na linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola bate no Diego Renan, vai fora, escanteio. Escanteio para a equipe do Guarani, o primeiro escanteio deste segundo tempo a favor do Bugrão, Alberti. É o Bruno José pelo lado direito, dando a pressão também em cima da zaga do CSA, porque o CSA só vai atacar. Não, o Bugrão também sabe cair pelas pontas. O Bruno José tentou o cruzamento, a bola pegou na zaga do CSA, escanteio pelo lado direito. Lá vem a bola, Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, ou Matheus Pereira pra bola. Matheus Pereira pra bater de perna esquerda, Giovanni Augusto pra bater de perna direita, Giovanni que bate. O toque de cabeça do Leandro Castan, a bola bate na zaga. Ainda Leandro Castan, no peito, na raça, botou no chão. Foi pro chão, o árbitro manda seguir, afasta a defesa do CSA. A bola cai no campo de defesa do Guarani, solta o Rodrigo Andrade, de volta tudo com o Rafael Martins. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Rafael Martins deu um susto na defesa do Guarani, devolveu essa bola de graça. Diego Renan para Rodrigo Rodrigues, de letra para trás, chegou Gabriel antes dele. Matheus Pereira caindo pela direita, salva a Pátria Bugrina. Matheus Pereira, tabela curta com o Diego Matheus, toma o carrinho do Gabriel, falta de ataque, o Matheus Pereira caindo de novo ali pela direita.
tá caído no chão, árbitro da falta, posse de bola para a equipe do Guarani, sai jogando com o João Vitor. João Vitor deixa de lado a jogada na quarta zaga com o Leandro Castan, camisa número 5, ex-jogador do Corinthians, ex-jogador da Roma e também do Vasco. Ele deixa mais à frente junto ali no meio círculo da grande área com o Leandro Vilela. Daí para Diogo Matheus para Rodrigo Andrade, devolve a jogada com o Diogo Matheus, despacha, manda para frente, bola que sobe, bola que cai, aparece a marcação, Diego Renan, para a jogada, deixa mais atrás com o Wellington. O Wellington domina, carrega a jogada na intermediária, campo de defesa, 2 passos para frente, chega a jogada na metade do campo, fatia, jogada na ponta canhota com o Oswaldo junto ali atrás dos técnicos, ainda Oswaldo pensa, olha, deixou mais atrás com o Diego Renan, experiente jogador, deixa a jogada com o Giovani tenta o passe no meio, ali bem, Rodrigo Andrade, para a jogada, tira para a equipe do Guarani, rebote volta para a equipe do CSA, daí para Gabriel para Giva Silva, tem espaço, bota na frente, soltou na direita para Lourenço, pé direito, mandou cruzada, a bola passa, a direita vai fora. Giva Santos na direita para Lourenço, ele mandou pro gol, ela passou tirando tinta da trave direita do Rafael Martins, Alberti. Vai levando como quer, né? Tem um buraco no meio campo, aqui a gente vai observando de cima, o Vilela, ele tá fora de sintonia. Ali o Giva foi levando, ali quando ele recebeu o combate, achou pelo lado direito, camisa número 20, o Lourenço que bateu cruzado, quase, o CSA abre o marcador, a informação para Alves Satoshi. E vem os homens de novo, Gabriel no comando de ataque, soltou na ponta direita para Lourenço, o passe vai fora, vai pela linha de fundo. 9 minutos, segunda etapa, Luciano Alves, o Guarani mudou as peças, mudou a formação, mas isso tende a melhorar o time, mas parece que o Guarani piorou pro segundo tempo. Não, o Chamusca conseguiu piorar o time, o que já era ruim conseguiu piorar. Vamos continuar torcendo aí, mas tá difícil hoje, viu? Wagner Ferreira, quase 10 da primeira etapa e o jogo. Se ele fez a alteração, era necessário que explorasse mais o cara que entrou agora, jogar ali pela esquerda com o Júlio César. No entanto, o Guarani não consegue. Há uma compactação no time do CSA que impede que o Guarani faça uma troca de passe. A qualidade técnica dos jogadores do Guarani realmente é questionável. Agora, vamos com a raça, né? Vamos, já que trocou, pôs mais um atacante, vamos jogar com o Júlio César. Tá fresquinho no jogo aí, quem sabe por ali sai alguma coisa. E sai jogando o Lucão no campo de defesa, deixa a jogada na zaga central com o Wellington. Wellington dentro da sua própria grande área, encara a marcação do Lucão do break e deixa de lado a jogada com o Lucas Marques. Lucas Marques rebobina a fita, recalcula a rota, volta tudo com o Marcelo Cané. Ali recebe a marcação do Lucão do break, deixa de lado a jogada com o Wellington. O Wellington, perna esquerda na bola, estava pressionado, dá de graça o lateral para a equipe do Guarani. O Guarani tem que fazer isso, pressionar essa saída de bola. Dá dificuldade, deixar a equipe do CSA também desconfortável nessa saída de bola. 10 minutinhos cravados, segunda etapa de jogo. 0 Guarani, 0 CSA. Vem comigo, torcedor, deixa o seu like e participe da nossa transmissão, mande a sua mensagem aqui para nós no YouTube e também no Facebook. Guarani no campo de ataque, o Diogo Matheus, tabela curta com o Lucão do break, voltou para Rodrigo Andrade, intermediária, campo ofensivo, junto ali na lateral dos técnicos, ainda Rodrigo Andrade rodopia, gira para cima da marcação do Giovani, ele volta tudo lá no campo de defesa, domina a parada João Vitor. 10 minutos, 20 segundos desse segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando ao Campeonato Brasileiro Série B 2022. Por enquanto, no brinco de ouro, ninguém é de ninguém. Guarani 0, CSA também 0. Claudio Nicorsi. Legal, às 4 da tarde tem Série A do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Goiás. Às 4 da tarde também tem o jogaço, Atlético Mineiro e Flamengo. E pela Série C, Canais Futebol Interior transmite às 7 da noite, Remo e Altos do Piauí, com o Gesiel Lima, da Legal Web de Belém do Pará. Lucas de Desceu Souza. o CSA pela ponta esquerda, Gabriel sai da esquerda, vem pro centro, soltou com o Lucas Marques, pé direito na bola, mandou a bomba, ela sobe, vai pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Tiro de meta para a equipe do Guarani, jogo tá parado, o árbitro tá conversando alguma coisa ali com o Rodrigo Andrade. O jogo tá parado aí, Alberti. O jogo tá parado, o Rodrigo Andrade está sentindo alguma coisa, ele foi conversar alguma coisa com a arbitragem. Quando ali estamos vendo daqui, o Marcelo Chamusca chamou 2 jogadores, aí tá mais 2 aí, um deles aqui que eu estou vendo com o meu super binóculo, só que não, parece ser o Iago, hein? Rodrigo Andrade sentiu alguma coisa, quem sabe mais 2 substituições na equipe do Guarani, que tenta vir para o campo de ataque no canto do break, briga, acaba perdendo na sequência da jogada, falta em cima do Oswaldo, tá caído também o Diego Renan, tá caído o Lucão, tá todo mundo caído, no mínimo 3 jogadores caídos. O Lucão do break brigou ali com o Diego Renan, mas o jogo tá parado, pois não, Claudio Nicorsi?
Legal. Ô, Lucas, tem alguma informação importante aí, Albert? Vai você primeiro. Um que estou vendo aqui é o Silas, hein? Camisa número 96, o Silas, hein? Está se preparando para entrar. O outro aqui, pelo que eu estou vendo à distância, é o Iago, mas vamos confirmar. Mas um deles é o Silas. Eu acho que o Leandro Vilela, realmente, ele vai embora. Legal, deixa eu dar uma passadinha aqui pelas cidades que estão sintonizadas através do nosso app e também do nosso canal de áudio. Fortaleza, no Ceará, Maceió, nas Alagoas, Recife, no Pernambuco, Curitiba, no Paraná, Belém, no Pará, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santana da Vargem, Minas Gerais, Valinho, São Paulo, Três Pontas, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, Paranaguá, Porto Velho, Rondônia, Araucária, no Paraná, Aparecida de Goiânia, Aparecida de Goiânia, em Goiás, Limeira, aqui em São Paulo, Chapecó, Iporá, no Goiás, Sumaré, em São Paulo, Anápolis, em Goiás, Catalão, em Goiás, Salvador, Pilar, nas Alagoas, Benevides, no Pará, Goiânia, em Goiás, Luisiana, em Goiás, Franco da Rocha, em São Paulo, Teresina, no Piauí e Porto, em Portugal. Que beleza! Audiência nacional e internacional. Teve 2 substituições na equipe do Guarani. Confirma aí pra mim, Alberti. Vamos lá. Vamos confirmar aqui. O Rodrigo Andrade foi embora, camisa número 32. E entrou o 96 Silas. Rodrigo Andrade deve ter sentido alguma coisa. Foi embora. E entrou o 96 Silas. E o Bruno José, camisa número 17, foi embora. E entrou 97 Iago. Bruno César, camisa 17, foi embora. E entrou 97 o Iago. A informação para Corujão do Pé. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, Vagnão. Eu posso estar errado, mas eu acho que o Rodrigo Andrade deu um migué, viu? Viu que não está conseguindo jogar, inventou uma contusão ali. Não vi nada de bola dividida que ele pudesse ter reclamado de contusão. Para mim, tá difícil para ele. Deixa eu sair dessa deixa eu sair da bucha. Situação aqui. Aí entrou o Silas, perde o Guarani. Se você for analisar a categoria técnica e tal, mobilidade, o Guarani perde com a saída do Rodrigo Andrade e a entrada do Silas. Agora, pode ganhar alguma coisa com o Iago. Entrou agora 13 minutos no segundo tempo, fresquinho. Bruno José teve todo o primeiro tempo, não apresentou nada. Desse segundo tempo, muito menos ainda. Então, acho que o Chamusca até que acertou nessas alterações. E aí, Luciano? A verdade é que não está funcionando nada pro Guarani. Nem 3-5-2, nem 4-3-3. Olha, eu acho que o grande problema do Guarani hoje se chama treinador Chamusca. Pois não, Alberti? Até em cima, né, do que o Luciano Alves acabou de dizer, quando houve as substituições, quando o Rodrigo Andrade saiu, aqui, né, o coro maciço no estádio, homenageando o técnico Marcelo Chamusca de burro. Simplesmente isso. Quando a fase é ruim, nem as substituições do técnico agradam o torcedor. E tem escanteio a equipe do CSA. Lá vem o Azulão de Alagoas. Escanteio cedido lá pelo Diogo Matheus. 15 minutos e meio, segunda etapa de jogo. Vem Oswaldo pra bola, levantou o primeiro pau. Rodrigo Rodrigues dentro da grande área, parou a bola. Afasta a defesa, ela voltou na marca do pênalti. Tira Leandro Castan. Tira do jeito que dá Leandro Castan. Bola que sobe, bola que cai, vai cair com o Iago. Iago na disputa de bola ali com camisa número 15, o Giva Santos. Ela sai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais, futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Aí o senhor o Leandro Willers Lorenzato conversa alguma coisa com o estreante do dia, né? O senhor Alberto Valentim. Ele com a sua camisa azul claro ali reclamando alguma coisa com a arbitragem. E o árbitro já pediu para ele parar de reclamar, senão vai mandar amarela. Pois não, Claudinho. Mandar mais uma vez um abraço para o Leonan Castro aqui, lá em Nova Olinda do Maranhão. O doutor Sandro Nunes está com a gente, o Roberto Santos também. E o Paulo Marques está com a gente também, curtindo a sua transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Curta, compartilhe e comente a nossa transmissão no Facebook e no YouTube. Canais Futebol Interior e Futebol FI. Sua participação é muito importante para nós. Pressionada a saída de bola da equipe do Guarani, manda para frente o Vitor, a bola bate na marcação, sai pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Bugrão no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Tenta ser jogando a equipe do Guarani, é desarmado mais.
mais uma vez no campo defensivo. Diego Renan foi pro chão, foi desarmado, tinha 3 em cima dele, o árbitro manda seguir. E vem Guarani pro campo de ataque. Tabelinha curta, Giovanni Augusto com Silas, apara na ponta esquerda com Júlio César. Lá vem o Imperador de Campinas. Júlio César sai da esquerda, vem pro centro, carrega a jogada. Deixou com o Giovanni, Jovinho Augusto. Dominou, parou, pensou, soltou com o Matheus Pereira. Olhou pra dentro da grande área, caprichou. Vem o cruzamento, a bola vai sobrar com o Iago, bateu na trave! Rebote, cai com o Giovanni Augusto, botou na frente, ganhou a parada. Insiste, Giovanni Augusto vai pintar o primeiro gol. Ainda ele dentro da grande área. Júlio César dominou por cobertura, tenta o passe pro gol, vai lá Marcelo Carné. Uma blitz do Guarani, primeiro com o Iago e no rebote quase o Júlio César de cobertura, Albert Cavalcante. O Júlio César entrou pra isso, né? Pelo lado esquerdo ele fez o cruzamento, a bola passou na pequena área na frente do cão do break. O Iago veio por trás. Veio batendo firme, batendo forte, a bola explodiu na trave. Ali mais uma chance, a bola sobrou no pé do Júlio César, porém tinha 3, 4, 5 jogadores do CSA. Ele tentou a cobertura, né? O gol para elevação, o goleiro Marcelo Carné faz a defesa, quase. O Guarani abre o marcador, a informação para o Alvo Satoshi. E vem mais Bogrão pro campo de ataque, João Vitor abre bola na ponta direita com o Diogo Matheus, junto ali na entrada dos técnicos, deixou com o Iago. Olha o menino com a alegria nas pernas aí. Iago deixou no meio com Silas de primeira, volta a jogada, mira a fogueira com o João Vitor, ele rebobina a fita, recalcula a rota, volta na quarta zaga com o Leandro Castanha. Canais Futebol Interior aqui nos vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. E vem Bogrão, Júlio César, Imperador de Campinas na linha de fundo, cruzamento no capricho, tira Lucão. Bola que sobe, bola que cai na intermediária, campo de defesa da equipe do CSA, completa o serviço Gabriel. A bola voltou com o Silas, foi pro chão, o árbitro manda seguir, tá valendo tudo isso, é braço pra todo lado. Na sequência o Leandro Vilela derruba o Rodrigo Rodrigues. E o árbitro dá falta para o jogo, posse de bola para a equipe do CSA no campo de defesa. Mas o Guarani veio para cima, Luciano Alves, e quase abre o placar aqui no Brinco. O time parece que deu uma acordada aí, vamos ver. Wagner Ferreira teve 2 boas chances da equipe do Guarani, chances mais claras de gol nesse segundo tempo. Aquilo que a gente estava pedindo, o mínimo, né, de jogar com o cara que entrou agora, com o Júlio César. Esse lance do Iago começou uma jogada lá na ponta, com o Júlio César. Fez o cruzamento, a bola sobrou pro Iago, bateu na trave, na volta pro próprio Júlio César, quase que ele por cobertura, o goleiro estava esperto ali, fez a defesa. Um primeiro lampejo do Guarani no segundo tempo, né? 17 minutos. Lucas. Pois não, Claudinei Corsi. No nosso YouTube, canal do YouTube FI, Futebol FI, temos o Felipe Gremista com a gente também, o Paulo Renato Guaianazes, de São Paulo. Opa! / Votuporanga. Que beleza, hein? Região da Zona Leste ali, Guaianazes, pessoal acompanhando. Você esteve por lá essa semana? Na verdade não, eu cheguei em São Paulo, né, moro na Zona Leste em São Paulo, próximo a Itaquera, mas fui para Guararema, que é da região metropolitana. E não trouxe o churrasco. Não sobrou nada. Sabia. E vem Guarani, Leandro Vilela para Diogo Matheus, já passou a metade do campo, invade a linha, tentou a inimiga, apostou, corrida, soltou, prega o César, é agora, Iago, linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola bate no Wellington. Bate no Iago por último, ela vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do CSA, você ouviu o toque, 20 minutos deste segundo tempo, tempo em placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo Por enquanto, ninguém é de ninguém no Brinco de Ouro. Guarani 0, CSA também 0. O placar ao vivo, futebol interior é com esse aqui, ó. Claudinei Corsi. Às 7 da noite, Série A tem Inter e Botafogo. Pela Série C tem Remo e Altos do Piauí. Os canais de futebol interior transmitem com a Rádio Legal Web de Belém do Pará com o nosso amigo Gesiel Lima. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção. Você é amante do esporte bretão. Lá vem a equipe do CSA, vinha pro campo de ataque, derrubado Oswaldo Falter. Falta para a equipe do CSA no campo de defesa. Pois não, Berti? A estatística do jogo, por enquanto, tem 51% de posse de bola para o Guarani, 49% para o CSA. Porém, entretanto, 6 finalizações para o Guarani, 9 finalizações para o CSA. A informação para Histórico Show. E vem CSA, Wellington. Soltou na direita, boa bola. Lucas Marques rabiscou, sai da direita, vem pro centro, vai pro chão. O árbitro manda seguir o jogo. Rebote com a equipe do Guarani, Júlio César consegue se livrar da marcação do Giva Santos. De perna direita, soltou pra Giovanni Augusto. Junto ao círculo central do gramado, ele tem espaço. Linda bola pra Iago, sai do gol. Marcelo Carné.
firme, seguro, faz a defesa. 21 minutos e meio, segura etapa 0-0, CSA e Guarani, o jogo fica mais corrido. E vem o Somi pro campo de ataque, Gabriel deixa de lado a jogada com Osvaldo, encara a marcação do Diogo Matheus, ainda Osvaldo, sai da esquerda, vem pro centro, pensa, penteia a bola, pensa, não tem com o que jogar, deixa de lado com Gabriel, Gabriel olhou pra dentro da grande área, um pra lá, dois pra cá, fez o cruzamento no segundo pau, passa a bola por toda a extensão da área, vai caindo lá na ponta direita com o Lucas Marques, olhou pra dentro da grande área, vem levantamento, a bola alta, cai no segundo pau, Diogo Matheus, sobe de cabeça, tira, vai saindo de lado, Gabriel só deixa a bola sair, lateral, bola pra equipe do CSA, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Lateral, bola pra equipe do CSA, vai lançar lá dentro do tumulto o Diego Renan, o lateral com escanteio, ele já pede pra todo mundo se movimentar lá dentro da grande área. Atenção, defesa bugrina, vamos tirar essa bola daí. Levantou Diego Renan no meio da grande área, tira Leandro Castan. Rebote voltou com o Giovani, domina no peito, bota no chão, chama de meu amor, tentou recuar essa jogada. O Wellington conseguiu dominar, recebeu a marcação do Lucão do Break, o árbitro deu vantagem. Lucão do Break segurou o jogador do CSA, mas o árbitro deu vantagem. Bola aberta na ponta esquerda, Diego Renan deixa mais atrás com Giva Santos. Lucão do Break, ao estilo Lucão do Break, chutando, dividindo do jeito que dá. A bola espirrada do Sorte sobra com Iago. Iago, lançamento no campo de ataque, buscando o Lucão do Break. E a bola sobra de graça com Marcelo Carné, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Luciano Alves, nosso convidado especialíssimo lá da Luciano Automóveis. E o jogo, por enquanto, 0-0, Luciano. O Guarani melhorou um pouco, mas é muito pouco ainda, né? Muito pouco. Time desarticulado, o time não consegue uma sequência de jogadas, né? Ficam aí claudicando nesse meio campo terrível aí, né? Esse 4-3-3 pro Guarani também tá difícil de engrenar, viu? E vem agora pro campo de ataque, a tabela esperta do Iago com o Diogo Matheus, botou na frente, linha de fundo, vem cruzamento, vem por baixo. Aí fica tranquilo pro Marcelo Carné. Presidente Wagner Ferreira acompanha o relator aqui, o nosso querido Luciano, melhorou ligeira melhora, né, Lucas? E principalmente porque tá jogando aberto pelas pontas. Tem o Júlio César por lá e tem o Iago por aqui. Isso faz com que o CSA tenha alguns cuidados defensivos também. Pode ver que os laterais já não estão descendo tanto lá pela direita com o Lucas, como aqui pela esquerda com o Diego. Então tá um jogo bem equilibrado e o Guarani pode criar mais chances com essas alternativas que estão acontecendo agora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Posse de bola para a equipe do CSA no campo de ataque. Pois não, Alberti? O Marcelo Chamusca, né, que passou o primeiro tempo inteiro em pé ali, gesticulando, né, falando com seus jogadores ali, agora ele se acalma, né, depois das mudanças. Agora quem fica de pé é ele, o Clark Kent, o Alberto Valentim, o técnico do CSA, ali igual doido ali, tentando acertar a marcação, ajustar a marcação. Que coisa, hein? São os técnicos agitados. E vem CSA para o campo de ataque, lançamento do Diego Renan na lateral dentro da grande área. Rodrigo Rodrigues parou de cabeça, afasta a defesa. Rebote cai com o Giovanni Augusto, Giva Santos. Conseguiu recuperar a posse de bola, lançou no fundo o Diego Renan. Fatiou para dentro da grande área, sobe a defesa do Guarani, tira Matheus Pereira. Rebote cai com o Júlio César carrega na contramão, volta a jogada com o Leandro Castan. Tá pressionado ali pelo Lourenço, sai bem Leandro Castan. Saiu inteligente, tinha o Matheus Pereira na frente dele, ele jogou pro lateral. Matheus Pereira lançou pro Lucão do Break, aí nada, inteligentemente devolve a bola de graça para a equipe do CSA. Meio campo do Guarani não existe no jogo de hoje. Então a bola passa direta da defesa pro ataque e fica fácil para a marcação do CSA. Então realmente está muito complicado o jogo de hoje pro Guarani. Teve uma semana todinha de treinamento, o pessoal desaprendeu. Como faz mal essa semana cheia pro Guarani, hein? Desde o ano passado, quando o Guarani tem uma semana toda para trabalhar, mas volta uma tiriça. Meu Deus do céu. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Albert Cavalcante, a mudança. Vai mudar aí, ali tem dois jogadores, o Alberto Valentim está conversando com dois jogadores, daqui a pouco iremos ver a mudança. Por favor, viu, Lucas, se você puder me ajudar daí também, tá? Porque daqui eu não consegui ver a numeração da camisa. É o 21 e o 19, é o Marcos Túlio e o Didira. Marcos Túlio e Didira são jogadores que vão entrar na equipe do CSA. Por exemplo, camisa 21. Então o Marcos Túlio, camisa número 21, está entrando no lugar do Oswaldo, camisa número 11. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Oswaldo, muito obrigado, tchau. Vai entrando o Marcos Túlio, outro tchau é o Didira. Outra é o Didira. Vamos ver quem vai sair.
O camisa número 20, graças a Deus também. Lourenço vai embora, tchau. Lourenço, camisa número 20, vai embora. E vai entrar o 19, Didira. A informação para Chimozano Mega Sorte Loteria. Muito bem, troca os dois ponteiros a equipe do técnico Alberto Valentim. Saiu o Osvaldo para entrar o Marcos Túlio, saiu o Lourenço para entrar o Didira. Bom, acabou o gás do Osvaldo, né? Correu muito no primeiro tempo, não aguentou o segundo, foi substituído pelo Marco Túlio. É um jogador realmente atacante, aí é um pelo outro. Agora, com a saída do Lourenço, veio ajudar o Guarani, um jogador perigoso ali pela direita. Teve ele boa que é ponta, chance, né? jogador de beirada. E é substituído pelo Didira, um jogador experiente, mas é jogador de meio, ele é meia. Vamos ver o que o Alberto está pretendendo aí, ou segurar esse 0-0, entendendo que é um bom resultado fora de casa, ou se vai se jogar para cima do Guarani. Acredito que não. E aí, Luciano Alves, essas substituições do técnico ao Alberto Valentim, para tentar segurar um pouquinho mais, é bom negócio pro CSA esse empate aqui em Campinas? Ah, com certeza, né? Com certeza. É ruim só pro Guarani esse resultado aí. O Guarani tem que ter postura de time que tá jogando em casa, né? O time fica se acovardando aí, é complicado. Tem que se impor, né? Ó, aqui quem manda sou eu vou lá e faz o gol e vamos pra vitória. E vem Guarani pro campo de ataque, Giovanni Augusto volta a jogada mais atrás com o Leandro Castan, deixa de lado a parada com o Matheus Pereira, curtinha a jogada com o Giovanni Augusto no comando de ataque para Lucão do Brick, quem sabe agora na perna esquerda, abriu, bateu, jogou longe do gol. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 28 minutos deste primeiro tempo, por enquanto 0-0, CSA e Guarani. Vamos bater a meta 50 likes até o fim da nossa transmissão. Torcedor, curta, compartilhe e comente a nossa transmissão no Facebook e também no YouTube. Canais Futebol Interior e Futebol FI. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Elizabeth Cristina manda aqui, Recife na área, aqui é N8. E o DL Santos manda aqui, ó, se vocês fossem presidente do Guarani, quem que vocês mandariam embora? Vou começar com você, presidente. Quem seriam os primeiros nomes a serem dispensados aí se você fosse presidente do Guarani? Em termos de jogadores, sim, né? Sim. Olha, temos aí o Ronald, temos o Maxwell, temos o Venuto. Agora, vamos ver, né? Se chega alguém com melhor qualidade. E vem a equipe do CSA lá pro campo de ataque. A primeira do Didira no jogo. Sai da direita, vem pro centro, deixa a jogada mais atrás com o Lucas Marques. Ainda Lucas Marques volta a jogada. Volta no campo de defesa com o Lucão. Lucão domina junto ao círculo central na roda gigante do gramado. Lá vem a equipe do CSA pro campo de ataque. Bola com Gabriel. Gabriel na ponta esquerda para Diego Renan. De primeira com Gabriel. Gabriel fez o giro. Giro, tocou de lado. Boa jogada ali com o Marco Túlio. Marco Túlio no comando de ataque. Bonito lance da equipe do CSA. Bola na esquerda para Gabriel. Linha de fundo. Botou na frente, encara a marcação, veio cruzamento por baixo, bate e rebate, Rodrigo Rodrigues dominou, se livrou da marcação, ainda dentro da grande área, soltou com o Gabriel, mais um drible, nova finta, cruzamento no segundo pau, Rafael Martins. Vai lá o arqueiro Bugrino para fazer a defesa, Albert Cavalcante, pois não. O Lucas Ramon está no aquecimento, o Lucas Ramon vai entrar. Vamos ver no lugar de quem ele vai mexer agora, hein? Provavelmente no lugar do Diogo Matheus. Lucas Ramon que fez um bom jogo lá contra o Novo Horizontino. Foi um dos destaques da equipe do Guarani na última partida em Novo Horizonte. Vem o time do CSA, bola de Marcos Túlio para Gabriel. Gabriel devolveu com o Marco Túlio, linha de fundo, atenção, cruzamento no segundo pau. A bola vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Luciano Alves, pois não. Parece que o time do CSA assimilou o jogo do Guarani nesse segundo tempo, né? Tá se saindo muito bem agora. Trocou aí o Diogo, que foi um jogador muito importante pro Guarani, mas que tá numa fase também que eu vou te falar, viu? É a entrada do Lucas Ramon aí, Albert Cavalcante. Pois não, vamos confirmar. É isso mesmo, mudou. Foi embora o Diogo Matheus, o camisa número 13, ou também conhecido como Diogo Amarelo Matheus, foi embora, camisa número 13, e entrou o 19, Lucas Ramon. Então foi embora o Diogo Matheus, camisa número 13, entrou o Lucas Ramon, camisa número 19. A informação para História Colchões. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, entrou o Lucas Ramon, Wagner Figueiredo, que eu pensei que fosse até começar como titular pelo jogo que ele fez na semana passada. Exatamente, o Diogo Matheus estava fora, né, voltou como titular, mas o Lucas Ramon foi bem contra o Novo Horizontino naquele esquema de 3-5-2 em que liberaram os alas e o Lucas aproveitou bem a oportunidade. Agora, o Diogo Matheus não estava bem hoje, aliás, quem que está bem no Guarani hoje? Então, tudo que ele fizesse aí, até nem entendi porque foi chamado de burro quando substituiu o Rodrigo Andrade. Se for por contusão, não tenho o que reclamar, a não ser por quem entrou, não por quem saiu.
Então, a entrada do Lucas Ramon é uma tentativa do Guarani jogar mais aqui pela beirada, juntamente com o Iago. É um lado bom aí pro Guarani tentar fazer o gol. E vem pro campo de ataque, Iago volta tudo no campo de defesa com o João Vitor. Você já ouviu o toque, 31 minutos e meio desse segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. Por enquanto, ninguém é de ninguém no brinco. Guarani 0, CSA também 0, Claudinei Corsi. Legal, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Mirassol vai vencendo o Esporte Clube São José por 2-1. Pela Série C também, às 7 da noite, tem Remo e Altos do Piauí na transmissão da Rádio Legal Web de Belém do Pará, com o nosso amigo Gesiel Lima. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida, trazendo pra você a 13ª rodada Campeonato Brasileiro Série B por enquanto. Guarani 0, CSA também 0, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Leandro Willers Lorenzato dá cartão amarelo pro Marcelo Chamusca. Cheio da conversa também esse árbitro, hein? O Leandro Willers Lorenzato. Amarelou tudo lá pro Marcelo Chamusca, o técnico da equipe do Guarani. Ele fica... Ele continua discutindo ainda com o quarto árbitro. Ele continua. Eu acho que não dá. Acho que ele quer mais. Acho que ele quer ser também igual o Diogo Matheus. O Diogo Matheus não tá no campo, amarelo ou vermelho, ele tá fazendo a mesma coisa. Então. Bom, enfim, né? Vamos aguardar. Esperamos aí que o Marcelo se acalme aí, porque era só o que faltava, né? Ser expulso agora o treinador. Sai no campo de defesa a equipe do CSA, lançamento, cai no chão, Leandro Vilela, falta. Falta do Gabriel em cima do Leandro Vilela, o Gabriel fica sem entender, falou que não puxou, mas tá marcada a falta. Falta para a equipe do Guarani, 33 minutos e meio, era tudo que o Guarani precisava, uma falta lateral para lançar essa bola dentro do tumulto. Quem sabe agora na bola parada o Guarani não chega ao gol que pode levar a vitória. Jogo difícil, jogo truncado, a equipe do CSA jogando melhor que o Guarani, criou melhores chances. Mas o Guarani jogando em casa, com o apoio da sua torcida, vem pra cima em busca de pelo menos um golzinho, em busca do gol que pode sacramentar a vitória do Bugrão. Vem pra cobrança, Iago lançou no capricho, bola no segundo pau, ela chega no meio da grande área, tira a defesa. Rebote e volta com Silas, Silas deixa mais atrás com Giovanni, Jovinho Augusto, encara a marcação do Gabriel. Fatiou lá na ponta esquerda, João Vitor tocou de cabeça, Lucão do Break dominou, caiu, ainda Lucão do Break, ajeitou pra Vilela, pé direito, bateu, ela passa, a esquerda vai fora. Belo lance do Guarani, Lucão do Break, fez o pivô, só rolou, amaciou pro Leandro Vilela, a bola bateu, o Leandro Vilela bateu de pé direito, ela passou tirando do tinta da defesa, da trave esquerda do Marcelo Carné, boa chegada do Bugrão, Alberti. É gol que não pode perder. Aí o Lucão do Break usou todo o seu corpão dentro da grande área. Ali ele dominou, ele tirou 2 jogadores ali da defesa quando ele rolou para trás. De frente pro crime, o Leandro Vilela bateu tirando muito no goleiro. A bola passou lambendo a trave esquerda do Marcelo Garné. Quase. O Guarani abre o marcador quando também mudou o time do CSA, depois nós passamos. Que vem pro campo de ataque, Bruno Mota acabou de entrar, linha de fundo, fez o passe por baixo, tira a defesa do Guarani, Matheus Pereira tentou completar o serviço, a bola voltou na ponta direita, Marco Túlio, camisa número 21, entrou no segundo tempo, no lugar do Oswaldo, ainda Marco Túlio, prende a bola junto ali na lateral do gramado, deixou mais atrás com o Lucas Marques, que perde para Júlio César. Júlio César agradece, deixa com o Giovanni Augusto, que puxa o contra-ataque na ponta esquerda, a bola lançada com o Lucas do Break, é agora, Lucas do Break fez o cruzamento pro Iago. Cruzamento nas mãos de Marcelo Carné, perde chance de ouro o time do Guarani, Alberti. Vamos lá, primeiro vamos começar com a substituição. Giovanni, camisa número 5, foi embora, entrou o 22 e o Bruno Mota, do lado do CSA. E a jogada foi igual no derby, só que ali o Lucão do Break, né, tentou cortar e tá fazendo gol. Ali não, hoje ele fez o certo, entre aspas. Ele levou o Iago passando livre lá e solto, porém ele bateu na orelha da bola, a bola ficou fácil nas mãos do goleiro Marcelo Carné. Que chance pegou o Guarani, informação para Bruma. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Amigos aqui da bancada verde e branca, vou começar agora com você, Luciano. Mas o Guarani, jogo difícil, jogo complicado, tem um contra-ataque desse e o Lucão do Break me manda a bola na mão do Marcelo Carné. Decepcionante o time hoje, né? Hoje é o pior de todos os jogos do Guarani desses últimos tempos. Né?
E vem pro campo de ataque, quem sabe agora. Lucas Ramon recebeu a linha de fundo, cruzou no segundo pau. Lucão do break de cabeça, espalma Marcelo Carné. Chega bem, chega de novo o Guarani pela ponta direita, Lucas Ramon cruzou com açúcar, cruzou na medida, Lucão do break quase faz o gol. Vem de novo o Guarani, bola do Giovanni Augusto para Silas, dominou, bico da grande área pela ponta esquerda, volta um pouco mais atrás com o Leandro Vilela, abre bola na ponta direita com o Lucas Ramon, o jogo tá bom pro Guarani, tô sentindo que vai ser o gol. Bola solta com o Iago rabiscou, o menino com alegria nas pernas, escorregou, ainda assim conseguiu se recuperar na jogada, Iago pra cima da marcação do Marco Túlio, melhor Marco Túlio, e na sequência falta, falta do Iago. Falta do Iago em cima do Marco Túlio. E aí, Luciano? O Iago entrou para fazer exatamente aquilo que ele sempre faz. Errar o gol e dar passe errado. Wagner Ferreira, daqui a pouquinho a mudança. Wagner Ferreira chegou bem o Guarani na sequência do lance. O Iago escorregou na pelota. É uma jogada boa do Lucas Ramon pela direita, fez o cruzamento e o Lucão fez o que pouco ele sabe fazer, que é de cabeça. Meteu e o goleiro fez um milagre, a bola ia entrando, ele botou para fora. Realmente uma bela jogada do Guarani pela direita. As chances é realmente por ali. Ou é com o Lucas Ramon, ou é com o Iago pela direita, ou é com o Júlio César pela esquerda. Giovani apagadíssimo no jogo, pouco se fala nele durante a transmissão. E realmente resultado absolutamente ruim para o Guarani dentro de casa. Maxwell tá no jogo, Albert Cavalcante. É isso mesmo, acho que o técnico Marcelo Chamusca ficou de saco cheio com ele, com o Lucão do Break, hein, que perdeu com as oportunidades. Foi embora! Lucão do Break, camisa número 9, entrou ele, o camisa número 71, Maxwell, o cruel do Guarani. A informação para a pizzaria do Dadá. E aí, Ney? O Albert. Albert. Sim, diga. O Lucão não saiu chorando não, né? Não, dessa vez não saiu chorando não. Porém, entretanto, saiu com cara de poucos amigos. Ah, tá. Beleza. Jogou o fino da bola no Lucão do Break e ainda sai com cara de poucos amigos. E vem Bugrão. Vem Bugrão para o campo de ataque. Silas deixa a jogada de lado com o Júlio César. Sai da esquerda, vem pro centro. Soltou, boa bola na ponta direita. Fatiou bem, inverte a página, vira a folha para Lucas Ramon. Lucas Ramon olhou para dentro da grande área, tenta o cruzamento. Iago parou de cabeça, vai sobrar no segundo pau. Olha o gol, vai pintar para fora! Matheus Pereira chegou fechando no segundo pau, quase deu pro Guarani, Alberti. Escanteio, hein? Esse lance foi escanteio. A bola jogada dentro da grande área. O Lucão sai, a bola começa a pirolicar dentro da grande área. A bola sobrou pro Matheus Pereira pelo lado esquerdo do campo de ataque. Quando ele bateu, só tava ele, a bola e o gol. Apareceu um pezinho do Salvador. Mandou a bola para escanteio pelo lado esquerdo. Lá vem o Bugrão, pressão em cima do CSA. Pressão total do Bugrão. Quem sabe agora, torcedor. Vamos fazer energia positiva. Matheus Pereira na bola. Levantou, subiu João Vitor. Sobrou lá dentro. Maxwell não teve o domínio da bola. O Maxwell sobrou livre no segundo pau, passou o toque de cabeça do João Vitor. Não teve o domínio da bola lá, ficou de graça para o Marcelo Carné, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem Guarani pro campo de ataque, João Vitor de perna direita, Fatinho, inverte a página, vira a folha lá na ponta cota com Júlio César. O Imperador de Campinas domina, bota na frente, Lucas Marques fecha a porta para ele, a bola sai pela linha de lado, lateral, bola para a equipe do Guarani, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. Seja responsável, jogue com moderação. Vem o CSA pro campo de ataque, tenta partir, Marco Túlio, chega o Maxwell. Toca pela linha de lado, lateral, bola para a equipe do CSA. Você ouve o toque, 40 minutos desse segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. Por enquanto, ninguém é de ninguém no Brinco de Ouro da Princesa. 0 para o Guarani, 0 também para o CSA. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Às 4 da tarde pela Série A tem o clássico lá do Paraná, Curitiba e Atlético Paranaense. E às 7 da noite, Série C, Canais Futebol Interior retransmite Rádio Legal Web de Belém do Pará com Gesiel Lima para Remo e Altos do Piauí. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção até você, amante do esporte bretão. Tá saindo do gramado Gabriel, Albert Cavalcante. Vai ser o Gabriel no carrinho maca. Vamos ver quem vai entrar aqui. Eu não consegui ver aqui o camisa número 29, é isso mesmo que vai entrando? É o 8.
É o camisa número 8. Então, Gabriel foi embora, entrou camisa número 8, Ian Rolim. Gabriel, camisa número 27, foi embora, entrou camisa número 8, Ian Rolim. A informação para a Betchamp. O técnico mexe lá, comentarista, fala que cansou o Gabriel, né, Wagner Ferreira? Olha, houve um desconforto ali no jogador, que o próprio companheiro pediu substituição. Ele caiu, tentaram fazer ali uma cãibra, tal, qualquer coisa assim, então o técnico teve que fazer a alteração. Entrou o Ian, que é um meia, no lugar do outro meia, o Gabriel. Então, acho que 6 por meia dúzia e vamos se arrastando aí pro 0-0. Lateral, bola para a equipe do CSA na ponta direita, vem para a cobrança, Lucas Marques vai lançar lá dentro do tumulto, camisa 2 da equipe do CSA. Lançou na entrada da grande área, na quina da grande área pela ponta direita, Rodrigo Rodrigues para Ian Rolim, de primeira na canhota, Diego Renan dominou, tenta o corte, Leandro Vilela. Estica o pezinho, era o Maxwell, esticou o pezinho, salva a Pátria Bugrina, e vem Iago, aposta a corrida, o menino com alegria nas pernas e tome contra-ataque do Bugrão, Iago César ganhou na ponta direita, linha de fundo, fez o break, abriu para a perna canhota, lançou na entrada da grande área, Giovanni Augusto dominou, fatiou na ponta esquerda, dominou para Maxwell, abriu na perna direita, vem a bomba, espalma Marcelo Carné. Faz a defesa, Marcelo Carné, uma bomba do Maxwell. Rebote cai na ponta direita, o Guarani vem pra cima em busca do gol. Bola solta na direita, Maxwell. Dominou, limpou. 1 pra lá, 2 pra cá. Bico da grande área pela ponta direita. Volta a jogada com o Giovanni Augusto. Levantou no segundo pau. Lucas Marques sobe e tira. Tira provisoriamente. Thiago César briga pelo rebote. Ian Rolim vai tentar parar o rebote antes dele. Lucas Ramon pra Giovanni Augusto. Tentou corta a bola, bate na marcação. Sobrou com Silas, entrada da grande área. Foi desarmado. A bola fica na direita com o Lucas Marques. Tentou tirar, a bola bateu no muro verde, volta para a equipe do Guarani. Júlio César tentou toque, a bola bate no Didira, volta para Júlio César, o árbitro manda seguir, o Didira foi pro chão, o árbitro falou nananina não, aí Júlio César limpou a jogada na ponta esquerda, fez o cruzamento pro Maxwell, tira a defesa do CSA, rebote cai na entrada da grande área, afasta em Angolina, sequência, falta do Leandro Vilela. Falta do Leandro Vilela, jogou parado, posse de bola para a equipe do CSA no campo de defesa, Canais. Último interior aqui, nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. O Guarani veio para cima, Luciano Alves, e quase chegou. Foi bem lá o Marcelo Carné no chute do Maxwell. Uma ou outra jogada só, né? O Guarani ficou muito aquém de apresentar um futebol razoável hoje, né? E aí é difícil ganhar em casa, né? O time tem que propor o jogo, mostrar porque é o dono da partida. E hoje não fez nada disso, né? Infelizmente. Agora só na base da vontade aí mesmo e da raça para fazer um golzinho aí, quem sabe. Agora é coração na ponta da chuteira, a tática, a técnica fica de lado. Agora quem tem mais garrafa vazia para vender, quem tem mais coração na ponta da chuteira para levar os 3 pontos. O CSA tá na dele, vai levando por enquanto um pontinho valioso. O CSA tá lá em 16º e vem pro campo de ataque, bola solta no comando. Pintou ali o Marco Túlio dentro da grande área, para cima da marcação do João Vitor. Fecha a porta para ele, o zagueirão da equipe do Bugre. Toca pela linha de fundo, escanteio para a equipe do CSA lá pela ponta esquerda, Alberti. O CSA vai tentando, né, no finalzinho, de todas as maneiras, tentar, né, fazer o gol, tentar dar uma pressão em cima do Guarani. O Guarani que vem apertando o CSA, escanteio, estamos no final do jogo, meu Deus, Deus nos acuda. Escanteio para a equipe do Zome aqui pela ponta esquerda. Mais 4 minutos. Vem Lucas Marques para a bola. Vamos até 49 desse segundo tempo. Lucas Marques para a bola, lateral direito. Vem cruzamento no primeiro pau. Leandro Vilela tira. Rebote cai. Iago César tentou tirar. Foi para o chão. A bola sobra com Ian Rolim pela ponta canhota. Ian Rolim botou na frente aos trancos e barrancos no pé de ferro. Ganhou o primeiro, do segundo. Foi para o chão. O árbitro manda seguir. Tira a zaga do Guarani. Lançado o Maxwell na ponta direita. E tome contra-ataque do Bugrão. Maxwell pede alguém para se aproximar. Tá difícil, tá sozinho. Lançou para Júlio César. Chega a marcação do Diego Renan, tira Diego Renan, lateral bola para a equipe do Guarani. 45 minutos e meio. Vamos até 49 minutos, Canais. Futebol interior aqui, nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Senhor Gilberto Rodrigues Castro Júnior do Pernambuco tá falando alguma coisa com o Leandro Willers no lance anterior. Na queda lá do jogador do CSA. Provável pênalti. Na queda do Ian Rolim, na jogada com o Leandro Vilela, possível pênalti. E aí, Wagner Ferreira? É dedo duro esse VAR também, deve deixar passar tranquilamente. Foram descobrir aí um lance que realmente... mas pelo jeito não vai dar nada. Ufa! Ó, sorte, hein? Ufa!
Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento do Lucas Ramon pra dentro da grande área, afasta a defesa. Rebote cai com o Leandro Vilela, dominou, faz o giro, encara a marcação ali do Rodrigo Rodrigues, ele volta mais atrás com o Leandro Castan. Lançamento lá no campo de ataque, Lucas Ramon dominou, botou no chão, chamou de meu amor, linha de fundo. Lucas Ramon dominou pra cima, marcação de 2, botou na frente, linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola bate ali no Marco Túlio. Marco Túlio ajudando a defesa, toca pela linha de fundo, escanteio. 46, quase 47 segundo tempo de jogo, vem pra cima o time do Guarani. Em busca do gol que pode sacramentar a vitória, quem sabe agora, torcedor. Iago, capricha nela que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol, quem sabe agora o gol do Bugrão. Iago levantou no segundo pau, subiu o Leandro Castan de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. Parou. Linha de fundo e tá caído o jogador do CSA, Albert. Ali na disputa, o Iago, quando ele foi bater o escanteio, né, pelo lado direito, ele pegou, ajeitou a bola, deu um beijinho nela e fez o cruzamento. Ali o cruzamento da grande área, houve um choque entre o Giovanni Augusto com o jogador do CSA que está caído, estão todos pedindo atendimento. A informação para Corujão Autopeça. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Agora que a TV mostrou outro ângulo da jogada, eu achei que o Ian Rolim meio que dobrou a perna e o Leandro Vilela veio no carrinho por baixo, então absolutamente nada jogada ali, né, o presidente? Menos mal, né? Só faltava essa, né? Só faltava essa para os caras converter e vencer a partida dentro do brinco de ouro. O Guarani reagiu demais, tarde demais, né? Deu uma pressão aí, faltando 10 minutos, aí, quando deveria ter acontecido durante todo o jogo. Porque só no final que aconteceu essa blitz, mesmo desordenada, mas criou chances, né? Vai amargar 2 pontos perdidos dentro de casa. Mais 2 minutos de acréscimo, vamos até 51. Luciano Alves. É mais ou menos isso que o presidente está falando, né? O Guarani reagiu tarde demais, criou suas chances, mas na base do abafa, né? Sem tanto planejamento, sem tanta técnica, nem muita tática, né? Na verdade você vê o treinador chega com uma maneira de jogar e vai lá. Lá vem Guarani pro campo de ataque, lançamento do Max, ou pro Júlio César não vai dar nada, pode completar. O treinador chega com uma visão de jogo e treina um jeito de jogar e depois tem que mudar o time, muda completamente. Aí o time fica totalmente sem identidade, não joga nem de um jeito nem de outro. É complicado, o seu Chamusco já tá fazendo hora extra aí no Guarani, viu, amigo? E vem Guarani, olha o Matheus Pereira, sai da esquerda, vem pro centro, soltou na meiuca pra Giovanni Augusto, foi pro chão, falta nele! Falta e cartão amarelo, subiu o canário pro Didira lá, Alberti. Falta do Didira, ele tem que fazer a falta, hein? Muito obrigado, viu? De frente pro crime, ali você sabe, né? De frente pro crime, perto da meia-lua, ali ó, uns 10 passos da meia-lua, ali, quem sabe agora no finalzinho o Guarani possa ver o marcador. Eu tô vendo ali o Maxwell ali, pegou a bola, não, eu bato essa falta. Giovanni Augusto também está conversando alguma coisa com ele, Júlio César perto da bola. Quem sabe agora, hein? No último minuto o Guarani possa abrir o marcador. Tem uma mini conferência para cobrança da falta. Tá ali o Silas, tá ali o Maxwell. Eu nunca vi o Silas bater falta. O Maxwell também tá por ali. O Iago tava perto, já foi embora. Enfim, 49, quase 50. São os últimos instantes de Guarani e CSA. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vem Júlio César para bater de perna direita, vem também Maxwell para bater de perna direita, ou Silas para bater de perna canhota. Autoriza, é Maxwell, na perna direita vem a bomba, ela passa, vai galinha de fundo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Quase 51 minutos, acho que essa falta foi o canto do cisne para o fim da partida, 50 minutos e meio, o árbitro prometeu até 51 minutos, sem pressa nenhuma, Marcelo Carné despacha, manda para frente, bola que sobe, bola que cai, na intermediária, campo ofensivo, vai sobrar com o Marco Túlio, antes dele, Lucas Ramon sobe e tira dali, rebote cai com Silas, foi ali desarmado pelo camisa número 22, o Bruno Mota, bate e rebate no meio campo, o árbitro para o jogo, e o Leandro Vilela tá sentindo, o volante da equipe do Guarani, tá sentindo alguma coisa ali na coxa, mandou o jogo seguir. Tá no final da partida. 51 minutos, o árbitro aproveita e trila o apito árbitro. Termina o jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, CSA também 0. Um jogo de poucas emoções, uma
péssima partida do Guarani, para dizer a verdade. E vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. Às 12 horas mais 54 minutos, vamos ouvir aí quem falando? Esse é o Lucas Ramon. Ramon. Bastante, a gente tem que buscar e continuar trabalhando. O que está faltando é simples, a gente continuar martelando os caras. Tudo bem, professor? Valentim. A gente continuar martelando lá em cima, criando, tentando, porque uma hora a gente vai furar essa defesa. A gente está no caminho certo, infelizmente a gente não está conseguindo ter uma sequência de vitórias, mas o caminho é esse, é continuar ali em cima, porque uma hora a gente vai conseguir furar a defesa do adversário. Obrigado. Então, muito bem, Wagner Ferreira, o seu destaque, como disse aí o Lucas, é até simples o negócio, não tem complicação não. Tem muito trabalho para o Guarani encontrar o caminho das redes, realmente um time que, pô, não marca gols, rapaz, 8 gols marcados até aqui, olha que rendimento de ataque. Tem ouvir alguém? Goleiro do... Não, pode tocar. Então... Pois não, Albert? Vamos lá, né, com o público em renda. Ah, beleza, manda aí pro ar então. Público de 3.144 pagantes com a renda de R$ 58.280. Repita, por favor, Albert. 3.144 pagantes com a renda de R$ 58.280. Claudinei Corsi. Legal, Albert. Você já vai mergulhar então lá na sala de imprensa, não é isso? Exatamente, estou partindo para lá. Beleza, então, Albert, daqui a pouco volta com a entrevista coletiva do facilitador Marcelo Chamusca. Vamos aguardar o que é que vai dizer. Ou dificultador, né? Ele diz que é facilitador, né? 12h55, 55, pois não, Wagner? Vamos lá, arrumar um adjetivo melhor aí pro Chamusca. Complicador, certo? Não é facilitador? Não, do jeito que ele tá fazendo aí, mantém a mesma linha do Daniel Paulista. Poderia ser inventor também? Também, mas ele acho que não está decidindo sozinho, não. Ele está recebendo algumas influências e dá no que dá. O resultado de hoje, um resultado péssimo para o Guarani, bom para o CSA e um resultado até, digamos, justo, porque o CSA jogou bem no primeiro tempo, tratou de se praticamente administrar o ponto dentro de casa no segundo tempo. O Guarani cresceu um pouco, mas muito desordenadamente. Então o negócio, se já não tem um time titular bom, quando olha para trás para ver o banco, dá desânimo, né? Não adianta melhorar com o banco que tem. Então não podia esperar outra coisa. 0-0, placar justo, 2 pontos perdidos dentro de casa. Legal. E 1 ponto ganho para o CSA. Nosso convidado de hoje, Luciano Alves, representando aqui o torcedor do Guarani. E aí, Luciano, esse 0-0, hein? Um vexame, né? Um vexame total. Ao vivo pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro assistir aí, esses caras deviam sentir vergonha de vestir essa camisa. Essa camisa não é para esses caras que estão aí no Guarani. Esses caras não representam em nada o time do Guarani, a torcida do Guarani. Por favor, olha, peguem aí os seus bonezinhos e vamos jogar em outros times. Nós não precisamos de vocês. E outra, o Chamusca, meu amigo, o Chamusca tem muito o que fazer pro Guarani. Na verdade, ele precisa muito mais do Guarani do que o contrário. Nós não precisamos de um cara para inventar. Nós precisamos de um cara que venha aqui e extraia, tire desses jogadores ruins que estão aí, uma forma razoável de jogar. Do jeito que o Chamusca está fazendo, ele só está atrapalhando hoje. Muito bem, tá aí o Luciano Alves, o Luciano Automóveis no Facebook, que está participando com a gente hoje aqui como convidado especial da nossa jornada esportiva. E sempre que possível a gente vai trazer aqui um torcedor, né, que possa participar com a gente também e retratar aquilo que pensa o torcedor do Guarani. 12h58, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui no fim de jogo dos canais de futebol interior. Tem ficha técnica, tem o melhor em campo do Guarani. Quero ver como é que os caras vão se desdobrar para escolher esse melhor em campo. Vamos esperar o Albert chegar lá na sala de imprensa do Guarani, né, para ele participar também. O Wagner está pensando no melhor em campo. O Luciano Alves também está pensando. O Lucas de Souza pensando. Vamos ver
quem é que vai ser eleito. Teremos as notas do jogo também com o comentarista Wagner Ferreira, tá certo? 12h58 deste domingão, 19 de junho. Você que já está preparando aquela macarronada esperta, aquele frango assado de padaria, né, que vem com a farofa dentro, e mais aquelas batatinhas que caem, aquela gordura, aquele negócio todo, né? Então você que está ligado com a gente aí, preparando a sua macarronada, fique aí que o fim de jogo volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Rolê. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. Legal, estamos por aqui, 1h da tarde, mais 2 minutos neste sábado. Albert já está na linha? Alô, Albert? Albert? Pois não? Você me ouve? Estou escutando pipocar aí. Tem como você tirar as pipocas? As pipocas do seu celular aí, Albert. Posicione-se melhor, por favor. E agora, está melhor? Tá fritando ainda, mas dá pro gasto. Bom, muito obrigado. Muito bem, você já está na ponta da linha aí, a gente já vai para a eleição do melhor jogador em campo. Eu quero ver o que é que vocês vão fazer para eleger o melhor em campo do Guarani, com o Lucão do Break, que não sabe cruzar uma bola, com o Maxwell, que não sabe matar uma bola,
para fazer o gol. Olha, vou dizer um negócio, hein? Não vai ser fácil, não. Tô achando, eu até sei que acho que quem vai ser eleito melhor em campo aqui. Até sei. Mas eu vou aguardar. 13h, mais 3 minutos, Felipe Marques. Vamos adiantando nossa pauta. Não tem ninguém por aí ainda não, né, Albert? Ainda não tem ninguém. Isso aí, estou chegando agora aqui perto da sala de imprensa? Da sala de imprensa, né? Porque eu encontrei com os torcedores. Sim. Ali né, tentando passar dentro do meio dos torcedores, quando eu adentrando aqui a sala de imprensa, onde os amiguinhos da imprensa estão todos Os amiguinhos já estão aí, Albert? Já estão. 4 amiguinhos estão aqui. Então tá bom. Todo mundo com fome, né? Exatamente. Tá muito bem. Só que ninguém tá com pão com mortadela aqui dentro, não. Não. Tá todo mundo aqui Mas sentado, você comeu o seu misto hoje, Albert? Hoje não, Claudinei. Não, né? Hoje saí de casa hoje já com café da manhã reforçado. E aí não teve misto. Exatamente. Eu acho que de domingo de manhã... que cachorro que tá latindo aí, Albert? Nenhum. Engraçado, parece que eu ouvi um cachorro latindo. 1h04 então, ô Felipe Marques, vamos adiantar nossa pauta aqui, vamos eleger o craque do jogo. Força de expressão, né? Mas o melhor do Guarani. Manda aí, Felipe. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. E para começar eu vou lá pro estádio Brinco de Ouro da Princesa. Albert Cavalcante, o melhor em campo para você, Albert? Ele, né? Que substituiu o goleiro Maurício Kozlinski, Rafael Martins. Para mim, na minha opinião, o melhor em campo. Que coisa incrível. Wagner Ferreira. Absolutamente por exclusão, né? Porque para escolher o melhor do Guarani hoje aqui é tarefa realmente árdua. E o Rafael, não que ele tenha feito grandes defesas. Alguém pode me lembrar alguma defesa importante dele? No começo do jogo, Wagner. Primeira bola, com 1 minuto. Se toma o gol, perde o jogo. Por aí que ele ganhou então. Porque muito ataque do CSA pra fora, bola por cima. Teve uma outra que ele saiu no pé do cara também lá, arriscando, entendeu? Por essas e outras, né? Não Dois tivesse votos. sido milagreiro, né? Que tivesse salvado o Guarani. Mas, em comparação com os demais companheiros, melhor do jogo, Rafael. Tá muito bem. O Luciano Alves, o nosso convidado de hoje para você, o melhor em campo, Luciano. Ney, dá um motorrádio para ele. Rafael Martins. Aí você pergunta para ele o que ele vai fazer. Ele fala que a moto ele vai dar por mão e o rádio ele vai escutar. Lucas de Souza, o melhor em campo do Guarani para você Rafael Martins. neste empate. Rafael Martins. Também? Claro. Unanimidade? O jogo só empatou por causa dele. Tá bom, então. Né? Então tá certo. Olha lá, hein? Olha lá, bancada verde e branco votando em Rafael Martins, o melhor em campo. Então, torcedor, você já deu para imaginar que o jogo... né? Pelos companheiros aqui, o Kozlinski vai para reserva no próximo jogo, né? Entendeu? Certo? Também ganhar do Kozlinski... Não é lá muito difícil, Não é difícil, não. Aquele prêmio também que deu, né, Claudinei? O smartphone. Né? O que o cara falou? O cara que o jogador melhor, escolhido melhor em campo, foi premiado com um smartphone. Smartphone. O que você vai fazer com o smartphone? O smart eu vou dar pra minha mãe, o fone eu vou usar. É a versão nova do motorrádio, né, É a versão nova do motorrádio, verdade. O Albert está questionando, a gente está cornetando o Kozlinski aqui, né, Albert? Fala, Albert. Pelo amor de Deus, vocês estão cornetando mesmo? O quê? Não. O Kozlinski? Vocês elegeram aqui, você deu voto pro Rafael Martins, o melhor em campo, ele tem que ser titular no próximo jogo. Albert, dos últimos jogos do Kozlinski... Albert, dos últimos jogos do Kozlinski, tirando aquele jogo com o Criciúma, me lembra uma grande exibição do Kozlinski. Contra o Novo Horizontino. Contra o Novo Horizontino? Tá bom. Agora lembrado do jogo? Eu vou ficar com a exibição do jogo contra o Operário, que ele me tomou 2 gols de fora da área. Não, mas aí que Albert, tá, né? Mas você nem trabalhou nesse jogo, Albert? Mas eu acompanhei, mesmo à distância eu acompanhei. Os nossos amiguinhos aí estavam em dupla, os dois aí, viu, Claudinei Corsi? Disseram aí que nós estávamos fazendo mal para o Guarani. E pelo jeito, acho que sim, né? Porque voltamos aqui, o Guarani voltou a jogar mal e empatar, né? É verdade, Claudinei Corsi. É verdade. Vamos deixar, então, sexta-feira, vamos deixar Lucas de Souza e Wagner Ferreira, né? Que tal? Não, deixa eu... Não, pelo amor de Deus, não faz comigo não. Vem ser feliz aqui nos estúdios, Albert, na sexta-feira, vem. E a pizza do Zabá, como é que fica? Tá bom, quer falar alguma coisa, Luciano?
Não, eu acho que o grande culpado, se é que a gente pode dizer assim, Quem é? de alguma coisa, desse time não tá jogando nada, é o treinador. O treinador tirou a identidade do Guarani. Mas, ô Luciano, quando ele chegou, na primeira entrevista que ele deu lá, que ele foi apresentado, ele falou que ele já tinha o material humano na mão montado, no caso, pelo Michel Alves e pelo Moisés, né? E que ele ia tentar ser o facilitador para esse grupo aí, mas ele, assim, se isentou de alguma coisa, né? Jogou mais para os jogadores. Ele não falou em esquema tático, em mudar esquema, em trocar jogador. Acho ele falou, até... tipo assim, me deram isso aqui, eu vou ver o que é que eu faço com isso. Acho até que se ele tivesse assinado o contrato aí, antes de assinar o contrato, ele tivesse falado que ia jogar nesse 3-5-2, os caras nem tinham contratado ele. Entendeu? Porque confundiu completamente o Guarani, tirou a identidade do time. Nós não temos jogadores com características para jogar 3-5-2. Não tem jogada ensaiada, não tem. Que nem o Lucão, por exemplo, o cara não consegue cruzar uma bola para dentro da área. No final do jogo ele recebeu uma bola limpa, abriu para a perna esquerda e lançou a bola deve estar chegando aqui. Maxwell entra, vai querer bater falta. O cara treina a falta. O cara teve uma chance, esse Maxwell aí, no pé da trave. Não teve o domínio. Não conseguiu dominar a bola. Gosta de se queimar, né? O jogador gosta de se queimar. Fica pior, aquilo que a gente falava aqui. Fica pior pra ele, porque ele vai se enterrando cada vez mais. Exato. A gente é vai chato, se provando, mas... Sabe? Vai se provando que não tem condição de jogar bola. Não tem condição de vestir essa camisa do Guarani. Esses caras têm que repensar a carreira deles. Entendeu? Tem que repensar a carreira deles. Olha, não tá dando pra jogar bola mais, entendeu? Não. Ou vou jogar na várzea. Tem algum problema dentro do Guarani. Isso a gente não sabe, né? Porque de lá pra tirar uma escalação só faltando 5 minutos. Esse time tá jogando, porque vamos dizer assim, os jogadores, eles não são aqueles jogadores péssimos, entendeu? Que não dá pra fazer. Agora os caras entram em campo, não tem uma jogada ensaiada, não tem uma falta bem cobrada, não tem um escanteio bem cobrado. Quer dizer, começa a transparecer que os caras não estão recebendo. Aí você vai atrás disso, não, tá tudo em ordem, o salário está em ordem, a diretoria vem falar isso, nenhum jogador reclama, então a gente tem que aceitar que está em ordem. Mas que parece, Wagner Ferreira, parece. Porque quando há uma falta, né, pela direita, falta pela esquerda, falta central, tem cobrador oficial? Não tem, os caras ficam na dúvida ali na hora, porque quem vai bater. Faz uma reunião que vem 5 ali para bater a falta. Isso não é time organizado. Não. Time organizado tem que saber quem vai bater pênalti, quem vai bater escanteio pela direita, quem vai bater escanteio pela esquerda. A única coisa que eu acho que o pênalti vai, o Giovani bate, né? É a única coisa, né? Mas... Então, realmente... E ainda assim... Agora, o Chamusca está trilhando por um caminho perigoso, né? Quando ele, na chegada... se isentou, como o Claudinei disse, se isentou de qualquer culpa e jogou tudo em cima dos jogadores. Se não está ganhando é porque eles é que são ruins, né? Não é da minha parte. Então o jogador fala, assim, então não adianta trocar de treinador, vai trocar de novo? Eu acho que não vai. A chance que o Guarani tem é de contratar reforços aí, no mínimo aí uns 4, né? Porque mais que isso não. O presidente prometeu 10 se precisar, mas não vai contratar 10, né? Mas, e tem outra, né? Para trazer gente tem que dispensar gente também, senão a folha vai lá para cima. Mas o Chamusca, ele pode até ir bem agora, a partir de agora. É só não inventar, ele está inventando. Ele está inventando, está querendo fazer do Guarani um laboratório, entendeu? Que ele não tem capacidade para... pior que nós estamos na 13ª rodada. Mas né? só o time um detalhe. Fez 8 gols até agora. Mas só um detalhe, né? Eu penso que se a situação no Guarani está tão controlada assim financeiramente... é mais uma questão de qualidade, principalmente no setor ofensivo. O Guarani fez um péssimo jogo contra o Operário e tomou 3-0, né, em casa. A pressão em cima do Chamusca foi enorme. Então, imagina, né? Vou para Novo Horizonte, preciso pensar em alguma coisa. Ele acha esse esquema com 3 zagueiros, o time vai bem. Vem jogar em casa de novo, contra o CSA, um time brigando ali pelas mesmas posições. O Guarani vencendo, poderia sair, ia para a 15ª colocação. E o time apresenta esse futebol ruim de novo. Então como é que fica a cabeça do técnico, né? Se eu vou mexer, não sei qual vai ser a cara do meu time também, né? Se vai ser o time organizado que foi contra o Novo Horizontino ou se foi essa bagunça que foi hoje contra o CSA. Ô, Lucas. Oi, Albert. E outra coisa também, né? Quando ele chegou, ele sabia o que tinha em mãos. Ele sabia. Então, me dê um limão que eu faço uma limonada. Mas eu não sei então, se ele ele pensava que era tão ruim assim, viu? Exatamente, só que ele assumiu, e como todos nós sabemos que você pegar um trabalho já em andamento, fica muito difícil.
Ele aceitou o desafio, disse ele, né, que ele é o chamado, né, conhece, especialista em Série B, então provavelmente ele sabe o que está fazendo. Porém, entretanto, os jogadores são esses e tem que ter resultado, eles têm que ser cobrados sim. Se o elenco foi montado antes, depois, entretanto, isso aí não vem a conta. O que ele tem hoje é isso e precisa sim do resultado positivo. Legal, então, Rafael, eu fechei já, Felipe Marques, não fechei o quadro. Então, Rafael Martins, eleito o craque do jogo, melhor do Guarani nesse empate 0-0 com a equipe do CSA. O melhor em campo, o craque do jogo. Legal, e ainda temos a entrevista coletiva do técnico Marcelo Chamusca, temos as notas do jogo com Wagner Ferreira, ficha técnica com Lucas de Souza, mais participação aqui do nosso convidado, o Luciano Alves. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$ 25.000. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. Legal, 1h16, estamos de volta aqui no nosso Fim de Jogo Canais de Futebol Interior, repercutindo mais um péssimo resultado do Guarani, o empate por 0-0 frente ao CSA no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o jogo que começou às 11 horas, terminou agora há pouco, você curtiu aqui na narração do Lucas de Souza, comentários do Wagner Ferreira e reportagens do Albert Cavalcante, com a participação do Luciano Alves, o nosso convidado de hoje. Só informando aqui, Série C do Campeonato Brasileiro, Mirassol venceu o São José 2-1, a Águia do Vale. O Botafogo da Paraíba joga com o Atlético Cearense às 4 da tarde. Às 5 tem Vitória e Botafogo, transmissão aqui nos canais de Futebol Interior, em parceria com a W Sports do Rochinha. E na sequência, às 19 tem Remo e Altos do Piauí, com a transmissão do Gesiel Lima na rádio Legal Web de Belém do Pará. Série C também com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Pela Série B, o único jogo de hoje, Guarani 0, CSA 0, fechando a 13ª rodada. E com esse resultado, o Guarani subiu aqui uma posição. Nós temos na classificação geral, Cruzeiro em primeiro 31, Vasco em segundo 27, em terceiro Bahia 25, em quarto Grêmio 21. O Sport está em quinto com 20, e é aquilo que a gente dizia no início do campeonato, né? 5 equipes que realmente estariam aí brigando por acesso. E estão, pelo menos até agora, né? O Vasco, inclusive, invicto na competição. Depois em sexto tem Tombense com 19, em sétimo Brusque com 16, em oitavo Operário 16,
Em nono, o Criciúma, 16. Em décimo, o Sampaio Corrêa, 15. Em 11º, o Londrina, que é o próximo adversário do Guarani, com 15. Em 12º, o CRB, 15. 13º, a Chapecoense, com 15. 14º, Ituano, com 14. 15º, Novo Horizontino, 14. 16º, o CSA, que saiu da zona de rebaixamento, pelo menos temporariamente, com 14 pontos. Na zona da degola, 17º, o Náutico abre, 13 pontos. 18º, o Guarani, 13. 19º, a Ponte Preta, 12. E em 20º, o Vila Nova, com 11 pontos ganhos. Está então a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Óbito Cavalcante, como é que está a situação de momento aí na sala de imprensa? Estamos esperando aqui na coletiva de imprensa. Aqui estamos nós esperando o técnico Marcelo Chamusca aparecer e nada ainda, viu, Claudinei Corse? Nada, nenhuma informação. Tá certo, aguardando então o Marcelo Chamusca, 1h19 da tarde, lembrando, né, que o jogo terminou agora há pouco e o Albert Cavalcante está na sala de imprensa do Guarani Futebol Clube para ouvir o técnico Chamusca. Pois não, Wagner? Dando uma olhada aqui nas redes sociais, Claudinei. E o que você está vendo? O alvo é o Michel Alves, realmente. Continua, né? Quem fez a contratação desse time medíocre, só contratou lixo, diz aqui o Ângelo Augusto Rossi. E sugere o seguinte, né? Se você tem 4 jogadores recebendo aí, vamos lá, Maxwell ganha 70 mil por mês, se não me engano. Pega mais uns 2 ou 3 nessa faixa aí, contrata 2 com salário maior, que venha para resolver o problema. Só assim que o Guarani vai poder dar uma resposta. Ô Wagner, o que seria? Vamos pensar, esquecer de quem vai embora, né? Sei lá, se é Lucão do Break, se é Maxwell, se é Ronald, se é Iago, se é Vitinho, se Marcinho, é Marcinho, Lucas Venuto, Madison, sei lá quem vai embora. Mas vamos dizer que o Guarani deu uma limpada no elenco, Wagner. Quem é que o Guarani, quais são as posições que você, enquanto comentarista, analisando o Guarani, traria para o Guarani, no caso, posições? Vai. Prioridade, atacante com cheiro de gol, faro de gol, que já no Guarani não tem esse homem. Lucão veio para isso, o Bruno José veio para isso, ninguém resolveu, Maxwell não resolve, Iago não é esse homem, então precisa de pelo menos 2 jogadores para frente para marcar gols, né? Um meia armador. Um meia armador realmente que coloque os jogadores na cara do gol, e na defesa talvez um jogador a mais ali para ser um xerifão. Então, porque esses que estão aí. Ô Wagner Ferreira, o Castan tá jogando com o nome? A gente comentou isso aqui durante a transmissão. Muito embora, você viu alguma falha olhando o Castan no jogo de hoje? Ninguém fez nenhuma crítica a ele, nem ao João Vitor, nem ao Hernando. Então, não é bem o problema do Guarani ali E muito embora tenha tomado 13 gols até agora no campeonato. Ô Wagner Ferreira, e goleiro? Se o Kozlinski sair mesmo. O Kozlinski veio para resolver o problema. Em parte resolveu. Mas na saída de bola me parece que ele não é tão bom assim, não. Então precisaria de um jogador mais completo. Um jogador de mais competência ali. Para dar confiança para a zaga, inclusive. Talvez um goleiro também merecesse uma chance. Se o Kozlinski sair, dá a oportunidade de buscar um cara bom. Tá muito bem. 1 da tarde, mais 22 minutos. E tem um detalhe aqui. Qual é o detalhe, Wagner? Você conhece Laércio Venditti? Laércio Venditti, matemático. Matemático. E ele me ajudou muito com o tempo de repórter. Terminava o jogo e eu ia nele para saber as estatísticas do jogo. Chutes a gol, escanteios, posse de bola, aquele negócio todo. E ele está dizendo aqui, com esse resultado, o Guarani já caiu. Então é a projeção que ele faz, né? O Guarani patina, ganha um jogo fora, empata em casa, perde fora e não ganha em casa. Ô Lucas, acesse aí também o site do quem é o Tristão, né? Tem o Infobola. O Infobola, é o Infobola. Tristão Garcia, não é isso? Acessa aí, vê o que ele fala de chances de rebaixamento, Lucas, pra gente mandar pro ar aqui. 1h22, o Albert, alguma coisa por aí, algum movimento? Nada. Daqui 5 minutos. Daqui 5 minutos? Muito bem, quer falar, Luciano? Fala. Ô Ney, sabe o que eu queria? O que você queria? Eu queria que nessa entrevista aí,
Na coletiva? Na coletiva não tivesse Chamusca, não tivesse Michel. Tivesse quem? Tivesse só o presidente. Eu gostaria que ele se dignasse. Ah, não, mas é só em casos especiais. Mas eu gostaria que ele se dignasse aí abrir o peito para a torcida do Guarani e falar qual que é a perspectiva, qual que é o planejamento para o Guarani a partir de agora. Porque... Ele já fez isso, Luciano. Não, na partida contra o Operário, foi ele que teve lá. Ele tem que parar com essas bravatas. Foi quando ele falou de comprar os 10. Então, mas isso é bravata. Isso é bravata pura. Primeiro, isso é conversa ele de disse quem... que montou o time, que ele está tranquilo com o time que ele montou, junto com o Michel. E aí depois ele fala que se precisar de 10, ele vai contratar 10. O Michel Alves é o primeiro que tem que ser demitido. Não por nada, mas porque 99,99% da torcida do Guarani não quer esse cara. O Michel Alves, meu amigo, foi o único goleiro que eu vi jogar que fez gol contra ele mesmo. Você lembra disso ou não? Eu não, nem sabia que ele foi goleiro. Pô, esse Michel Alves, onde ele jogou? Esse Michel Alves ele jogou num monte de time lá no Sul. Fala aí, Lucas. Jogou no Criciúma, né? Esse lance em questão... Acho que foi no Brasil de Pelotas, se não me engano. Se não me engano. Mas teve um outro lance pelo Criciúma, em que ele foi repor uma bola e jogou a bola pra dentro do gol. Então vai ver que esse gol. Foi só foi esse o gol que ele fez com contra. O Maxwell. Você vê o Maxwell entra, rapaz, e ao invés de ele, a bola e o gol, ao invés dele tentar dar uma canelada pra dentro, ele resolve dominar a bola. Não tem domínio, né? O Iago, toda vez que entra, ele faz uma jogada boa e erra todas as outras. Hoje foi a mesma coisa. Ele meteu uma bola na trave e errou todos os passos que ele se meteu a fazer. É um jogador que se queima. Fica difícil. Fica difícil. É muito complicado. Fala, Lucas. Bom, eu tô aqui no site Infobola, ainda não tem a atualização das chances, né? Mas assim, fazendo uma conta bem rápida, o Guarani foi a 13 pontos em 13 jogos. São 39 pontos disputados, 33% aproveitamento. É aproveitamento de time rebaixado. Não tem jeito, não tem pra onde fugir, né? De 39 você ganha 13, né, presidente? Tem que fazer mais do que 20 pontos, né? Então, mas aí os caras vêm e falam que falta não sei quantos jogos ainda, que o campeonato não virou turno, que tem como recuperar. Isso é pra irritar. Isso é pra inglês ver, né? O presidente do Guarani tá jogando tudo que ele fez de melhorias pro clube na lata do lixo com essa campanha. Isso daí a gente fica. O que parece tentando... que os times de Campinas não se preocupam com futebol, né? Nada. E com eu vou o falar futebol você, de cada time, né? É um osso que eu vou falar pra você, todo mundo quer, ninguém larga, é verdade. Né, cara? É um osso que deve ser bom demais. Muito bem, 1h26, Albert Cavalcante, alguma novidade por aí, Albert? Ainda nada, Claudinei Costa, estamos esperando aqui o técnico Marcelo Chamusca. Sinceramente, eu não entendo porque demora. Não diz respeito isso aí também. O que é isso, gente? Estão resolvendo o que vão falar? O que é isso? Tá pensando, tá vendo os lances do jogo para falar, mas nós vamos bem, nós botamos 2 bolas na trave. Teve aquele lance lá do Lucão que ele errou, que eu fiquei bravo ali na linha do campo, entendeu? Nós fomos bem, só não ganhamos o jogo. Como disse o Lucas aí no final, né? É simples. Faltou o detalhe que é o gol. Dizia Parreira, né? Dizia Parreira, né? O gol é um detalhe. E o Lucas saiu falando isso, que é simples, é só acertar aí para furar as defesas adversárias que tá tranquilo. Nós vamos jogar em cima deles, mas só no segundo turno, porque agora não tem mais. Agora é só. E depois segundo turno tem Grêmio, tem Vasco, tem Sport, tem Cruzeiro. Eu acho que o Guarani... Quero ver só o Lucas de Souza virar meme também no jogo do Cruzeiro. Acho que o Guarani precisa... o presidente precisa vir aqui e mostrar as perspectivas verdadeiras, não com bravata. Não vem com bravata não, presidente. Você está jogando a sua administração na lata do lixo. Você está jogando a sua administração na lata do lixo. De tudo que você fez de bem, você vai ser reconhecido como o presidente que jogou mais uma vez o Guarani na Série C. Manda esse Michel Alves embora, ninguém aguenta mais ouvir falar desse cara. Contrata uns caras aí, contrata 3 caras pra vir e um treinador bom, porque o Chamusca também, meu amigo.
Você já Nem quer sei que tirar o fazendo. Chamusca, Luciano? Mas desde o começo, né? Eu já... Você não eu concordou não com a tenho vinda dele? Não, não concordo. O Chamusca, eu já falei, precisa muito mais do Guarani do que o contrário. O Chamusca saiu do Guarani, da Série C para a Série B. Saiu por cima. Saiu por cima. E qual que foi o grande trabalho que ele fez? Não sei. Qual que foi Não o acompanhei time... a carreira dele. Qual que foi o time que o Chamusca treinou, Paysandu. que jogou nesse 3-5-2? Paysandu. Eu não sei, tá? Mas Cuiabá. pelo jeito Cuiabá, não foi bem. Cuiabá. Cuiabá, é tudo bom no Cuiabá, né? Lá é tudo bom. Aí, Tudo maravilhoso. A no revolta do nosso representante da torcida aqui, o Luciano Alves, que está com a gente hoje aqui nessa jornada esportiva. Nada ainda, né, Albert? Ah, nada ainda. Legal. Nada ainda. Continua aí o desrespeito com a imprensa. Eu taxo Viu, disso e vou continuar taxando porque acho um absurdo isso. Fala, Albert. E nós que estamos aqui com o jacaré dentro da barriga, imagine só, né? Não, Que é um coisa. desrespeito. Não há necessidade disso. Não sei quando que esses clubes, aqui de Campinas, que a gente aguarda entrevista coletiva, evidentemente, vão pensar um pouquinho na imprensa, né? Que nem teve time aí que publicou no dia da imprensa, que precisa ter liberdade de expressão, que precisa deixar trabalhar, que é muito importante a divulgação do clube, e blá 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 blá. E chega agora numa entrevista coletiva, ó, 1h30 da tarde. Jogo terminou o quê? 11h45, meio-dia, meio-dia 45, meio-dia 50. Né? Já estamos há 40 minutos aguardando aí o treinador para a coletiva. Mas, tudo bem, né? Não há o que se fazer. A gente só pode protestar aqui e aguardar que alguém ouça, né? Eu só espero que esses caras não venham com as mesmas bravatas. Vai ser, lógico que vai ser, eu já falei. Cria vergonha na já cara, cantei a bola presidente. aqui, vai falar que o Guarani em momentos da partida foi bem, equilibrou o jogo, tivemos chances, 2 bolas na trave, a bola não entrou. Vai ser isso aí, pode anotar. 1h29, vamos abrir aí, Felipe, as notas do jogo. Se o Albert precisar, ele chama lá, tem canal aberto. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, Wagner Ferreira, 1h30 da tarde, eu vou aqui no... Dona Salete já fez o almoço lá, Wagner, será? Hoje estou com a família reunida. Ontem foi o aniversário do moleque do meio, né? Ah, é? E então o pessoal tá lá, a gente já tá pronto. já tem um ranguinho. Já vai chegar pronto. Pois não, Albert? Chegou ele, o homem chegou. Vamos lá, O professor então, vamos Marcelo Chamusca está na sala. Beleza, vamos ouvir então, esperar que o Guarani mande o link aqui para facilitar pra gente. Vamos lá. Não começou ainda não, né, Albert? Ainda não, vai começar. Tá, se posiciona chegou, melhor já aí tá perto da caixa de se som, em arrumando. algum lugar aí, pra gente ter um áudio legal. Porque o link ainda não veio no ar ainda. Não, bem, esse foi. Vamos lá, uma boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Marcelo Chamusca após Guarani CSA. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Boa tarde, Chamusca. Sobre o campeonato, a gente sabe, né, que Série B, jogar em casa é fundamental, né, para que vencer em casa, né, para que o time possa continuar aí na luta, né, buscar pontos fora e vencer em casa. E hoje, né, sem contar o jogo contra o Vasco, o 5º jogo do Guarani em casa, apenas uma vitória e apenas 2 gols marcados. É claro que você chegou depois, né, mas está já dentro do processo. E a avaliação, né, que você faz, né, mais uma vez o Guarani criou no segundo tempo, teve chance de matar o jogo e não matou. E um empate que deixa o torcedor aí realmente chateado. Boa tarde, Washington, primeiramente. Deixa todos nós, né, chateados, porque a gente trabalhou muito durante a semana essa questão da mobilização e alguns aspectos motivacionais pela importância do jogo na tabela da competição. Era um jogo, diríamos assim, crucial. Todos os jogos são muito importantes, mas esse jogo seria uma sequência de 2 vitórias na competição, que o Guarani não fez ainda, sairia da zona de rebaixamento, começaria a olhar um pouco mais a tabela mais para cima e menos para baixo. Então tinha um aspecto
de mobilização e um aspecto emocional que a gente tentou trabalhar durante toda a semana com essa perspectiva, sabendo que a gente jogaria contra um adversário extremamente qualificado, que se encontra numa posição de tabela ali muito próximo ao Guarani, mas que também é um clube que tem um investimento muito interessante pela qualidade dos seus jogadores, acabou de trocar comando, os jogadores vêm com comando novo, você sabe que sempre se cria algumas perspectivas diferentes, mas realmente a mobilização que nós fizemos e a não conquista desses 3 pontos deixa todos nós muito chateados. Em relação à parte tática do jogo, a opção em iniciar com 3 centrais, né, uma linha de 3 zagueiros, dando um pouco mais de liberdade aos nossos 2 alas, né, o Diogo de um lado e o Matheus do outro lado, sustentando um pouco mais ali com o Rodrigo Andrade e o Vilela, e a liberdade para o trio da frente, Lucas, Bruno José e o Giovani. Que taticamente, eu já vou fazer uma análise, já vou adiantar até, eu sei que vai ter alguma pergunta nesse sentido, a gente pôde ler durante o primeiro tempo e pôde ajustar, principalmente a partir dos 30 minutos e depois no intervalo do jogo, com a alteração, a saída de um zagueiro e a entrada do Júlio César. Eles vieram, diferente de outros jogos, a gente estudou bastante, e toda vez que a gente toma uma decisão de escalação, ela está muito, não só atrelada ao nosso modelo, a nossa ideia do jogo, a nossa estratégia, mas também está atrelada ao posicionamento do adversário. Eles vieram com uma proposta de jogar com Lourenço fazendo o corredor pelo lado, eles estavam jogando muito com o Giovani e 2 médios com o Gabriel e Lourenço nos outros jogos. Nesse jogo, eles fizeram uma dupla de volantes, o Giva com o Giovani, abriram o Lourenço pelo lado direito, Oswaldo pelo lado esquerdo, para criar as possibilidades de enfrentamento de 1 para 1, e veio com o Gabriel por dentro, fazendo uma função diferente, se aproximando do 9 e vindo para uma zona atrás dos nossos 2 volantes, onde trouxe um desequilíbrio muito grande. Aconteceram 2 situações de leitura que a gente corrigiu durante o primeiro tempo. A primeira delas, a gente não conseguia encaixar a marcação no Giovani, e ele tinha uma liberdade de circulação e de achar passe por dentro, e o jogador é um jogador qualificado. E essa flutuação do Gabriel saindo da última linha nossa dos 3 zagueiros e atacando um espaço que criava uma dúvida, se o Rodrigo Andrade posicionava para marcar o Gabriel ou se o João Vitor saía da nossa linha defensiva para marcá-los. E essa dúvida fez com que eles, principalmente ali nos 30 primeiros minutos, tivessem um controle de superioridade numérica por dentro e a criação de algumas oportunidades. Qual foi a primeira ação que nós fizemos, tática no jogo, para estancar essa sangria, que a gente não estava conseguindo estancar? A gente montou uma linha de 4 já no primeiro tempo, com o João Vitor marcando o Oswaldo. Fizemos uma segunda linha de 4, com o Diogo fazendo a segunda linha pela direita, marcando a passagem do Diego Renan. Os 2 volantes, sendo que o volante se posicionaria mais para encaixar no Gabriel. Giovani Augusto veio para o centro, marcar um pouquinho mais no 4-2-3-1, a saída do Giovani, e o Bruno José nós trocamos de lado. A partir do momento que nós fizemos isso, nós passamos a ter o controle do jogo e acabamos o primeiro tempo dentro da área ali do CSA, já com finalização, já criando algumas situações, abafamos melhor e equilibramos melhor o jogo. Segundo tempo, nós voltamos com uma outra perspectiva, que era o quê? Tiramos o Hernando, que tinha tomado uma pancada no nariz, tinha que ter uma decisão ali de sacrificar um dos 3 zagueiros para que a gente voltasse e apertasse um pouco mais, equilibrasse um pouco melhor e tivesse mais um jogador na última linha com qualidade técnica de enfrentamento de 1 contra 1, que foi a entrada do Júlio César. Aí o segundo tempo, os números do jogo mostram que a gente foi muito superior, e pelo segundo tempo que nós fizemos, nós estivemos muito próximos e tivemos muito merecimento de ganhar o jogo. Agora, um jogo equilibrado, o primeiro tempo o CSA melhor, e o segundo tempo o Guarani sendo superior, inclusive nos números do jogo. No final foram 16 finalizações a 9, 12 no segundo tempo. Das 12, 10 foram dentro da área, teve chance com o Lucão, teve chance com o Iago, teve bola na trave, Carné
Carné foi um dos melhores jogadores no segundo tempo. Então, toda aquela situação que a gente já falou algumas vezes aqui. Não conseguimos traduzir o nosso controle de superioridade no resultado final do jogo. Ou seja, rendimento com resultado. Foi o que faltou no segundo tempo para que a gente pudesse agora estar falando para vocês aqui que a gente está numa situação diferente de tabela e a gente vai olhar um pouco mais para cima. Chamusca, boa tarde. Desculpe o alongamento da resposta, mas eu já sintetizei um pouquinho algumas perguntas que viriam em relação a essa questão tática do jogo. Chamusca, boa tarde. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você explicasse um pouco sobre a opção do Leandro Vilela. Na rodada passada, você escalou o Madison. O que você ganha com o Vilela que você optou em tirar o volante Madison no jogo de hoje? Obrigado. Bom, o Vilela, a opção pelo Vilela, a gente ganha mais jogo, mas é um jogador que circula melhor, principalmente consegue achar um pouco mais passe nos corredores. Um pouquinho diferente do Madison. O Madison é um jogador mais de bola no pé, de arrastar a bola e de jogo mais curto. Se eu opto por uma formação com a linha de 3, com 2 alas pisando na linha, eu preciso de um dos volantes, não é a característica do Rodrigo, que tenha um pouco mais de passe longo. Tá? As outras, na questão da organização defensiva, é uma característica muito próxima, Vilela com o Madison, mas era mais para a gente ganhar jogo e um pouco mais de bola de circulação, já que o Vilela tem essa característica, um jogador que eu já conheço, trabalhou comigo no Vitória, e ele faz isso bem. Então, a escalação do Vilela foi muito pensando nisso, até porque o Vilela, inclusive, junto com o Rodrigo Andrade, eles têm um encaixe de características muito interessantes, fizeram vários jogos juntos, eu sei que eles estão bem entrosados, tudo isso foi analisado na hora de tomar a decisão. O Vilela estava voltando de lesão, já vinha 3 semanas trabalhando forte, entrou uma parte do jogo lá e a opção pelo Vilela foi pensando muito nesse aspecto técnico de ganhar um pouco mais de bola longa dos dois lados. Victor Freitas, Bugricast, boa tarde, Chamusca. Um problema muito citado por técnicos aqui no Brasil é um intervalo insano de jogos, né? As equipes que disputam os principais torneios costumam jogar a cada 3 dias. Mas o Guarani na Série B não sofre com esse problema. O intervalo nesse ano está até bem grande em relação ao Novo Horizontino, foram 7 dias de treino. Ainda assim, a evolução técnica dos jogadores do Guarani parece ser bem lenta. Aqui você atribui isso, tendo em vista que o Guarani tem bastante tempo de sobra para treinamento? Bom, o calendário é uma situação até que, de forma nenhuma, Vitor, eu posso reclamar, porque nós chegamos, teve um jogo meio encaixotado com o outro, mas, de fato, nós tivemos aí, não tivemos uma semana, né, do intervalo do jogo do Operário para o jogo do Novo Horizontino, mas próximo a isso, e agora nós tivemos uma semana cheia para trabalhar. A questão que, às vezes, foge um pouquinho da percepção em relação a isso, é que quando você tem uma semana cheia, essa semana cheia, ela não é só dedicada à preparação para o jogo. Primeiro você tem que recuperar os jogadores, então você perde alguns dias nesse processo. 48 horas você não pode fazer qualquer tipo de atividade com atleta que tenha alta intensidade, então você acaba perdendo um pouquinho. Aí nós tivemos os outros dias. Os outros dias nós utilizamos muito na questão do ajuste da utilização do sistema. Porque qual é o ponto mais positivo que eu acho? Eu penso que nós temos um problema claro. Esse problema claro são os acabamentos. Mais uma vez, eu cito o número de finalizações, principalmente dentro da área, e em alguns momentos, um outro último passe que seria a assistência para que a gente pudesse ter uma definição melhor, onde a gente peca. Em alguns momentos, uma tomada de decisão mais qualificada. Alguns momentos, uma execução mais qualificada de uma tomada de decisão. Por exemplo, vou dar um exemplo prático do jogo. Teve um contra-ataque no segundo tempo, que o Lucão atacou o espaço pelo lado esquerdo, o Iago estava livre dentro da área, ele tomou a decisão correta, mas a execução não foi a melhor. Ele acabou cruzando a bola na mão do goleiro. Então, futebol tem algumas nuances que, por mais que você treine, por mais que você repita, e a ideia é treinar para replicar no jogo, elas às vezes a gente não consegue traduzir. Então, o aspecto técnico, ele está muito associado a um aspecto, ele está interligado a todos os outros, ao físico, mas principalmente ao mental. E
Você tem um determinado momento que você está empatando 0-0, está em casa, a torcida está impaciente, está todo mundo impaciente porque a gente quer fazer o gol e dar os 3 pontos do resultado para o torcedor. Isso acaba trazendo uma ansiedade, tomando algumas decisões precipitadas e fazendo um acabamento que não é o melhor. Professor, dito isso, o que é que você vai fazer para melhorar? Treinar na reapresentação, pegar o vídeo do jogo, mostrar para os jogadores o que eu acabei de falar, qual foi a decisão que a gente tomou errada, qual foi a execução que a gente fez errada e tentar trabalhar. Hoje é a única opção que nós temos, é trabalhar com os jogadores que nós temos à disposição, tentar encaixar as melhores características. Acho que tem um lado muito positivo nessa variação de sistema. Antes o Guarani tinha um sistema, hoje o Guarani tem 2, pode começar jogando em linha de 5 ou jogando em linha de 4, que os jogadores já estão adaptados e entendem bem as mecânicas dos 2 sistemas. Então, tentar pegar os pontos positivos e seguir, porque sexta-feira já tem jogo e a gente precisa ganhar. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Boa tarde, professor. Boa tarde. No dia de ontem fez um mês, né? Um mês que o senhor foi apresentado. Nossa, senhor, gostou, né? E gostaria de saber qual é o balanço que você faz do trabalho do Marcelo Chamusca em frente ao Guarani e qual a perspectiva que você tem do Guarani para a sequência da temporada, apesar dos resultados não estarem aparecendo. O balanço é um balanço de entrega, de dedicação, de vivenciar o clube 24 horas, buscar melhorar em todos os aspectos e a gente entender quando a gente chega como é que funciona, qual é a melhor mecânica, tomar decisões é a função do treinador. E eu tomei algumas que foram importantes, a gente tentou e conseguiu variar, criar um novo sistema, uma nova forma de jogar. Hoje, por exemplo, quando a gente for jogar contra o Londrina não sabe se o Guarani vai jogar em linha de 5 ou vai jogar em linha de 4, que ele consegue jogar em 2 sistemas diferentes. Então, esse tem sido o meu trabalho. Em termos de resultado, muito aquém do que eu gostaria, mas eu também tenho que entender todo um contexto. Quando eu cheguei aqui, a equipe já estava numa situação difícil, já era o lanterna da competição, já vinha quase um mês sem ganhar, então tinha um monte de coisa que eu cheguei e estou tentando melhorar com o tempo que eu tenho de trabalho, com muita conversa com jogadores, me dedicando 24 horas ao clube, para que a gente possa ter uma melhor sequência, sair dessa zona de desconfortante e a gente possa olhar mais na frente, no momento da competição. Eu acredito muito, tenho convicção em relação ao meu trabalho. Quando aceitei o desafio, aceitei pela seriedade do presidente e da diretoria, pela boa condição de trabalho que o Guarani está me proporcionando. Então, apesar dos resultados e a gente ter empatado em casa, eu estou muito feliz com o que o clube está me proporcionando e estou muito confiante de que a gente pode mudar e pegar uma sequência boa de resultados e sair dessa situação incômoda para depois a gente pensar em uma situação melhor de tabela. Tá muito bem, tá? Então, 1h46, a entrevista coletiva do técnico Marcelo Chamusca para o Albert Cavalcante. Albert, você tá na minha escuta, Albert? Já o Albert vem, né? Ele tá continuando com o áudio lá, mas a gente já... Acho que já, o Wagner Ferreira, foi suficiente, né? Saber que ele fechou com chave de ouro, dizendo que ele tá feliz, né? Se eu não tivesse ouvido o Chamusca, você deu, antes da entrevista começar, você já deu as respostas que ele iria dar. E não deu outra. Mas eu não falei que ele disse que queria dizer que estava feliz. Isso eu não sabia. Isso você esperava ao contrário, né? E nem que o Guarani joga com 2 esquemas e que agora o Londrina não sabe se vai jogar com 5 ou 4 zagueiros. Londrina, você tá ferrado, brincadeira, hein, Chamusca? Você tá ferrado, Londrina, porque o Guarani pode ir com 2 esquemas e vocês não sabem qual é o esquema que vai ser utilizado pelo Guarani. Né, Wagner? Ele disse o óbvio, né? Que hoje era um jogo crucial para o Guarani. Mas é claro, se o Guarani ganha, sai da zona de rebaixamento e já almeja qualquer coisa melhor, com 2 vitórias seguidas. No entanto, patinou, empatando dentro de casa. Disse que o Guarani se esforçou muito durante a semana, que ele estudou o adversário, estudou o CSA, mas que o CSA veio de uma maneira diferente e acabou surpreendendo um pouquinho o sistema de marcação do Guarani. Disse que o Guarani foi melhor no segundo tempo, de fato, foi ligeiramente melhor. Os números que ele citou aí foram 16 finalizações do Guarani contra 9 do CSA. O Guarani ganhou em número de escanteios também, por 1 a mais que o CSA. A semana cheia, que lhe foi perguntado, né? Ele disse que a semana cheia nem sempre é dedicada unicamente aos treinamentos com bola, a evolução do time. Ele falou aqui, inclusive eu anotei, Wagner, por mais que você treine, não é sempre que dá certo no jogo. E tem outra, né?
tem uma semana cheia, mas não são todos os dias de treinamento. Tem um dia ou 2 dias para recuperação dos atletas. Diz que há uns dias reservados para acabamento das jogadas, que eles chamam de acabamento, que é a finalização para o gol, né? E que alguns jogadores estão errando na tomada de decisão. Citou o caso do Lucão, que tinha uma bola pela esquerda, o Iago sozinho no meio, tentou fazer a jogada certa, mas não deu acabamento na jogada e desperdiçou uma chance de gol. E a pérola que ele disse aí, né? Que o Guarani antes tinha só uma chance, só um sistema de jogo. Agora tem 2. E já pretende confundir o Londrina, que não vai saber como que o Guarani vai se apresentar para esse jogo. São pérolas aí do Chamusca, que vai ter que se virar com o que tem, a menos que na janela aí o Guarani reforce esse time. Muito bem, então. Luciano, e aí? A entrevista do Chamusca? Ô Ney. Pior que tudo que ele falou, você falou antes, né? A gente em off aqui, a gente tava comentando e falou antes, né? Uma coisa difícil que eu vejo aí é que ele já tá com o discurso preparado para a Série C. É um cara que não vai agregar mais nada pro Guarani. Esse cara não pode continuar no clube. Ele não tem condição de tirar o Guarani dessa situação. Aí, assim, ó, há uns 2 anos atrás, umas 2 temporadas atrás, o Guarani estava na mesma situação. Nós estávamos lá em último lugar, e aí veio quem? Veio o Conceição. O Conceição, com os mesmos jogadores que o Guarani estava em último, conseguiu extrair desses jogadores uma quase classificação. Vocês lembram disso? Então, assim, o treinador não ganha jogo. Não ganha. A gente sabe que não ganha, mas ele perde. Se ele fizer a coisa errada conforme o Chamusca está fazendo hoje, o Guarani vai perder não só 1, 2, vai perder 10 e vai cair para a Série C. É muito difícil cair para a Série C. Essa que é a verdade. São vários times ruins. Agora, a diretoria precisa ajudar o time a sair dessa situação. E o Chamusca não vai conseguir fazer isso. Muito bem. 10 para as 2 da tarde. Estamos caminhando aqui para o finalzinho da nossa jornada esportiva. Ainda tem as notas com Wagner Ferreira. Tem o destaque final do Albert também, está se posicionando melhor lá. A gente vai então para um rapidíssimo intervalo aqui e já voltamos já com as notas do jogo, destaque final do Albert. Também aqui, passando a régua, o nosso convidado Luciano e a ficha técnica do jogo. Rapidinho, a gente volta já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Uma da tarde, mais 54 minutos, de volta com o nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, agradecendo aí a audiência de você que está com a gente na Rádio Futebol na Canela, também no portal Araraquara News, curtindo aqui a nossa transmissão, né? Fim de jogo repercutindo o péssimo resultado do Guarani, mais um 0-0 com a equipe do CSA, e como vocês ouviram há pouco aí, o técnico do Guarani, Marcelo Chamusco, diz que está feliz, apesar dos resultados não estarem aparecendo. Então, se ele está feliz, você, torcedor do Guarani, tem que ficar feliz também, tá bom? 1h54, vamos então aqui para a gente dispensar o nosso Albert Cavalcante, para ele seguir aí para a sua cidade de origem, né? Ou seja, Valinhos, e encarar aquela macarronada. Vamos com o destaque final do Guarani com você, Albert Cavalcante. O Guarani que precisava, né, fazer algo inédito na temporada, alcançar a segunda vitória seguida, e não conseguiu. Ao longo do ano, o Guarani esteve perto de atingir a marca em 2 oportunidades. No Paulista, né, após ganhar o derby por 3-0, depois o Brinco de Ouro recebeu o Santo André. E você sabe o que aconteceu, né? O Guarani abriu 2-0, perdeu por 3-2. E já na Série B, o Guarani venceu o Criciúma, né, na 4ª rodada. No jogo seguinte, diante do Náutico, estava levando a melhor até os 49 minutos do segundo tempo, acabou levando o empate. Então o Guarani não consegue a segunda vitória consecutiva, que iria tirar a equipe da zona de rebaixamento. O próximo jogo do Guarani, o Guarani joga fora de casa, hein? Londrina contra o Guarani no dia 24, sexta-feira, às 19 horas, no Estádio do Café, em Londrina, pela Série B, lógico. E claro, o Guarani está na 18ª posição com 13 pontos. O Guarani tinha tudo para sair, para dormir nessa rodada fora da zona de rebaixamento. Porém, entretanto, como disse o professor Marcelo Chamusca, o resultado não veio, mas está tudo legal aqui pelo lado do Guarani, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, Albert Cavalcante, uma ótima tarde de domingo para você, excelente semana e até sexta, Albert. Até sexta-feira, um abraço a todos aí, a bancada verde e branca. Você quer abraçar um por um? Ah, sim, sintam-se abraçados. E eu gostaria de saber se o senhor descobriu o que aconteceu com o nosso samurai. Não, tá difícil. Não descobriu. Tá difícil, tá bocejando e tal, mas tá difícil. Ah, então tá certo. Eu acho que ele vai chegar em casa, almoçar e vai dormir até amanhã, às 7 horas da manhã. Então eu vou terminar de tomar o meu quentão de ontem e vou depois disso eu vou tirar uma bela soneca. Quentão de ontem é duro. O quentão de ontem, porque o doce eu já comi ontem, que era o vinho quente. Tá certo. Agora eu vou terminar o quentão. Tá bom, um abraço, Albert, até a próxima. Um abraço a todos, até a próxima. Tá aí Albert Cavalcante, trazendo o destaque final desde o estádio Brinco de Ouro da Princesa, ele que esteve lá em loco acompanhando este péssimo resultado do Guarani, empatando com o CSA
0-0 em Campinas. São 1h57, vamos então rapidamente aqui para as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, Wagner Ferreira, eu vou aqui no esquema que começou o jogo, tá bom? Vamos lá. Vamos nós. Rafael Martins, goleiro do Guarani. Não sei se foi surpresa para ele, né? Ser escalado assim vamos chamar de surpresa com a contusão. De sopetão? De sopetão, né? Com a contusão, né? Do Kozlinski, sei lá se é contusão ou não, se tá de saída do Guarani, isso é uma outra conversa. Mas no jogo de hoje não teve muito trabalho, não foi muito exigido. Mas às vezes que foi, tava lá para garantir o resultado. Nota 7 pro Rafael. Beleza. João Vitor. João Vitor é um dos 3 zagueiros, né? Ele, olha, sem comprometimento. Nota 6. Hernando. Teve o probleminha da contusão, né? Logo, aliás, ele durou, foi o tempo todo, né? O primeiro tempo todo ele jogou. Foi, saiu no intervalo. Nota 6 também. Entrou o Júlio César no lugar dele, Wagner. Entrou com, né, uma outra função, evidentemente, jogar aberto lá na beirada do campo. Nota 5, tentou, não conseguiu nada de prático. 5 para ele. Leandro Ocastan. Nota 6, também está jogando com o nome, mas também não foi exigido. Aliás, eu estava com o site aberto aqui do CSA e a torcida na bronca com os times do CSA também, que não tem centroavante, que não finaliza, quando finaliza para fora. Todo mundo que tá lá embaixo xinga, né, Wagner? Eles não estão contentes também não, hein? Inclusive estão elegendo aqui o goleiro deles como melhor em campo. O tal de Marcelo Carné. Bom, nosso caso aqui é nós estamos aqui com o Júlio César, é isso? Não, é com o Júlio César, nota dele 5, né? Nota 5, isso. E o Diogo Matheus? Diogo Matheus, nota 4, hein? Ele teve chance de ser... teve a chance de aparecer bem no jogo de hoje, principalmente pelo esquema. Com 3-5-2, os alas têm que aparecer. Não apareceu, nota 4 para ele. Até que foi substituído. Até nos 30 minutos do segundo tempo entrou o Lucas Ramon. Olha, uma ligeira vantagem. Não, né, gritante, mas uma evolução ali pelo lado direito, principalmente porque entrou o Iago também. Nota 5 pro Lucas. Legal. E o Rodrigo Andrade, Wagner? Rodrigo Andrade hoje me parece que, sei lá, comemorando o nascimento da filha, meio desligado do jogo. Deu nota um migué, Wagner? Não gostei dele não, nota 4. Nota 4. Entrou no lugar dele o Silas, a 13 do segundo tempo. Eu também achei até que foi um migué do Rodrigo Andrade. Difícil falar isso, né? Mas quando o jogador vê que a situação tá difícil para ele, arruma um desconforto lá e vamos sair. O técnico foi criticado por isso, chamado de burro. Mas se for por contusão... Não tem jeito. Não tem jeito. Talvez por quem tenha entrado, não por quem tenha saído. Nota 4 pro Rodrigo Andrade. E o Silas? O Silas ficou do mesmo tamanho, hein? Não melhorou nem piorou. 4, mesma nota. Leandro Vilela. Leandro Vilela fraco, hein? O técnico aí disse que deu certas incumbências aí pro Vilela, queria explorar os corredores para acionar as pontas, os meias, não vi nada disso. Vilela muito limitado. 4. Matheus Pereira. É um dos melhorzinhos ali da ala, os melhores pelo lado. Quando não deu jogando aberto, se infiltrou pelo meio. Um jogador que participa. Nota 5. Nota 5 para o Matheus Pereira. E o Bruno José, Wagner? Bruno José, fraquíssimo, tanto no primeiro como no segundo tempo. Até agora não vi uma partida boa do Bruno José, acho que só fez um gol. Muito pouco, né? O cartaz que veio para teoricamente substituto do Bruno Sávio, muito pouco. Nota 3 para o Bruno José. E entrou no lugar dele o Iago a 13 do segundo tempo. Mas não podemos deixar de reconhecer que foi uma melhora por ali. Fez uma fumaça ali pela direita. Como é que se chama ele? Pernas o quê? Alegria nas pernas. É o menino com alegria nas pernas. Aquela correria pouco produtiva, né? Teve uma bola... hoje não estava tão alegre. Uma bola na trave. Generoso tal, você. Uma boa participação, mas nada de excepcional. Nota 4. Nota 4. E o Giovanni Augusto? Sumido do jogo, né? Primeiro tempo com os 3 zagueiros, o que ele estava fazendo ali? Como se fosse mais um zagueiro. Além dos 3, mais um pelo lado esquerdo ali. Talvez não confiando no seu lateral, que estava tendo muita descida por ali. Não gostei do Giovanni, não participou do jogo. Nota 5. Lucão do Break. A pior nota do Guarani, né? Pode deixar de ser, né? Nota 2 pro Lucão. E aí entrou no lugar dele Maxwell. Pô, aí sim, hein? Aí melhorou. Aí melhorou. Aí a coisa foi... Aí melhorou. Nota do Maxwell? Melhorou, nota 3. Melhorou. Pra quem tava com 2, né? Olha, eu coloquei aqui Daniel Paulista. Você sabe que naquela bola no segundo pau que o Maxwell
perdeu, né? Ele perdeu o domínio, me lembrei de você, viu, Luciano? Falando que o gol da vitória do Guarani seria do Maxwell. 42 minutos do segundo tempo. Se sai ali, o Luciano ia vir toda a jornada. O Marcelo Chamusca, Wagner. Olha, ele não encontrou o sistema ideal ainda, né? Estava tentando seguir com a filosofia do Daniel Paulista, o mesmo time, o mesmo elenco, os mesmos jogadores, não deu certo. Tentou mexer lá em Novo Horizonte, se deu bem, né? Acabou ganhando o jogo. E agora vem com essa conversa aí de que tem 2 sistemas de jogo para surpreender o adversário. Ele vai ficar numa média aí, nota 4 aí pro nosso Chamusca, né? Até agora não encontrou o jogo. Será que ele tem algum jogo para implantar? É isso aí. E o jogo, Wagner Ferreira, quanto valeu? Um jogo meio ruim, né? Chances que o CSA teve, tudo para fora. O Guarani criou pouco também. Muito embora o Chamusca tenha encontrado 16 finalizações, eu não consegui anotar aqui 16 finalizações, não. Jogo fraco, nota 6. Nota 6, muito bem, tá? Então as notas... Ney, só para complementar, foram 16 finalizações do Guarani, 3 no alvo. No alvo. Não, mas ele não falou no alvo, né? Ele falou dentro da área, né? Que foi para dentro da área. É uma outra maneira. Não sei se tem o scalp disso aí, mas em todo caso. 2-3, portanto, fechamos aí então as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, vamos então aqui com a participação final do nosso convidado de hoje, o Luciano Alves, o Luciano Automóveis, no Facebook. Já agradecendo a sua participação nesse domingão aqui, viu, Luciano? Teremos outras oportunidades aí, mas já agradecendo e queria também o seu destaque final aí como torcedor do Bugre. Ô Ney, o primeiro que o Maxwell me derrubou, né, cara? Porra. Ali na boca, né? Ali na boca, né? Antes do jogo eu falei que o cara ia fazer o gol da vitória. Você falou... Você tinha convicção disso mesmo? Toda a convicção do mundo. Tinha mesmo? Nossa. Que o Maxwell ia fazer o gol da vitória. Com certeza, sonhei com isso essa noite. Eu ia perguntar de onde você tirou isso. Sonhei com isso, sonhei com o Maxwell, mas você vê o Maxwell jogar, né, cara? Jogar? Ele entra no campo ali, ele fica, sei lá o que ele pensa, né, cara? Eu acho que ele desanima de ser atacante, aí vai pra zaga, faz pênalti. É difícil, tá? Mas eu quero agradecer a oportunidade, que para mim foi maravilhoso estar aqui com vocês, Onei, e obrigado pelo convite, tá? Nós é que agradecemos. E a gente sempre que vocês precisarem aí, a gente está aqui à disposição. E eu fiquei decepcionado com essa entrevista com o Chamusca. Eu queria que quem tivesse ali fosse o presidente do Guarani, que está jogando toda a administração, toda a boa administração que ele fez até aqui na lata do lixo. Ele está deixando o Guarani numa situação difícil demais, e o nosso grande problema é aquilo que a gente estava comentando, é a perspectiva. O Guarani não tem perspectiva de melhora hoje com esse time aí. Isso é que preocupa, né? Exatamente. Um abraço a todos, Wagner. Valeu, Luciano. Lucas. Importante a participação do Luciano como a voz da torcida aqui na nossa bancada. Porque a gente faz uma análise sempre com perspectiva de melhora no futuro. E o torcedor está cansado já de ver que não tem luz no fim do túnel. Por mais que a gente tente, né? A função nossa não é esculhambar. A gente tem sempre esperança aqui, porque nós dependemos também do futebol dos de clubes bem, Campinas, para a gente poder desenvolver o nosso trabalho. Então a voz do torcedor, como o Luciano hoje aqui, é muito importante, a gente gosta sempre de ouvir. Legal, tá aí o Luciano Alves participou com a gente aqui, muito obrigado pela participação. 14h mais 6 minutos, Wagner Ferreira, vamos aí com o seu destaque final, passando a régua e perspectiva que pode ter, se há que alguma, para o torcedor do Guarani no jogo contra o Londrina, Wagner. Eu não sei em que o Chamusca pode melhorar esse time aí, já tentou de tudo, né? Agora, nominalmente, ele escala o que há de melhor no time. Os jogadores não respondem dentro do campo. Então precisa arrumar alguma estratégia. Como arrumou em Novo Horizonte, espero que ele arrume contra o Londrina, que o Guarani Será que a melhora está só no momento que vai talvez chegar jogador, Wagner? Dia 18 será... então, até contra o Londrina, vamos ter esse mesmo elenco aí. Só, né? Então, torcer para meados de julho, né? É o início do segundo turno, né? Desejar sorte aí para todos os envolvidos, então. Um grande abraço, bom final de semana. Igualmente, Wagner Ferreira comentou a partida aqui, empate do Guarani 0-0 com o CSA.
2 da tarde, mais 7 minutos. Já estamos estourando o nosso tempo aqui. A rapaziada está com fome. Tenho que liberar todo mundo. 2h07. Vamos para a ficha técnica do jogo em nome de Prone Alimentos. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Em mais uma péssima atuação e resultado, o Guarani empatou em casa com o CSA e o técnico Marcelo Chamusca mandou a campo Rafael Martins, João Vitor, Hernando, depois Júlio César, Leandro Castan, Rodrigo Andrade, depois Silas, Leandro Vilela, Matheus Pereira e Diogo Matheus, depois Lucas Amon, Giovanni Augusto na frente, Bruno José, depois Iago, Lucão do Break, depois Maxwell. Ainda no banco, o técnico Marcelo Chamusca ainda tinha o Arthur Gazi, Derlan, Eliel, Índio, Madson, Vitinho e o Ronald. Por sua vez, o CSA do estreante Alberto Valentim mandou a campo Marcelo Carné, Lucas Marques, Wellington Lucão e Diego Renan, Giovanni, depois Bruno Mota, Giva Santos, Gabriel, depois Ian Rolim, na frente Lourenço, depois Didira, Osvaldo, depois Marco Túlio e Rodrigo Rodrigues. Ainda no banco, o técnico Alberto Valentim tinha Jean, Anderson Martins, Edson, Igor e Douglas. Ao final desta rodada, 13ª, o Guarani fica com 2 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, 18ª colocação, e o CSA, por sua vez, 16º colocado, 2 vitórias, 8 empates, 3 derrotas. Arbitragem do senhor Leandro Willers Lorenzato, do Mato Grosso, auxiliado pelo Fábio Rodrigo Rubinho e pela Fernanda Kruger, também do Mato Grosso. Quarto árbitro, o senhor Paulo César Francisco, e o VAR, o senhor Gilberto Rodrigues Castro Júnior. O Leandro Willers, ele é o quê, presidente? A gente ia passando batido, né? A atuação da arbitragem. Mas foi bem, acho que foi, ele teve lance polêmico, ele tratou de disciplinamento só um cartão amarelo. Que foi, na verdade eu anotei 2 aqui, um pro Didira e um pro Marcelo Chamusca. Isso, exatamente. No jogo apenas pro Didira. Exatamente. Agora, esse Leonardo Willers Lorenzato, ele tem 30 anos, ele é um professor coordenador de esportes na cidade de Campo Verde. Ele faz parte de um projeto chamado Sementes do Futuro, que tira dedicação de cultura, esportes para crianças carentes. Então, realmente é essa a tarefa do seu Leonardo na cidade de Campo Verde. O assistente número 1, o Fábio Rodrigo Rubinho, 42 anos, funcionário público em Várzea Grande. Sabe o que ele faz? Fiscal de trânsito. Puxa vida, hein? Esse tal de Rubinho aí. E a Fernanda Krieger, 31 anos, professora de educação física, personal trainer em Cuiabá. É boa a bandeira, Wagner? Olha, se você precisar, né, de um treinamento pessoal com ela cobra R$ 75,00 por hora. Se você fechar um pacote de 5 horas, R$ 325,00. Se quiser 10 horas, R$ 600,00. Que é isso, Poxa vida. O homem pesquisa. Ele faz a lição de casa dele, entendeu? Fernanda Krieger. Muito bem. Público do jogo, 3.144 para uma renda de 58.280. 23 graus a temperatura, 20 de junho de 2022, jogo às 11 da manhã. Dia 20 amanhã. Tô com a cabeça amanhã. Amanhã você volta a trabalhar. Na verdade, só semana que vem, só dia 28. Mandar um grande abraço pra galera lá da Casa da Criança Paralítica de Campinas. Da festa junina. Até dia 25 você pode garantir o seu por meio do telefone 19 98389 1110. 19 98389 1110, a retirada no dia 2 de julho. Devagar aí o telefone, senão a pessoa não anota. Então lá, ó, 19 98389 1110. E o que vem no kit? Quentão, maçã do amor, olha lá, tá na tela pra você. Amendoim, lanche de pernil, cachorro quente, mini pizza, bolo de fubá com goiabada, novidade pra esse ano, cuscuz, canjica e kit de doces típicos. Wagner Ferreira já garantiu dele, ó, valor R$ 65,00, o Cláudio Necorce. Tá muito bem, então é só ligar em qual telefone? 98389-1110, faça o seu Pix para o mesmo número, que é o telefone do telemarketing da Casa da Criança Paralítica. E aí passa drive-thru, né? Aí drive-thru, no dia 2 de julho, vai lá e retira do meio-dia. Só do Wagner que você vai trazer para ele. Do Wagner eu trago aqui para ele. Brincadeira. Você vê só. É que eu digo, né? Puxa saco é que nem pardal, diminui, mas não acaba, né?
Muito obrigado, Lucas. Um abraço. Abraço, Claudinei. Abraço ao Luciano, ao Vagnão, ao Felipe Marques, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. E a você que ficou conosco até aqui. Sexta-feira estamos de volta. Fique com Deus. Até a próxima. Fui! Legal. 2h12, ponto final no nosso fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. E, consequentemente, um ponto final também às 2h12 na nossa jornada esportiva. Você conferiu com a gente Guarani 0, CSA também 0, 13ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira, reportagem de Albert Cavalcante, a mesa de áudio e vídeo a cargo de Felipe Marques e a participação hoje do nosso convidado Luciano Alves. A coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Falamos para a BetChamps, vem jogar na BetChamps, Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro, ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré. No Maria Antônia e no Parque Bandeirantes, Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Com a gente também Brumas Uniformes e Camisetas Personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores, peça pelo delivery. Anote aí, 3744-2121. Se você quiser almoçar no Dadá, está aberto te esperando com o self-service e também o à la carte. Restaurante Pizza do Dadá e Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse o site pronealimentos.com.br. Fique ligado nos canais Futebol Interior, às 5 da tarde tem Botafogo de Ribeirão e Vitória com a W Sports do meu amigo Rochinha. E na sequência, às 19 horas, Gesiel Lima comanda a equipe da Legal Web lá de Belém do Pará para Remo e Altos do Piauí. Jogos pela Série C do Campeonato Brasileiro. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, a Claudinei Corsi, quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência, desejando a você uma ótima tarde de domingo, uma semana linda, abençoada, com muitas realizações, e a gente se encontra na próxima sexta-feira, tá certo? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol